Vonder. Precisão e qualidade em medição? Trena é Vonder. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Jornada Esportiva Bandeirantes. O futebol é na Bandeirantes e sempre será! Estamos chegando para mais um jogaço de bola. Clássico nacional, clássico gaúcho, frente a frente, Internacional e Grêmio. O clássico Grenal para abalar as estruturas essa quinta-feira à noite. Jogaço de bola valendo vaga semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo, palco gigante da Beira-Rio. Internacional e Grêmio correm atrás da bola a partir das 8 horas da noite. E a partir de agora, você vai se ligar no microfonaço de esportes da Bandeirantes em 107.3 FM. Vamos juntos no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br, claro, com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ao longo da jornada esportiva, o seu destaque, você sempre conosco também, abraçando as redes sociais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O QR Code está na tela para você acompanhar tudo no nosso Instagram, no X, no YouTube. Você fica por dentro de tudo que rola. É só botar para se inscrever e nos acompanhar, porque a partir de agora, muita emoção no Rádio do Brasil. Internacional e Grêmio, Grêmio e Internacional, quartas de final e da Copa do Brasil, Beira-Rio. O primeiro destaque vem do Colorado, o time da casa, repórter Bandeirantes Luiz Fabiani. E aí, Fabiani, o Internacional, um abraço, boa noite, Fabi. Alô, Capela, boa noite para você e para todos que acompanham a jornada esportiva Bandeirantes. O técnico Paulo Pesolano aposta em um time diferente. Ele conta com o retorno de Matheus Cunha, goleiro que sofreu um trauma, bateu na trave no último jogo contra o Atlético. E Matheus Bahia, lateral esquerdo, volta ao time titular. Alan Patrick, surpreendentemente, fora dos 11 escolhidos do uruguaio. O Internacional já definido e escalado pelo técnico Pesolano. O destaque do Grêmio e o imortal, hein, Fabiane? Que clássico é esse, Fabi? O 15º colocado no Campeonato Brasileiro não conta nesta noite com Gustavo Martins. Fica no banco de reservas por conta de um problema físico. E Carlos Vinícius, artilheiro da equipe nesta temporada, titular absoluto. Estamos falando do terceiro pior visitante do Campeonato Brasileiro, encarando nesta noite o segundo pior mandante da competição. Análise e opinião do jogo. Ele torce por pessoas e é um dos comentaristas mais renomados e imparciais. Será? Quando a bola rolar, será? Alexandre Pretzel, fala, Xandão, um abraço, boa noite, Pretzel! Boa noite, meu caro João Paulo Capelanes, um abraço, Fabiane, Lucas Bueno, grande Michel Lopes. Eu acho que é o Grenal de número 40 que eu cubro, eu acho, com muita honra e muita alegria. Já fui ao estádio como torcedor, mas desde 1992 eu fugi um pouco do meu lado vermelho, baseado no profissionalismo, né? Então, estou esperando hoje um jogo, pelos momentos delicados, e isso me atinge sim. Vou fazer uma revelação para você, certo? Os momentos de Inter e Grêmio, eles são simplesmente patéticos. Eles estão simplesmente sendo deteriorados e acabados e destruídos pelos dirigentes que estão lá, certo? Mas ainda assim, são duas camisas gigantescas no mundo todo, certo? Então, tomara que seja um bom Grenal. Eu estou começando por isso, porque eu espero que seja um bom Grenal. Ponto. Vamos para as escalações. O técnico do Inter, Paulo Pesolano, acho que acordou de mau humor hoje, porque ele escala o Paulinho e o Caleb, deixando o Bruno Henrique e o Alan Patrick de fora, talvez porque o Inter é um time anêmico ofensivamente. Mas é um risco jogar aberto desse jeito. Ponto. O Grêmio, Giovani Cabral, cabo-verdiano, que jogou na Copa do Mundo, começa a partida para melhorar um pouco o meio de campo, que vem sendo um setor complicado
no time do Grêmio. O que eu espero? Eu espero o Grenal como todos. Muita pegada, muito jogo físico, certo? Provocações. E só peço aqui encarecidamente, né, que o fraco árbitro Ramon Abate Abel, que tem o escudo FIFA, não atrapalhe o desenrolar do jogo. E que o intervencionista do VAR, chamado Marco Aurélio Fazecas, fique quieto. Deixe o árbitro apitar o jogo e não queira interferir hoje no resultado da partida. Tomara, João, que na quinta-feira que vem você narre, certo, um jogo que decida alguma coisa. Porque hoje eu acho que teremos um glorioso empate. Todo mundo está se apegando a isso. Um jogo duro, pegado, brigado, muita provocação. Será realmente? É que se a gente for pegar o recorte recente, o retrospecto é mais ou menos esse mesmo. Muita guerra, muita briga, muita disputa, competitividade e pouco futebol. Espero que a gente esteja errado na projeção de daqui a pouquinho, hein, Pretzel? E só um recado, não é recado, apenas uma constatação, né, João? Que tu tem me acompanhado há um tempão para falar sobre isso, né? O presidente Alessandro Barcelos. O Internacional não concentrou, os jogadores do Inter não concentraram de ontem para hoje, se apresentaram ao meio-dia no CT Parque Gigante, que é onde fica ao lado do Beira-Rio, certo? Porque o Inter prometeu pagar os direitos de imagem atrasados e não pagou. E aí os jogadores avisaram, tá bom, não vai cair a grana, não vamos concentrar. Então é o seguinte, ó, na véspera de um Grenal tão forte, tão importante, o pior presidente, vou repetir, o pior presidente da história do Internacional não colocou os salários dos jogadores em dia. Hoje os jogadores, eles prestam serviço aos clubes, tá? Qual o jogador que entra em campo hoje que tem alguma identidade com o Internacional? Nenhum. E o Internacional... Nem o mercado? Nem o mercado. O Internacional não pagou os salários desses caras que se negaram a concentrar. Então, o Grêmio já começa por esse ambiente com um leve favoritismo por essa situação extracampo, meu caro João Paulo Capelão. Que fase! Internacional e Grêmio é o clássico Grenal que você vai conferir a partir de agora do microfone de esportes da Bandeirantes. Vamos girar o nosso timaço. Bom, essa é a última partida envolvendo aí os times que entram em campo nessa fase de quartas de final. Até porque o Palmeiras... Que Palmeirão, hein? O Palmeiras já está na semifinal. Já... Posso falar assim, né, Pretzel? Já está na semifinal, né? Não, eu também acho. O jogo da semana que vem, na Vila Belmiro. Acho que até o torcedor já está ligado, e né? atenção, semana que vem é um jogo por laranjas, que a gente diz lá em Porto Alegre que é um jogo que não vale nada. Por bergamotas. Por bergamotas, porque o Palmeiras vai ganhar de novo na Vila. Com o Neymar, vai ganhar de novo. O Neymar não vai jogar, irmão. O Neymar joga contra o Corinthians, vai jogar contra o Inter. Não vai jogar no meio de semana. Vamos com o destaque do Verde. Alô, repórter Bandeirantes, Bruno Milhozzi, ao vivo conosco. Fala, Milhozzi, boa noite. Fala, Capela, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Bandeirantes. Capel, Palmeiras que depois da venda do Alan se aproximou de bater a sua meta de arrecadação com venda de atletas, que era de 400 milhões, deve batê-la graças ao Inter Miami, que faz um contrato por Riquelme Felipe, atacante de 19 anos, 6 milhões de dólares são colocados pelo clube norte-americano. O Palmeiras deve aceitar essa proposta e também já com a venda no Mikael ao mesmo clube, está emprestado por lá, o Verdão deve bater em 2026 400 milhões de reais com vendas de atletas. Repita a informação, então, o Inter Miami fazendo uma proposta mais do que milionária para Riquelme Felipe, valor? 6 milhões de dólares, 30 milhões de reais. Venderias, Pretzel? Que horas eu vou? Eu levo em Guarulhos. Menino é bom de bola, pô. Mas 30 milhas, Não, tu tem convicção que ele é bom de bola? Parece, né? Na base ele foi bem. Ele é do mesmo nível dos outros. Não conseguiu jogar. Ele começou agora também, menino novo, tu tem razão, mas é o seguinte, Quando tu começaste no microfone, tu não eras este gigante. Não, mas pulei direto. Com um mês eu já estava fazendo certos principais jogos. Né? Eu pulei do júnior pro veterano direto. Valeu, Milhão. Você volta logo no programa. Ao longo da programação. Destaque do Timão, repórter Bandeirantes Guilherme Agrela, destaque do Corinthians. Aí, Agrela, um abraço. Fala, Capela, um abraço a você e a todos. O Corinthians conheceu os horários e as datas dos seus confrontos diante do Estudiantes de La Plata pelas quartas de final da Copa Libertadores. Jogo de ida dia 9 de setembro, uma quarta-feira, 9h30 da noite,
fora de casa lá em La Plata. E a volta uma semana depois, dia 16, também 9h30, diante do seu torcedor em Itaquera, zona leste de São Paulo. Quem avançar à próxima fase da Libertadores, e é o caso do Corinthians que tenta chegar à semifinal, embolsa $2.300.000. Para esses duelos contra Estudiantes, o Corinthians deve contar com Yuri Alberto, que aliás está praticamente recuperado de uma lesão muscular e deve voltar já neste domingo ao time contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos com o destaque do São Paulo, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Fala, PDV! Fala, Capela. Seguinte, hein? O Conselho reprovou a reforma estatutária no São Paulo. Todos os blocos foram rejeitados. Ou seja, nada muda com relação à política do tricolor paulista. Só na eleição agora, que deve acontecer em dezembro. O São Paulo que volta a campo sábado no Morumbi contra a equipe do Bragantino. Eu fiquei boquiaberto, uma rápida sublinhada desse giro com a informação que o PDV trouxe ao longo dos Donos da Bola Rádio aqui na Bandeirantes. Eu não sei se o Pretzel chegou a ouvir o boletim do PDV, mas os caras, os conselheiros do São Paulo, como disse muito bem o do Vale, eles reprovaram praticamente tudo. Transparência, tudo que você possa imaginar que poderia melhorar o São Paulo Futebol Clube como instituição, os caras reprovaram. E o Fabiani fez um comentário: muita gente tem que ser investigada / interrogada. Porque qual é o interesse dessa gente em continuar sem transparência, sem clareza ao torcedor? Não à toa o São Paulo Futebol Clube chegou no fundo do poço e continua cavando, Pretzel. Tô pensando em mandar um e-mail pro Eduardo Saverin, que é o brasileiro mais rico do mundo, certo? Ele comprou agora um percentual das ações do Liverpool, certo? Isso. Para ver se ele não quer investir ou comprar o Internacional, certo? E ajudar também em alguns clubes aqui no Brasil. Não, é que tal? Aí que está. Ele vai colocar... claro, um cara desse nível, ele indica, é tipo uma corporação. Tu tem um conselho, certo? Com as ações. Mas se esse estatuto tu tem um peso, eu tenho outro peso, e o Fabiano tem peso. Quem é que a gente quer mandando no clube? A gente quer o Bill Gates, tô dando um exemplo, certo? Esse cara que vai mandar no clube. É isso que tem que ser feito. Sabe por que os dirigentes hoje, futebol brasileiro, empresários bilionários, jogadores milionários, dirigentes riquíssimos, clubes quebrados. Sabe por quê? Uniformizadas ricas também. Os dirigentes estão acabando com quem te ama, que é o futebol. Os dirigentes brasileiros estão acabando com o futebol. E o São Paulo é só um dos que está fazendo. Sabe por quê? Quem é que vai perder 4 ingressos para jogo e para shows? Quem é que vai perder vaga de estacionamento grátis, certo? Ingressos. Caras que não têm o que fazer em casa, então eles arrumam um passatempo para ir pro clube, certo? E o clube quebrado, infelizmente. Isso aí é uma sacanagem com o torcedor, sem dúvida alguma. Vamos com o destaque do Santos Futebol Clube. Acorda, reage, Peixão. Everton Ramos, um abraço para você. Fala, Capela, tudo bem? O Santos fechou a contratação do volante Arthur, aquele mesmo, revelado nas categorias de base do Grêmio e que rescindiu na semana passada com a Juventus da Itália. O Peixe já vinha negociando com o pai de Neymar, fazendo a intermediação dessa possível contratação. O Santos que derrubou, com a ajuda da NR Esportes, o transfer ban que estava vigente desde julho, nesta quinta-feira, e com isso então fecha a contratação do atleta, que é aguardado na Baixada Santista nos próximos dias para a realização de exames e também a assinatura do contrato. Super placar da Bandeirantes em destaque para você nesta quinta-feira. Alô, Lucas Bueno, um abraço, boa noite, Bueno. Boa noite, Capela, a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Além de Internacional e Grêmio, hoje tivemos a La Liga, com o Osasuna vencendo por 2-1 o Celta de Vigo e o Barcelona, com Rafinha abrindo o placar, vencendo por 2-0 o Atlético Bilbao. Além disso, o River Plate anunciou hoje a saída de Eduardo Cudê após a eliminação na Sul-Americana. Ontem enfrentaria o Vasco, caso passasse, mas acabou ficando nas penalidades. A Sul-Americana divulgou os próximos jogos: Santa Fé e Vasco dia 8/9, Boca Juniors de São Paulo também dia 8, Santos e Atlético Mineiro no dia 9, Cirenciano e Montevidéu no dia 10. Já a Libertadores divulga que Palmeiras e LDU acontece dia 9, Platense e Fluminense dia 8, Estudiantes e Corinthians dia 9, Independente Del Valle e Flamengo se enfrentam no dia 10/9.
Maravilha! Futebol da Bandeirantes, com os trabalhos técnicos internos de Michel Lopes, a mesa de som. Central Técnica Bandeirantes de Beto Rebeck, Roger Palme, Caiame Martins. No switcher vai Corinthians, Igor Nascimento. E no digital, Lucas Abud. A coordenação de esportes é de Ricardo Capriotti, que comanda o intervalo inteligente. E depois do jogo, o apito final. Rádio Bandeirantes em destaque, os parceiros comerciais. Na volta eu prometo a você muita emoção no Rádio do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Pode comemorar, amigo. Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-NF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Qualidade, resistência e precisão para medir é com a Wonder. A linha de trenas Wonder é reconhecida pela confiabilidade e precisão em diferentes tipos de trabalho. Trenas longas ou curtas, com caixa aberta ou fechada, com diferentes modelos e tamanhos para as mais diversas necessidades. Precisou medir? Trena é Wonder. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A
futebol é com a Bandeirantes. 7h52 de volta no microfone de esportes da Bandeirantes. Em 8 minutos a bola vai rolar. Vale vaga para semifinal, jogo de ida, quartas de final, Copa do Brasil. Primeiro duelo do Grenal é no Beira-Rio. Vamos começar a escalar as duas equipes. Começando com o time da casa, o Internacional. Alexandre Pretzel, mão no peito, mão no coração. Aí vem o gigante de Porto Alegre. Aí vem o Colorado Fabiani. Glória do desporto nacional, ó Internacional. Do 23 ao 7, os escolhidos do técnico uruguaio Paulo Pesolano. Internacional definido com 23 Matheus Cunha, 15 Bruno Gomes, 25 Mercado, 3 Maripan e 6 Matheus Bahia, 5 Vidiagra, 27 Paulinho, 30 Caleb, ataque de 28 Vitinho, 26 Bernabei e 7 Carboneiro. O banco do Colorado. Com Antony, Juninho, Aguirre, Félix Torres, Thiago Maia, Eliasson, Bruno Henrique, Ronaldo e Alejandro, João Vitor, Sanabria e Alan Patrick. Nada melhor do que termos um gaúcho na transmissão. Ô Pretzel, por gentileza, eu vou fazer essa brincadeira com você nos dois hinos. É muito difícil a gente conseguir cantar o hino do Inter e do Grêmio, que são letras maravilhosas, porém diferentes. Você sabe cantar o hino das duas equipes, não? Tá tocando o hino agora. Então pode subir, sobe o som aí, vai, acompanha aí, vamos lá. O céu sempre era azul, vibra o Brasil inteiro com o clube do povo do Rio Grande, do seu encerramento do hino do Inter. Tem azul no hino do Inter? É azul no Inter, pois é. Porque o céu é azul, né? Não dá pra pintar de vermelho. Depende, pode ser laranja, pode ser, sei lá, branco, uma nuvem, tá bom. Vamos com o Grêmio, aí vem o visitante, os times vêm pro campo de jogo, Grenal na Bandeirantes, sobe só o hino do Grêmio. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Do 95, os escolhidos do técnico português Luiz Castro. Grêmio escalado com Everton no gol 1. Linha defensiva de 22, Diego Caito, 82, Wallace, 4, Kahneman e 23, Marlon. Meio campo com 8, Noriega, 20, Vilhaçante e 10 para Krovinovic. Ataque de 7, Pavon, 77, Cabral e 95, Carlos Vinícius. E o banco do Grêmio? Com 12, Gabriel Grando, 3, Wagner Leonardo, Gustavo Martins, Marcos Rocha, Caio Paulista, Danilo Barbosa, Jefferson, Amuso e TT, Bright White, Gabriel Mack e namorado. Festa maravilhosa do Beira-Rio, pode subir o som do Grêmio, acho que o Pretzel sabe pelo menos uma sublinhadinha lá, vamos lá. Nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio... 2 hinos históricos numa cidade que é uma das poucas cidades no mundo. Isso é para esfregar no João Paulo Capelães aqui. Não. Que tem 2 campeões da América e 2 campeões do mundo. Só 8 cidades no mundo, Porto Alegre está inclusa, tem 2 campeões do mundo incluídos. Mas o Grêmio tem mais Libertadores. Não, mas estou falando campeões do mundo. Sim, tudo bem. Só isso. Ok. Pode subir o som do Grêmio! Inter e Grêmio, vem aí pra você uma festa maravilhosa no Beira-Rio. Fumaça vermelha, o inferno aí está. Quem apita o jogo? Vamos lá, Fabiani! Ramon Abate Abel, árbitro de Copa do Mundo, com auxílio de Thiago Labis e Michael Stanislau. Quarto árbitro é André Luiz Schettino. Árbitro de vídeo, Marco Aurélio Fazecas. Festa maravilhosa, volto a dizer. Muita coisa bacana acontecendo nesse momento no Beira-Rio. Não tem chuva de papel picado, aparentemente o Inter aprendeu já com isso. E é muito legal também a reação. As crianças estão perfiladas para a execução do hino do Brasil. E algumas criancinhas, devido à festa, estão chorando. E os jogadores do Grêmio confortando, porque realmente é muita fumaça vermelha. E a bola vai rolar para você. Em 4 minutos vem aí Internacional e Grêmio. Capitão do Inter no mercado. O do Grêmio, o histórico Kahneman. E aí, Alexandre Pretzel, aquela pergunta clichê, mas sempre fundamental. Tem favorito no Grenal, Pretzel? Nunca tem. Nunca tem. Só tem uma coisa que é fato. Os mandantes têm bem mais vitórias que os visitantes. Isso de um lado e de outro. Tanto no Beira-Rio, quanto no Olímpico, quanto na Arena do Grêmio. Isso aí certamente é assim. Agora, a escalação do Paulo Pesolano. Ele deixa o Bruno Henrique e o Alan Patrick no banco, escala Paulinho e Caleb. Sinceramente, não me atrai.
O Paulinho... Por quê? Essa é a pergunta. Por que o Alan Patrick, o cara de maior criatividade no meio campo, fora do jogo? Porque falta intensidade. É um jogador que não consegue manter os 90 minutos hoje, infelizmente. Está com 35 para 36 anos. E o Bruno Henrique na mesma situação. Só que o Bruno Henrique, para mim, é um jogador bem mais inteligente que o Paulinho, né? O Paulinho é força, o Bruno Henrique é mais inteligente. Então, eu não colocaria o Paulinho. O Paulinho, para mim, é um jogador nota 4,5, 5, certo? E o Caleb ficou 6 meses parado. Aí ele chega para ser um meia, para encostar no ataque. Acho que não vai funcionar. Estou apenas colocando o que eu gosto de futebol e o que eu penso. Ponto. O Grêmio. A novidade é o Giovani Cabral, que é um jogador de força, certo? O Amuso e outra, ele recompõe mais no meio. Marca mais do que o Amuso. Como assim? Porque é um jogador que vai ficar no lado, mas que vai fechar mais o meio. Para o Grêmio tentar melhorar esse setor, que é um setor deficiente com o Luiz Castro. Desde que o Luiz Castro chegou, ele não conseguiu acertar o meio de campo do Grêmio. Com o Arthur, com o Noriega, com o Nardoni, o Vijaçante voltou agora, depois de ter sofrido uma lesão de ligamento cruzado, certo? E o Krovinovic, ele veio agora, muita gente não conhece, é um croata, 30 anos, jogava no Hajduk Split, ele terminou o contrato dele dia 30 de junho e o Luiz Castro já tinha trabalhado com ele no Rio Ave, certo? E aí pediu a contratação desse jogador. Então o Krovinovic é o tal meia de armação que o Grêmio não tinha, certo? É um jogador com a bola no pé, ele é acadêmico, tem uma certa categoria, mas ainda não deu para notar a intensidade dele dentro de campo. E no mais, o Grêmio anunciou nessa semana o Danilo Barbosa, que ele mesmo jogou no Palmeiras, ficou 1 ano emprestado, né? O Abel Ferreira conhecia ele estava no Nice da França, ele é a base do Vasco. No Vasco ele apareceu muito bem. Foi campeão no Botafogo, é um jogador experiente, está no banco hoje, mas deve ser utilizado. Ele estava na 2ª divisão do futebol do Catar. Então a gente sabe que quem volta do Catar de um bom tempo demora um pouco para entrar no ritmo do calendário brasileiro. Então, pegando os dois times pelas 2 escalações anunciadas pelo Fabiani, o que eu posso dizer? É um Grenal absolutamente parelho, muito mais pelo lado negativo, pelo que os times não têm conseguido fazer na temporada, do que por alguma expectativa de um jogo de qualidade. João Paulo Capelães. Acho que vai dar uma atrasadinha também para a bola rolar, até porque muita fumaça vermelha faz parte da festa. E por outro lado também é legal, porque aqui em São Paulo, olha só como passa rápido. Nós estamos com torcida única há mais de uma década, literalmente falando. E do Beira-Rio, antes era 50-50, como era em qualquer outro estado, mas nós ainda temos pelo menos uma pequena parte da torcida visitante presente, o que é muito bom para a democracia do futebol, não, Pretzel? Sem dúvida. E essa festa, acho que é uma festa normal. A gente viu na Copa do Mundo, pô. A Copa do Mundo foi um foguetório, uma festa maravilhosa. Em cada jogo era uma grande festa e a gente achou legal. Por que num grande jogo de Copa do Brasil não pode ter uma fumaça, não pode ter festa, né? Ter. A Comebol, claro, odeia, né? Isso aí vai se dissipar. A fumaça já vai sair também. E ponto final, é isso que tem que fazer. Eu sou de uma época, João, eu acho que tu pegou o Atletiba dividido também. Claro que sim. Eu peguei o Beira-Rio dividido, peguei o Olímpico divididos, meio a meio mesmo, 2 festas espetaculares, assim como a gente pegou aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em 2007, Morumbi dividido. No Morumbi. Exato, Pacaembu dividido, com tobogã, certo e tudo. Não tinha problema nenhum. Hoje não, hoje é torcida única, não pode nada. Não pode levar guarda-chuva, por exemplo, que é considerado arma, né? Então cai um temporal, fica todo mundo molhado. Então, assim, tem coisas que eu vivi que não tinham problema nenhum. Hoje tudo é problema no estádio de futebol. Aliás, quem vai a jogo hoje, como é que é? É um ato de heroísmo, porque tu é extorquido pelo flanelinha, tu não consegue comprar ingresso. Esses são problemas seríssimos e a segurança também é bem precária. Bola vai rolar para você no microfone de esportes da Bandeirantes. 8 horas era a previsão. Muita fumaça, repito para você. Jogadores, principalmente os goleiros, conversando com a arbitragem, Fabiani. E por enquanto, sem condições. E aí a gente vê também uma cena curiosa. Krovinovic ali. Krovinovic dando uma cheirada, obviamente, num produtinho para dar aquela abertura a mais nas vias aéreas, né, Fabiani? É, a famosa bombinha, me parece, né, o Capela? Porque realmente o ambiente do estádio está bastante hostil. É uma fumaça vermelha que já migrou para o rosa por ali, por enquanto sem condições de jogo. Até por isso, o Abate Abel, ele chama algumas lideranças dos times para conversar, explicar o atraso do início da partida. Lá estão os 2 goleiros, o Matheus Cunha do Inter, o Everton do Grêmio, ambos falando, claro, da dificuldade de ver a bola tendo o gramado nessa circunstância. Então, dá para jogar agora, de atraso. Dá para jogar, já está melhorando bastante. Eu já vi jogo com neblina que eu não
enxergava do outro lado. Os caras estavam jogando. Caxias do Sul. Exatamente. Lá Um na abraço a frente Cacá da Cone, Fernando, viu? Grande Cacá. Voltando pra casa e nos ouvindo. Abraço, Cacá. Um dos meus grandes amigos e colegas, né? E ele pergunta aqui, ó, é um jogo interessante para testarmos a imparcialidade do comentarista. Essa foi muito boa. Tem toda a razão, mas a imparcialidade já passou, porque ele cantou, inclusive, ao vivo, o hino do Grêmio também, pelo menos um trechinho. A bola vai rolar para você do microfonaço de esportes da Bandeirantes. Vamos juntos, o chat do youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Yuri Fiore. O Domingos Borges, Enzo Vicente, Refaravula, Se vaza João o Batista microfone. Barbosa. Pois é, porque agora apareceu uma cena também, vamos aqui ilustrar para o ouvinte. Um jogador do Grêmio foi lá e abraçou o Pesolano. Marlon. E muita gente entende que no clássico, sobretudo um Grenal, antes da bola rolar, não tem que abraçar. olhar um pro lado, um pro cada time. Essa é a minha posição, não tem que abraçar, nem abraça depois do jogo, cara. Papo furado isso aí. Ah, foi treinador dele no Cruzeiro, azar, certo? Vai pro jogo. Vamos pro jogo, a bola vai rolar, tá tudo pronto pra bola rolar. Ramon Abate Abel, que faça uma grande arbitragem, não atrapalhe o clássico. E vamos juntos, o primeiro Grenal, quartas de final, Copa do Brasil. O Inter vai atacar do lado esquerdo pro lado direito do seu rádio. E a saída será dada pela equipe do Colorado, time da casa. Tudo pronto pra bola rolar. Internacional com o seu uniforme original, Grêmio, a mesma coisa. Apita Ramon Abate Abel, vamos juntos, Copa do Brasil é aqui. O microfone de esportes da Bandeirantes em 107.3 FM, radiobandeirantes.com.br, aplicativo Bandplay e claro, com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tentou a primeira descida do time do Internacional, a posse de bola fica nas mãos do goleiro Everton. Despacha a bola pra frente, faz o levantamento à frente buscando o Noriega. Ele tenta fazer o domínio, a bola pela ponta direita com o Diego Caíto. Olha o Caíto aí, tenta escapar da marcação, obrigado a começar mais atrás. Sai jogando no meio campo com o Noriega. Noriega faz inversão inteligente da direita pra esquerda com Marlon. Marlon no campo de retaguarda com Kahneman. Kahneman dá com Wallace. Tá aí o zagueirão da equipe do Grêmio. Vai pro levantamento à frente. Vai o esticão forte demais. A bola fica no campo de retaguarda com Maripan. Tá aí o zagueirão chileno. Procura a melhor opção de passe. Marcação individual do Carlos Vinícius. Trabalhando pela ponta esquerda com Matheus Bahia. Perdeu a posse de bola. Recupera o Grêmio no setor de intermediária. Ótima jogada. Vem Vidia Sante. Vem Grêmio. Lado direito com Caíto. Vem Caíto. Vem pro levantamento à frente. Passa. Pede. Recebe levantamento à frente da entrada da grande área. Volta viva do rebote em cima da marcação. Carboneiro tenta recuperar a posse de bola para o time do Colorado. Pela ponta direita sai jogando rapidamente com o Caíto. Caíto vai para o levantamento à frente. Mercado faz o corte. Na marca do pênalti, rechaça e tira a posse de bola de lá. Volta no campo de retaguarda para a equipe do Grêmio sem muita pressa para sair jogando. Você vem conosco no microfone de esportes da Bandeirantes. 1 minuto e meio de bola rolando para você. E você sabe, no microfone da Bandeirantes você continua participando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Primeira pegada do Caleb, jogo tá parado, falta pro time do Grêmio aí, Fabiani. Do Giovanni Cabral, camisa 77, disputou a última Copa do Mundo por Cabo Verde, ao 6º jogo dele com a camisa do Grêmio, contratado no meio da temporada. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar, amortecedor EHG Nakata. Grêmio descendo pela ponta direita, Diego Caíto vem pro levantamento à frente, Mercado ganha na segunda trave. Recupera pro time colorado que tenta partir pro contra-ataque com Carboneiro. Carboneiro se manda, vai embora do setor de intermediária. Ótimo passe em profundidade, saiu o Everton. Que bolão do Carboneiro, buscava justamente por lá o Vitinho no facão. Ótima intervenção do goleiro do Grêmio aí, Fabi. E o Vitinho venceu a defesa do Grêmio na velocidade, mas o passe do Carboneiro foi ainda mais veloz. Parou nas mãos do Everton, que estava esperto no lance e sai jogando. 2 minutos e meio, o jogo começa daquele jeito que a gente projetava, muito pegado, e o Grêmio tentando sair jogando. Pela ponta direita, passa, pede, recebe Diego Caíto. Tenta o passe em profundidade, não consegue com Vidia Sante. No setor de meio campo, recupera o time do Colorado. A bola foi solta com Bernabé. Bernabé tenta o passe em profundidade com Carboneiro. Perde a posse de bola, recupera rapidamente o time do Imortal. Olha o Grêmio aí, trabalhando novamente pela ponta direita com Vidia Sante. Vidia Sante trabalha mais atrás com Krovinovic. A bola volta no campo de retaguarda sem muita pressa. O Grêmio para sair jogando. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Malou tentava a jogada pela ponta esquerda. Toca por último do jogador do Inter. É somente lateral para a equipe do Imortal fazer a cobrança. E ótima jogada mais uma vez do Carboneiro buscando o Vitinho. A gente está com a imagem recuperada ilustrando para você.
Um facão que, olha, faltou uma perninha pro Vitinho chegar. Lateral pro time do Grêmio no campo de ataque já cobrado. Vai levantamento à frente para Carlos Vinícius. Perde na primeira, perde na segunda e depois na recuperação. O Grêmio comete falta do Giovani Cabral. O jogo tá parado em cima do Bruno Gomes aí, Fabiani. Na escolta, o Bruno Gomes, que por vezes é um terceiro zagueiro pelo lado direito, hoje parece de fato respeitar a linha de 4. Vai ser ele o responsável por parar o Cabo Verdeano. Posse de bola colorada, campo de defesa. Cabos Elétricos Sil, Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Falta marcada, campo de retaguarda. Vem o Inter para fazer o levantamento com Matheus Cunha. Vai pro esticão buscando o Vitinho. Sobe, vem de cabeça, faz o corte por ali. O Wallace recupera no time do Inter, no rebote no campo de retaguarda pela ponta direita com Bruno Gomes. Escapa da marcação, outra pegada em cima dele. Outra falta e mais uma do Giovani Cabral, hein? Me parece que a terceira falta dele cometida do jogo, hein, Fabiani? E a terceira para cima, a segunda, perdão, para cima do Bruno Gomes. Lateral direito da equipe do Internacional, essa vez no campo de ataque, mas o Inter opta por cobrar curto. 4 minutos no primeiro tempo, é só o comecinho de jogo. E o Giovani Cabral já cometeu 3 faltas até aqui. Tem que ficar esperto para não tomar cartão amarelo. Levantamento à frente, tenta fazer o domínio por ali. Carboneiro perde a posse de bola, chega até Matheus Bahia, comete a falta. Falta marcada, campo de defesa, mais uma vez agora em cima do lateral Diego Caito. Tem praça para fazer o levantamento à frente, o jogador do Imortal. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro. Só vai, fale com o seu corretor, é Mafre. É a primeira treta, hein? Tava demorando, menos de 5 minutos, Matheus Bahia e também o Diego Caito, hein, Fabiani? Lateral com lateral, foi um empurrão logo contido pelo Filip Krovinovic, que é croata. Naturalmente não tá entendendo nada do que tá rolando, né, Capela? Tem toda a razão, entendendo? Tá perdidinho no pagode. Posse de bola pro time do Grêmio, com quase 5 minutos de bola rolando para você conferir. A Bandeirantes vai confirmar para você. Tempo o placar do futebol. Repito, 5, primeiro tempo. No placar da Bandeirantes continua jogo de ida, Copa do Brasil, quartas de final, Beira-Rio. Inter 0, Grêmio também 0, é a dupla Grenal em campo. E aí, Lucas Bueno? O atleta brasileiro Alisson Pio bateu o recorde mundial na prova dos 400 metros com barreira na Liga Diamante na Suíça, com tempo de 45 segundos. Maravilhoso, orgulho do Brasil, grande Pio, um abraço pra você. E aqui o Grêmio vai tentar descer pela ponta esquerda com o Marlon, fintou a marcação, pegaram ele. Caleb chegou atrasado, o bico da entrada da grande área, lado esquerdo do campo de ataque, falta perigosa pro Grêmio aí, Fabiani. O Caleb jura que não fez nada, mas foi canela com canela. Falta pelo lado esquerdo, o próprio Marlon se direciona para a cobrança. Essa é daquelas que cabem realizar o cruzamento, por isso o Wallace Kahneman na grande área, perigo pro Matheus Cunha. Grêmio começou o jogo, Pretzel, cometendo muitas faltas, hein, Xandão? As 3 faltas do Giovani Cabral, essa foi falta do Caleb. Agora, o que não pode acontecer, o Everton faz a ligação direta, o Carlos Vinícius dominou sozinho a bola. Os zagueiros do Inter lá atrás e o Grêmio com grande espaço para chegar na área. E isso não estava acontecendo em jogos anteriores. Falta para o Grêmio para fazer a cobrança, Pavon, ele pega bem na bola, vem a finalização, a bola fica viva no rebote, tentou o domínio, não conseguiu. Tava livre de marcação, Vidia Sante perde grande oportunidade na pequena área. E o time do Inter tem pressa pela ponta esquerda, Semana vai embora, Matheus Bahia. Solta a bola mais atrás, trabalha rapidamente para sair jogando a equipe colorada. Tem agora o latifúndio para trabalhar. Aí pelo meio, tapa Caleb, livre de marcação, pedindo pela ponta direita, a bola mais atrás. Com o mercado, tá ele, capitão dele, Patron. Sai jogando pela ponta direita com Bruno Gomes. Bruno Gomes enfiou boa bola com o Fabinho, lado direito, leva pro fundo, erga a cabeça, vem o cruzamento, para na primeira trave. Bem demais a cobertura, Wallace para recuperar para a equipe do Grêmio. E faz o levantamento à frente, mergulha de carrinho, dá um tapa na bola. Essa bola já havia saído e o Pesolano vai à loucura na área técnica aí, falando que essa bola não saiu do lado direito com o Bruno Gomes, hein, Fabiani? O Caleb até tentou salvar, o entendimento do Pesolano é que estava em cima da linha. No lance anterior, quem vacilou foi o Vidia Sante. Poderia ficar cara a cara com o Matheus Cunha, mas estava levemente impedido. Se fosse gol, nada valeria. Capela. Os treinadores também, eles pedem respeito, calma, né? O Pesolano, ele quase invadiu o campo por causa de um lateral no campo de ataque, Pretzel. Mas e o Paulinho? O cara chega na linha de fundo, parece eu cruzando nossas brincadeiras, né? Cruzamento rasteiro no pé do cara que está distante dele. A falta de qualidade técnica impressiona. O jogo começa assim, ó, o Inter dando muito espaço e o Grêmio bem ajustado no meio de campo. É uma mudança. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda diverte e aposta não é investimento.
Perde a posse de bola o time colorado. Pela ponta direita se manda, vai embora Diego Caito. Olha o Caito aí. Vai descendo a ladeira pela ponta direita, camisa número 27. Vai pro levantamento à frente. Novamente Bruno Gomes. Mete o cabeção na bola, ela volta do setor de intermediária, campo de ataque. A bola volta rapidamente com o Giovani. Tenta fazer o domínio. Novamente pela ponta direita se manda, vai embora com o Diego Caito. Caito é quem domina, ameaça fazer o levantamento à frente. Solta no bico da entrada, grande área com o Vidiaçante. Vem o cruzamento, vem o desvio de cabeça. Mercado ganha mais uma. Mercado soberano na zaga. A bola volta do setor de intermediária para o time do Grêmio sair jogando. No setor de intermediária pela ponta esquerda com Marlon. Marlon faz a inversão inteligente da esquerda para a direita, trabalhando rapidamente com o Wallace. O Wallace passa, pede, recebe com Caito. Caito mais atrás do campo de retaguarda. Tenta fazer o domínio, depois acidentalmente atinge o jogador do Internacional. O jogo está parado, o lateral que favorece o Colorado lá pelo lado esquerdo no seu campo de defesa. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa ou seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja ou no app. Quase 9 jogados deste primeiro tempo, continua 0 Grêmio, 0 Inter, 0 Inter, 0 Grêmio, é o clássico Grenal no microfone da Bandeirantes. Olha o Carboneiro aí, trabalhando no círculo central do gramado, a bola volta do campo de retaguarda. Maripan, tá aí o jogador chileno, solta a bola pela ponta direita, se manda, vai embora Bruno Gomes já do comando de ataque. Tem Caleb aberto, bola para ele no bico da entrada, grande área, puxa para a perna esquerda, soltou, ótima jogada, trabalhou mal agora o Inter. Acabou tocando atrás da linha de cintura, tenta trabalhar rapidamente com Carboneiro no setor de intermediária, olha só, bem demais a cobertura para sair jogando a equipe do Grêmio. A bola fica viva, Pereira Cano no campo de retaguarda, se livra da posse de bola por ali, Kahneman. Solta a bola no setor de intermediária, Bruno Gomes ganha na primeira, recupera na segunda, tenta descer rapidamente o time colorado pela ponta direita, Simana vai embora com Caleb, tem pelo meio livre de marcação por ali Carboneiro, ele prefere mais um drible, mais um corte, mais uma vez, a bola atrás, trabalhando rapidamente com o jogador Vilagra. Vilagra pode até bater, tem espaço para a intermediária para trabalhar, a bola aberta pela ponta direita com Bruno Gomes novamente com Caleb, lá pela ponta esquerda, Bernabé se apresenta, a bola volta no campo de retaguarda, sem pressa para jogar o Inter, vai empatando por enquanto 0-0 o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A Bandeirantes confirma para você, tempo o placar do futebol. 10, primeiro tempo, clássico Grenal, Copa do Brasil, ida, Beira Rio, continua, Inter 0, Grêmio também 0, fala aí Bueno. Orlando Gil, goleiro destaque do Paraguai na Copa do Mundo, é anunciado como novo reforço do Lille da França. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Falta marcada, campo de defesa a favor do Grêmio com o Giovani Cabral. Tomou pancada, o jogo está parado. Alexandre Pretzel, quase 11 primeiro tempo. E o jogo em Pretzel? O Inter é anêmico ofensivamente, é um problema seríssimo durante o ano todo. É um time alérgico a atacar. E aí quando chega na intermediária não sabe o que fazer com a bola. E o Grêmio se fecha. O Grêmio se fecha, rouba a bola e sai rápido para o contra-ataque. O Grêmio me parece um pouco mais ajustado nesse início, o que muita gente achava que não poderia acontecer, principalmente pelo lado direito, com o Pavon e com o Diego Caito. E de novo vem o Caito, ótima jogada na grande área, se cruzar, saiu do gol do Grêmio, vem o levantamento à frente, Mercado estica a perna de novo, ganha bem demais o Mercado. A bola fica viva no setor de intermediária, câmbio de ataque para a equipe do Grêmio sair jogando com o Giovani Cabral. A bola pelo meio no setor de intermediária com Krovinovic. Aí abertura pela ponta direita do campo com o Wallace. Se manda, vai embora, vem o zagueirão, vem a finalização, a bola vai embora. Jogadores do Grêmio pediram um desvio que não aconteceu. Tiro de meta para a equipe colorada aí, Fabiani. Tinha todo o tempo e o espaço do mundo Wallace, por isso que ele tentou ousar, tentou surpreender o goleiro Matheus Cunha, que nem precisou pular, só olhou a bola saindo em linha de fundo, tiro de meta colorado, 11 minutos. Um abraço especial para o Marcelino Francisco de Matos, José Melo, Vivaldo Junqueira, Domingos Borges, Refaravula, Cowboy Corintiano, Orlando Sudo, um abraço para você, Aldo Almeida, Nicolas Almeida, Júlio César Calango, é a galera que nos acompanha no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Desce Inter, vem levantamento à frente na grande área, tira dali o Wallace, volta no campo de retaguarda para sair jogando sem muita pressa para jogar o Marlon vai pro levantamento à frente, ótima jogada em profundidade para Carlos Vinícius, tentou chegar primeiro, que ele toca na bola do jogador do Inter para escanteio. Maripan meio pesadão, esquisito, para onde o nariz estava virado, hein? Se ele perde na velocidade, o Carlos Vinícius chegaria livre de marcação para fazer o primeiro gol, Fabiani. E são dois caminhões ali, né, Capela? Tanto o Maripan quanto o Carlos Vinícius. Muita força de ambos os lados. O Maripan acabou tropeçando na bola e mandando para escanteio. O Grêmio é melhor até aqui, lado esquerdo vem levantamento. Escanteio, quem sabe agora na bola parada. Estamos com quase 13 deste primeiro tempo. Continua clássico Grenal para você. Escanteio, lado direito vem Pavon. É o cara da bola parada, já fez gol de falta
feito, inclusive, nessa temporada. É bom na bola aérea também o Carlos Vinícius. Tá por lá o Wallace, Kahneman também. Momento de apreensão, de expectativa, de tensão no Beira-Rio. Vem levantamento, vem Grêmio, vem Pavon. Pegou mal na bola. Elogiei tanto que ele bateu meia canela no primeiro pau, hein, Fabiani? Aquele cruzamento que deixa o zagueiro louco da vida, né, Capela? Porque ele cruza o campo para ir para a grande área, tentar o gol de cabeça, mas foi na altura da cintura, presa fácil para a defesa do Inter. Kit transmissão e amortecedor para sua moto pode contar com a durabilidade e segurança Nakata. Bola mais atrás do campo de retaguarda, sem muita pressa o Grêmio para sair jogando. Com quase 14 deste primeiro tempo, por enquanto 0-0 no Beira-Rio. Lado esquerdo do campo, recupera rapidamente o time do Inter, mas com falta. Pegaram ali o Carboneiro, Diego Caito tá caído. E o Carboneiro diz que não tocou no jogador do Grêmio. Tá caído, sentindo muitas dores, segundo ele, hein, Fabiani? E a arquibancada do Beira-Rio tá junto com o Carboneiro, porque foi de fato uma abraçada muito leve. E que se o juiz não apita, seria um lance de 3 contra 2 do Internacional, mas assim entendeu o Abate-Abel. Falta pro Grêmio e ficou sentindo o Diego Caito. Pesolano tá maluco, hein, Capela? E com razão, foi nada. Ramon Abate-Abel marcando falta à distância, certo? Apito à distância. Apito à distância. Impressionante isso. A gente que falou tanto sobre o Ramon Abate-Abel, para ele não atrapalhar, mas nem 15 do primeiro tempo, os dois treinadores já irritados, uma barbaridade até aqui. Alô, Marcelão Cruz, grande Marcelo Cruz, sempre com a gente no microfone de esportes da Bandeirantes. É uma figura, hein, velho? Isso aí não vale nada, não vale o feijão que come, viu? Tem pizzaria segunda, né? Não? Pergunta pro Marcelo para confirmar. Agosto é mês de retorno, Premier League Campeonato Italiano. Estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. É que foi falta isso aí, Você tá falando que não foi falta, mas o Caito tá caído até agora recebendo Mas onde é que foi falta, viu? Os dois disputam a bola e ele tenta se desvencilhar e óbvio que ele põe a mão aqui, ó. Só pra abre a imagem no YouTube aí, vai, vamos lá. Abre a imagem, ele faz isso aqui, ó. E tira o jogador do jogo, no corpo. Isso não é falta em nenhum lugar do mundo, pelo amor de Deus. E a Maca tá aí, retirando o jogador da equipe do Grêmio. Vai ficar um minuto fora. Vai ficar um minuto fora, é isso aí mesmo. Um minuto fora para atendimento. Enquanto isso, a Bandeirante gira e confirma para você. Tempo o placar do futebol. Hélio Castilani, um abraço para você, ou melhor, Castiliani, um abraço para você, a galera com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Confirmando, quase 16, primeiro tempo é Copa do Brasil. No Beira-Rio continua Inter 0, Grêmio também 0. E aí, vamos lá, Lucas Bueno. O Flamengo encaminhou a venda do ponta Gonzalo Plata para o Dínamo de Moscou da Rússia por 10 milhões de euros. Olha só, 10 milhões de euros. Então o Plata foi embora do Flamengo. É importante informação. Venderias, Pretzel? Claro, boa venda. O Flamengo tem condição de renovar o elenco e tal. Vai liberar o Everton Cebolinha também. Plata meio indolente. É um jogador mais indolente. Depois Foi importante na Copa do Brasil. 10 milhões de euros, ele já tem o quê? 27, 28 Seria anos? titular no Inter, o Plata? Até no Corinthians. Seria presidente do Corinthians e do Inter. Tá recuperado por ali o Caito, mas segue fora do campo de jogo. O Grêmio tem 10 jogadores. A bola volta do setor de intermediária, tenta fazer o domínio por ali no bate-rebate Noriega. Ele perde a posse de bola para Vilagra. Fica vivo no círculo central do gramado, mais atrás do campo de defesa. Domina sem pressa o Grêmio para sair jogando no campo de retaguarda. O Everton despacha a bola para frente, mas de forma equivocada. A bola volta viva pela ponte direita do campo rapidamente com Caleb. Caleb domina, tenta o passe errado. Dá de graça para a defesa do Grêmio, que rechaça novamente e dá no peito do Vilagra. Aí Bruno Gomes é quem domina. Solta a bola no setor de intermediária novamente Vilagra. Vilagra não sabe o que fazer da bola. O Pesolano pede rapidez para o jogador do Inter, mas ninguém se mexe. A bola foi solta com o Bernabé na grande área. Perdeu a posse de bola. Marlon primeiro que ele estica o pernão e rechaça para o campo de ataque. Ninguém do Grêmio no comando de ataque. E o Caito tá ali voltando para o campo de jogo com muitas dores na região do ombro, hein? Para ficar de olho no jogador do Grêmio, lateral direito. Enquanto isso, o Inter vai descer. Carboneiro enfiou, boa bola com o Matheus Bahia, cruzamento nas mãos do Everton. Tava livre de marcação, tentou pegar de primeira e deu nas mãos do ex-goleiro do Palmeiras aí, Fabiani. E o Everton deu a bronca no Caito, porque ele voltou, mas aquela avenida nas costas dele estava aberta. Foi por ali que o Inter tentou e assim deve ser a realidade do Colorado pro resto do jogo. E o Grêmio vai tentar descer mais uma vez no setor de intermediária. A bola foi solta, ótima jogada pela ponta direita com Caito, dominou na grande área, se bater, saiu o gol. Ótimo corte, que jogada, perna esquerda, ninguém chegou, vai pra finalização em cima da marcação. Ainda volta viva com Vidia Sante, cai na entrada da
área, o árbitro mandou seguir. Vidia Sante fica indignado e o Internacional tem contra-ataque rápido para ligar. Carboneiro vai descer pela ponta esquerda do campo, ninguém se aproxima. Carboneiro puxou, perna direita, 3-4 em cima dele, tentou passe errado. Podia ter batido pro gol, ele tentou o passe no facão, o Vitinho não entendeu, o Bernabé não foi. O jogo tá parado nas mãos do goleiro do Grêmio, Fabiani. E o Carboneiro é ponta, mas hoje é centroavante, então tem que entender que a função dele em campo é fazer gols. Foi solidário demais, até com a defesa do Grêmio, que fica com a bola com o goleiro Everton na grande área. O Grêmio só tem uma jogada, o Everton joga a bola lá na frente, o Carlos Vinícius divide com os zagueiros e aí na segunda bola o Grêmio tá levando vantagem. O Carlos Vinícius está incomodando com o corpo os dois zagueiros veteranos. E aí o Grêmio já entrou 2 vezes na área por causa disso. Rouba a segunda bola e abre pro Pavon. Esse é o perigo, é a única jogada lá. Outra bola pro Carlos Vinícius, outra bola. Aí é falta, né? Carlos Vinícius acabou trombando ali sem bola em cima do Mercado. E o Mercado reclama de uma cotovelada. E o Carlos Vinícius parte pra cima do Ramon Abateabel. E o Mercado coloca o dedo em riste na cara do árbitro do jogo aí, Fabiani. Ó, cotovelada, Capela. Pode ser que tenha rolado, viu? Eu vi um gatilho ali do Carlos Vinícius que soltou o braço para cima do Mercado, que ficou sentindo por ali. O Carlos Vinícius é muito forte, tá usando isso em favor dele e tá se estranhando com o Mercado, aparentemente sem nenhuma análise, revisão do VAR, mas teve um braço do Carlos por ali. Essa é a jogada do Grêmio, certo? Bola forte no Carlos Vinícius, ele divide, a bola espirra e o Grêmio tem espaço para entrar na área. O Inter marca muito mal. E o Inter, que é anêmico ofensivamente, chega perto da intermediária, não sai absolutamente nada. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor, é Mafre Brasil. Daqui a pouquinho, um abraço à nossa audiência no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É clássico Grenal. Grenal no microfone de esportes da Bandeirantes. O Grêmio vai tentar descer. Campo de retaguarda com o Marlon. Vai pro Chicão pela frente. Sobe no setor de intermediária. Tenta fazer o domínio. Toma pancada o jogador do Grêmio. Chegaram duro por ali em cima do Krovinovic. Jogo tá parado. Sem bola, hein? Mercado chega atrasado. Pega nas costas do jogador croata, hein, Fabiani? É, Krovinovic, seja bem-vindo ao Grenal. Vestindo a 10 do imortal do Grêmio, ele toma uma carga nas costas do Mercado, que foi revidar o que o Carlos Vinícius fez nele, mas escolheu o alvo errado, falta Grêmio lado esquerdo. Jogo tá parado, falta marcada para o time do Grêmio fazer a cobrança. A Bandeirante gira e confirma para você o tempo e o placar do futebol. Temos 20, primeiro tempo. O microfone de esportes da Bandeirantes continua. Jogo de ida, Copa do Brasil, quartas de final, Beira Rio, Inter e Grêmio 0-0. E aí, Bueno? Um fundo árabe apresentou uma proposta para comprar o América Mineiro, prometendo pagar todas as dívidas e ainda fazer um investimento de mais de 800 milhões de reais para contar com o clube mineiro. Daqui a pouquinho no intervalo inteligente Bandeirantes, o homem do fôlego vem aí, Ricardo Capriotti para comandar o Brasil inteiro. Falaremos sobre essas e outras informações, hein? Já pensou um fundo árabe comprando o Ameriquinha? O América Mineiro? Maravilhoso, hein? E o Grêmio por aqui vai tentar descer novamente pela ponta direita com Caito. Leva pro fundo, vem o cruzamento. Fechou a porta dele. Olha o Carboneiro onde tá, hein? Alexandre Pretzel, 21 primeiro tempo. O Carboneiro, que é centroavante no Inter, fazendo um trabalho sujo, marcando lá na bandeira de escanteio no campo de defesa, hein, Pretzel? E é o que ele tem que fazer, porque o Grêmio já chegou 2 vezes com 2 contra 1. Caito e Pavon em cima do Matheus Bahia, que é um lateral fraco, né? Olha, nós temos 21 minutos de jogo. Tecnicamente o Grenal é sofrível. Sofrível. Agora mais um jogador caído, o Bernabé, reclamando de uma cotovelada. É na frente do árbitro e na frente do Pesolano. O Bernabé tá caído no campo de jogo, vai ter que paralisar. Depois de muita espera, muita demora, o Ramon Abateabel paralisa. Não tem jogo. O Pesolano, ele sai da área técnica, parte para cima do quarto árbitro e o Bernabé tá cobrando cartão vermelho por parte do Giovanni Cabral e do Kahneman, hein? O Kahneman, que não é flor que se cheira, e não tive a impressão de um gatilho de cotovelada, hein, Fabiani? Aí é argentino com argentino, né, Capela? Mas não houve nada mesmo. De fato, o Bernabé parecia que estava se desequilibrando, iria cair no chão e aproveitou da circunstância para cavar uma falta. Eu vou ficar muito surpreso se o Pesolano terminar o jogo sem cartão, hein? Ah, tem toda a razão. Não foi nada. Argentino sem sangue, pô. Vai pro jogo e corre. Kahneman jogou o corpo no Bernabé que se atirou, foi nada. Já tá de pé o Bernabé. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados do trabalho profissional. É bom trabalhar com Vonder. 22,5 deste primeiro tempo, continua Internacional e Grêmio, por enquanto 0-0 no campo de defesa, sai jogando a equipe do Imortal. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade, há 25 anos, aqui a conta fecha na loja ou no app.
Bola volta do campo de retaguarda, o Everton foi fazer um chutão pra frente, deu de graça pro jogador do time do Inter, que é o Carboneiro. Carboneiro dominou, fintou, tentou abrir, passe em grande área, cai no campo de jogo. E o Vitinho pede o último toque do jogador do Grêmio, o Wallace. Tive impressão apenas de tiro de... Oh, posso falar, na moral, os jogadores também são insuportáveis. O último a tocar na bola foi o jogador. Agora fiquei na dúvida. Mas que eles reclamam de tudo, hein, Fabiane? O tempo todo, dos dois lados, essa é a realidade de um Grenal mais disputado na voz do que propriamente na bola. Era o Wallace com o Vitinho por ali. No entendimento do Abate Abel, foi melhor o zagueiro. Carlos Vinícius domina, tenta fazer o peão na marcação em cima do Maripan. A arbitragem mandou o jogo seguir, a bola foi aberta pela ponta direita e a arbitragem paralisou e marcou. Jogadores do Inter partem para cima, pedindo um cartão amarelo ali para o Giovani Cabral. Carlos Vinícius também na jogada, quer dizer, me parece ali o Bruno Gomes, é isso? O Bruno Gomes está caído e recebendo ali uma pancada no tornozelo direito, numa jogada envolvendo o Carlos Vinícius e depois o Giovani Cabral, que chega atrasado e pisa aparentemente, acidentalmente, no pé do lateral do Inter, hein, Fabiane? Me pareceu dessa forma também, viu, Capela? Mas ficou ruim pro Bruno Gomes, que tá com cara de dor, ajustando por ali o meião. Ficou sentindo nessa entrada do Giovani Cabral, como você disse, sem tensão, mas sem tensão também machuca, e foi isso que aconteceu com o 15 Colorado. O Grêmio cometeu 5 faltas, 4 foram do Cabral. 4, tá com licença para bater. Ou o Ramon Abate Abel controla isso aí, ou o jogador ele vai fazer faltas em sequência e o árbitro não tá fazendo nada. O Vivaldo manda uma mensagem interessante aqui, ó. Jogadores ou atores coadjuvantes? Exatamente, que os caras tentam ludibriar a arbitragem o tempo inteiro. Tá recuperado o Bruno Gomes e a bola volta do campo de defesa para a equipe do Grêmio sair jogando. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Luiz Castro vai à loucura na área técnica pedindo falta para o Grêmio, que recupera a posse de bola e se manda para o campo de ataque. Diego Caito pela ponta direita faz o break em cima da marcação, trabalha rapidamente com Vidia Sante. Aí pelo meio com Krovinovic. A bola volta mais atrás, tenta bater a carteira do jogador do Colorado, mas a arbitragem paralisa e marca a falta. Falta marcada do Vitinho em cima do Walter Kahneman. Perdi as contas de quantas faltas temos, hein, Fabiane? É verdade, uma série delas. Todas em seguida, o Pretzel informa por aqui 11 faltas, 6-5 neste momento, só 25 minutos jogados, menos de uma a cada 3 minutos, hein, Capitão? Exatamente, uma vergonha até aqui o desempenho das duas equipes. Enquanto isso, a bandeira te gira e confirma para você tempo e o placar do futebol. 25,5, primeiro tempo. No Beira-Rio continua jogo de ida, Copa do Brasil, quartas de final. Grenal, Inter e Grêmio até aqui 0-0. Fala, Bueno. Dibu Martínez, goleiro campeão com a Argentina em 2022, finalista em 2026, deve ser o novo reforço do Chelsea. Valores ainda não foram revelados. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Capela, pois não. Números do Ramon Abate Abel, média de 5,3 cartões por jogo em amarelos e 29,3 faltas por jogo. Ambos números acima da média do Campeonato Brasileiro. Acho que hoje sobe ainda mais essa média. É, mas até aqui, Pretzel, Ramon Abate Abel tentando controlar a parada no gogó. E o jogo é horroroso, né? Os dois times realmente dando espaço até intermediária para os dois. E depois, faltas e faltas. Jogo parado, muitas divididas. Mas tecnicamente, até agora, um jogo fraco. Inter tenta descer, lado direito, a bola chega até Caleb, trabalhando com a perna esquerda, tenta o passe em profundidade, erra, volta viva com ele no rebote, deu sorte, mais atrás com o Bruno Gomes, aí para Vidiacente não, com o Vidiaga. Vidiaga quem domina pelo setor de intermediária, trabalha rapidamente com o Vitinho. Vitinho perde a posse de bola, pede falta, a arbitragem manda seguir. Tem contra-ataque rápido para a equipe do Grêmio, são 2 contra 3. A bola foi atrás da linha de cintura, tenta fazer o domínio por ali, Carlos Vinícius, pela ponta esquerda, ninguém se aproxima, agora sim Giovani Cabral, bola mais atrás, bem demais a cobertura, bem demais a cobertura, dá um tapa na bola, Caleb joga a bola para fora, lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Grêmio desce, lado direito, Diego Caeta quem domina com a parte inteira do pé, solta a bola mais atrás para trabalhar rapidamente com o Wallace pelo meio com o Vidia Sante, mais atrás da bola com o argentino Walter Kahneman. Kahneman é quem domina a marcação individual por ali do Vitinho, volta trabalhando rapidamente pela ponta esquerda com o Marlon mais atrás ainda com o goleiro Everton, sem pressa para sair jogando, trabalhando com a perna esquerda
esquerda, ninguém se aproxima, é obrigado a dar um chutão pra frente, buscando a velocidade do Giovani Cabral. Cabral tenta desviado em cima, buscando o Carlos Vinícius, perde a posse de bola. Antecipa primeiro que ele, Mercado. A bola volta viva no rebote a favor do time do Grêmio. E uma liberdade gigantesca para trabalhar. Bola foi aberta com o Diego Caito, veio levantamento à frente, em cima da marcação do Matheus Bahia. Se livra da posse de bola, joga praticamente para fora do estádio. E a bola vai para fora, lateral que favorece a equipe do Imortal para fazer a cobrança. Cabos elétricos Sil, Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você sabe, pode confiar. Lateral para o time do Grêmio, já cobrado pela ponta direita com o Diego Caito, vai para o levantamento à frente, Maripan ganha. A bola volta viva no rebote, vem a finalização, Torto. Pega mal na bola por ali, Noriega, tiro de meta para o Inter cobrar. E o Noriega joga de volante, por vezes de zagueiro, mas a finalização passa longe de ser uma especialidade da casa. A bola pingou na frente dele e desviou no pé. Dá para dizer um desvio no pé e não um chute, vai para fora, tiro de meta colorado. Alexandre Pretzel, 29, primeiro tempo, segue tudo igual, Inter e Grêmio 0-0, Pretzel. O jogo tem um atleta em campo que joga futebol. Krovinovic, croata, é o único cara que para, pensa e tenta jogar futebol. No mais é dividida, pegada, luta, né, e se joga pouco. Inter recupera lado direito com Bruno Gomes, se manda, vai embora, tomou a carteira dele por ali, o jogador Giovani Cabral, tenta descer lado direito, Carboneiro escapou do carrinho, ótima jogada, tenta a caneta, perde a posse de bola, recupera para o time do Grêmio pela ponta direita do campo, Marlon trabalhando com Krovinovic, a bola chega até o setor de intermediária com um jogador que é Giovani Cabral, faz a inversão inteligente, bem demais do campo de retaguarda com o Diego Caito, componentes de suspensão, transmissão e direção para carro ou caminhão, você sabe, pode contar, é Nakata Brasil. Daqui a pouquinho, intervalo inteligente, Bandeirantes no comando dele. Ricardo Capriotti, o homem do fôlego, vem aí para comandar o Brasil inteiro. Bola volta no campo de retaguarda para a equipe do Grêmio, saiu jogando com o Noriega. Ninguém se aproxima, solta a bola no círculo central, na roda gigante pela ponta direita do campo com Wallace. Wallace mais atrás com Kahneman. Kahneman trabalha a jogada, ameaça fazer o esticão, ameaça fazer o levantamento. Solta a bola curtinha pela ponta direita com Wallace. Wallace se manda para o comando de ataque, volta mais atrás com Vidia Sante. Vidia Sante com Noriega. Agora sim, encontra a ótima bola com Diego Caito. Caito se manda para o campo de ataque, faz o break na marcação, volta do campo de retaguarda, fecha a porta para ele, Matheus Bahia, sem pressa o Grêmio para sair jogando, enquanto isso a Bandeirante gira e confirma para você, tempo e o placar do futebol. Temos 30, primeiro tempo. O placar da Bandeirantes no Beira-Rio continua quartas de final, jogo de ida da Copa do Brasil. Inter e Grêmio vão empatando por 0-0. Fala aí, Lucas Bueno. Marquinhos, zagueiro brasileiro do PSG, recebe o prêmio de Fair Play da Champions após atitude com Gabriel Magalhães no dia da final em que o zagueiro brasileiro erra uma das penalidades. Luiz Gustavo Dalenga, um abraço para você, valeu Luizão. Vivaldo Junqueira, Domingos Borges, Lebela, João Batista Barbosa, Refaravula, Rafael Aparecido, Wellington Palmeirense, Aldo Almeida, Toninho Lobo. É a galera que nos acompanha no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grêmio vai tentar descer, quem sabe agora com o Diego Caito. Bola volta mais atrás, sem muita pressa para sair, jogando a equipe do Imortal no seu sistema de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Levantamento buscando a casquinha por aí do Carlos Vinícius, perde a posse de bola, recupera para a equipe do Grêmio, que jogo horroroso, o jogo tá parado, falta marcada do Noriega em cima do Vitinho. Fala, Fabiane. Carga nas costas do Vitinho por ali, um jogo de bate e volta, um chutão para lá, um chutão para cá e muitas faltas marcadas, dessa vez mais uma que favorece o Inter. Natal Gomes está aqui com a gente, valeu Natal, um abraço para você, diretamente de Serranópolis em Goiás, ouvindo o microfone de esportes da Bandeirantes. Eu acho engraçado, vou contar rapidamente um bastidor. A bola está no campo de defesa do Inter aqui. E conforme os times vão errando e erram demais, Pretzel gesticula de um lado, Fabiane do outro. E isso irrita o torcedor, porque o jogo não flui, hein, Pretzel? Não tem nada. Mas assim, ó, a mim não surpreende. O Fabiane é testemunha e o Bueno também. Os dois times são horrorosos. E eu não esperava outra coisa que não fosse esse jogo aí. Vai ser um jogo, é o Grenal do caos, certo? Mas tem um cara que está tentando jogar bola, que é o croata Krovinovic, é o único, o resto tudo é, sabe, passe de lado, sem tentar uma jogada e muito chutão para frente. E o jogo está parado mais uma vez, o Kahneman cometeu uma falta em cima do Carboneiro, aí ele fez um sinal de piscina, mas ele deu no meio do Carboneiro. O jogo está parado, 32 jogados neste primeiro tempo, falta marcada para o time colorado, quem sabe agora, hein? Na bola parada, o time da casa, quem sabe agora? Carboneiro, lado direito, câmbio de ataque próximo ao bico da entrada da grande área. Carboneiro, perna direita, vem Caleb, perna esquerda, sai Caleb da bola, vem Carboneiro, vem levantamento, segunda trave, subiu, Wallace faz o corte. A bola vai saindo do outro lado, lateral que favorece
favorece a equipe colorada para sair jogando. Com a Mafre, todo o caminho é mais seguro. Só vai, fale com o seu corretor, é Mafre neles. Tinha pressa para fazer a cobrança por ali. O Bernabei deixa a bola curtinha com o Matheus Bahia para fazer o levantamento. Levantamento à frente do peito do Vitinho. Trabalha rapidamente no setor de intermediária com o Bruno Gomes. Mais atrás com o Mercado. Mercado trabalhando pela ponta direita. Semana vai embora. Caleb trabalhando sempre com a perna esquerda. Camisa 30 Colorado. Fica sem opção para jogar. Volta mais atrás ainda com o Mercado. Mercado pelo meio com o Vidagra. Vidagra quem domina pela ponta direita. Semana. Bruno Gomes vai para o levantamento à frente. Vai para o esticão. Levantamento horroroso. Está nas mãos do goleiro Everton. Criatividade zero do meio campo do Colorado, hein, Fabiane? E daqui a pouco é alvo para análise. O Grêmio marca bem ou o Inter ataca mal? Ou os dois? Vamos analisar isso daqui a pouco. Não, o Inter é anêmico ofensivamente. Não tem nenhuma jogada. E o Grêmio tem uma jogada. Sabe qual é a jogada? É o balão no Carlos Vinícius. Mas pelo menos tem, certo? O Grêmio não se inibe e jogar a bola no Carlos Vinícius. O Inter nem isso faz. Mas mostra muito. Pô, o estádio lotado, né? O torcedor ainda vai, né? Paga tudo para ver uma pelada dessa gigantesca. É verdade. Bota no campo de defesa, Grêmio com dificuldade para sair jogando, coisa horrorosa. Diego Caetano se livra da posse de bola, ganha mais altura do que distância, vem o levantamento buscando Carboneiro na segunda trave, quase chegou, esticou a perna, a bola passa na frente dele, lambe a trave esquerda, o Everton só acompanha, tiro de meta para o Grêmio fazer a cobrança, Fabiane. E aí é o passe diferente que o Internacional está esperando, veio dos pés do Vidagra, em passe cavado pelo lado esquerdo, se o Carboneiro se joga na bola, talvez chegasse, por pouco o Inter não finaliza. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse agora consórciovw.com.br. Inter descendo com Carboneiro, ele é bom de bola. Carboneiro marcado por 1, 2, 3 jogadores. Lado direito se manda para o campo de ataque, tenta o cruzamento, passa por todo mundo. Vai saindo lá do outro lado pela ponta direita com o Diego Caetano. Caetano é quem domina, 2, 3 em cima dele. Tenta o passe na paralela, tenta fazer o domínio. Vidia Sante perde a posse de bola mais com falta. O jogo está parado, mais uma falta marcada, campo de defesa. Sem pressa para jogar a equipe do Grêmio. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha da loja ou no app. A Bandeirante Gili confirma tempo e o placar do futebol. 35, primeiro tempo. Continua, Copa do Brasil, jogo de ida, quartas de final, Beira-Rio, Inter 0, Grêmio 0, jogo ruim até aqui, pois não, Bueno? Após eliminação na Sul-Americana, o River Plate anuncia a saída de Eduardo Cudê após não conseguir se classificar contra o Santa Fé. Vamos ver agora o Grêmio tentando descer pela ponta esquerda, Marlon perde a posse de bola, recupera o time colorado no campo de defesa, 35, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, bom. O Inter não tem nada até aqui e o Grêmio tenta só uma única jogada. A casquinha do Carlos Vinícius que não ganhou nenhuma até aqui. Pois não, Pretzel? Exatamente isso, né? E aí o Bernabei jogando de meia, praticamente não acontece nada. Não há nenhum jogador de área. Então o Inter chega na intermediária e não tem ninguém para tabelar, ninguém para fazer parede. Eu vou te falar, o Alejandro é fraquíssimo, mas pelo menos ele é da área. Pelo menos ele seguraria dois zagueiros. Em duas áreas, hein? Mas seguraria dois zagueiros. O Inter, aí tem o Sanabria no banco. Ah, não tem condição, não sei, põe pra jogar, faz alguma coisa, né? Mais uma falta. Mais uma falta, marcada em cima do Mercado. Alô, Manuel! Alô, mestre Zaidan, ouvindo o microfone de esportes da Bandeirantes. Grande Maluquinha, um abraço pra você. O Inter vai tentar descer. Vamos, Inter, quem sabe agora. No levantamento à frente, ótima jogada, tentou o domínio, não teve o Caleb. Um passe simples até, Fabiano. Era uma fatiada do Maripan, jogador chileno. Não encontrou o Caleb, a bola vai embora, lateral pro Grêmio. E não faltou esforço do Caleb, que se jogou na bola, ela pega no pé de apoio, se perde em linha lateral. O Inter tenta subir, fazer o Grêmio parar de respirar um pouco. Por enquanto, pouca bola jogada no Beira-Rio, Capela. Cecília Bicar, David, tá aqui com a gente. Aldo Almeida, Yuri Fiori Matos, Sérgio Sakaguchi, valeu Sakaguchi, tamo junto demais. Anailton Vendas, Elias Rodrigues, Ivaldo Junqueira, Júlio César Calango, Aldo Almeida. É a galera conosco nos acompanhando, mais de 2.500 aparelhos conectados no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. 37 jogados, repito para você, primeiro tempo, continua clássico Grenal, 0-0 Inter e Grêmio. O Grêmio tenta descer, vamos ver se capricha agora. Bola foi solta na entrada da grande área, Carlos Vinícius perdeu o gol! Carlos Vinícius perdeu a chance!
era uma zaga completamente escancarada do Inter. Na roubada de bola do Vidiaçante, colocou na manteiga para o Carlos Vinícius. Ele levou para a perna esquerda. Se ele leva para a direita, certamente ele finalizaria em boas condições, Fabiani. Tentou enfeitar o Carlos Vinícius, que implora por uma chance como essa. Uma chance muito pouco espontânea. Uma bola perdida pela defesa do Colorado. Deixa o centroavante do Imortal cara a cara. A melhor chance do jogo é do Grêmio, 0-0. Que chance, perde. Daqui a pouquinho vem Alexandre Pretzel pela ponta esquerda do Inter. Vai descer. Matheus Bahia passa, pede, recebe. Ótima jogada em profundidade com o Vitinho. Veio o cruzamento. Para na primeira trave o Wallace. Primeiro que ele. A bola volta viva no setor de intermediária. Vidiagra perde a posse de bola. E aí ganha o leitão da noite por ali o Wallace. Se livra da posse de bola. Ela fica viva, pererecando no setor de intermediária. Câmbio de ataque pro Grêmio. Sair jogando. Bola trabalhada com o Giovanni Cabral. Tenta o passe em profundidade de bote errado. Ele dá a bola de graça pro Colorado sem muita pressa para jogar com o Maripan. Maripan parece uma carreta. Pois não, Pretzel. Que chance, perdeu o Carlos Vinícius. Porque quem saiu com a bola foi o zagueiro Maripan querendo dar um passe acadêmico na frente do meio de campo. Aí o time do Inter todo desorganizado, a bola veio pro Carlos Vinícius sozinho dentro da área e ele perde a melhor chance realmente. E o Vitinho perde a bola, o Grêmio foi atira. nada, absolutamente nada, os jogadores também se atiraram. E o Caito tenta o chapeuzinho, mas completamente errado. Dá sorte ainda Giovanni Cabral, fica com a posse de bola, mas perde para a própria bola, tropeçou na bola o Cabral. Bola foi aberta pela ponta esquerda, Matheus Bahia tenta escapar da marcação, Bernabé toca por último na bola o jogador do Grêmio. Lateral que favorece a equipe do Internacional no seu campo de ataque. Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. 39 deste primeiro tempo, continua por enquanto 0-0. Carlos Vinícius tenta fazer o domínio, faz o peão na marcação, perde a posse de bola, recupera a equipe do Inter. No setor de intermediária, trabalha rapidamente com o Vidiagra. Ele quem domina, ninguém se aproxima, ele fica parado no meio campo, esperando alguém se movimentar. Agora aparece Carboneiro. Carboneiro vai ser obrigado a começar mais atrás, trabalha rapidamente, curtinha pelo ponto esquerdo do campo e o árbitro paralisa e marca a falta. Olha, me arrisco a dizer um dos piores jogos até aqui que eu já trabalhei. A gente não pode mentir para a audiência, não. A gente tem que valorizar o produto, o jogo que estamos transmitindo. A gente não vai mentir. Que coisa grotesca até aqui o clássico Grenal, hein, Pretzel? E nenhuma surpresa até agora, do que eu esperava e do que eu acompanho a dupla Grenal há 50 anos, certo? É uma das piores fases das duas diretorias. Destruíram os clubes, certo? Acabaram com os clubes e os dois times são inqualificáveis tecnicamente, viu? Com dois treinadores hoje, também, tem que botar na conta dos técnicos também. Dois treinadores fracos, viu? Mas o Grêmio mais organizado que o Inter hoje. Você ouve o sinal técnico da Bandeirantes marcando para você. Tempo o placar do futebol. 40, primeiro tempo. Continua no Beira-Rio, jogo de ida, Copa do Brasil, quartas de final, jogo no Beira-Rio. Continua Inter 0, Grêmio também 0. Fala, Bueno. Após tentar contratar Endrick do Real Madrid, o Liverpool não consegue o brasileiro e deve fechar com o Barcola francês do PSG. Um abração para Roberto de Andrade Xavier, tá sempre com a gente aqui acompanhando o microfone da Bandeirantes e continua, o jogo tá parado. E agora o Wallace abriu demais a asa, acertou o rosto do Bernabé e a arbitragem, a pergunta é, marcou ou não marcou falta? O Kahneman faz um sinal aí, ó, de cai. E eu tive a impressão de primeiro falta no Bernabé, falta do Bernabé. E aí depois ele abre a asa, o Wallace, e acerta o rosto do argentino, hein, Fabiani? O Bernabé dá uma carga nas costas do Wallace muito leve, tanto é que o zagueiro nem cai no chão. E o Wallace revidou com uma abraçada no rosto do lateral esquerdo, hoje ponta argentino, que fica no chão cheio de dor. O Everton, é claro, fazendo aquela pressão para cima do Ramon Abate-Abel. Para mim, particularmente, nada a marcar. O entendimento da arbitragem, posse de bola gremista. Pretzel. Falta de quem aí nesse lance? Se tiver que marcar alguma falta, é falta do Wallace no Bernabé no último lance. Cotovelo aberto. Se tiver, certo? Mas aí o Bernabé empurrou primeiro. Ó a treta aí, ó. Tava demorando, Eles, Matheus Bahia, Vitinho. Não jogam nada. É isso aí. E subiu o cartão amarelo para alguém no bolo, me parece o Carlos Vinícius, hein? Carlos Vinícius, jogadores agora se estranham. Tem jogador do Inter caído no campo de jogo. O Everton sai lá da meta dele, cruza o campo para bater boca com os jogadores do Inter. Estava demorando, um espetáculo lamentável dessas duas equipes que tecnicamente não jogam nada, estão lutando contra o rebaixamento e não à toa
jogam um futebol ridículo até aqui nesta primeira etapa, Fabiane. Pressão pelo lado dos gremistas por um cartão a alguém da equipe do Internacional. E há um gesto que eles estão fazendo todos em torno de um mesmo jogador do Colorado, Matheus Bahia, que foi quem deu início à confusão. Tudo começa porque o Carlos Vinícius vai lá acelerar o Bernabé. E o Matheus Bahia toma as dores do Bernabé, dá um empurrão no Carlos Vinícius e aí fecha o tempo. Por enquanto, só um cartão amarelo confirmado e é pro 95 do Grêmio. O Carlos Vinícius que não estava no grupo dos pendurados, nenhum dos dois lados. O Matheus Bahia merecia um amarelinho também, né, Pretzel? Afinal de contas, ele que jogou a fagulha que pegou o incêndio, né? Eu acho que ele vai dar o cartão pro Matheus Bahia, acho, ele tá com o cartão na mão. Matheus Bahia, viu, que não joga absolutamente nada, é um dos piores laterais esquerdos da história do Inter, né? Mas foi lá, tomar um cartão de graça. Confirmado. Não, e aí esse cartão, quem leva a vantagem é o Grêmio, porque tu tem um defensor que tá marcando 2 caras do lado dele. Até nisso o time é desorganizado, ali é pouco inteligente ainda. Carlos Vinícius foi lá provocar, ganhou o cartão, mas cavou um cartão pro jogador do Inter. E o mercado deu uma peitada agora do Carlos Vinícius. Esse jogo não vai acabar bem. O mercado e o Carlos Vinícius não estão se entendendo por ali. Vamos ver na próxima bola quebrada do Everton lá nesse primeiro tempo, e não foram poucas, como vai ser a relação entre defensores colorados e atacante gremista. Feia coisa. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. 43,5 do primeiro tempo, certamente pelo menos aí uns 5 de acréscimos. Giovani Cabral domina a bola do campo de defesa, tomou pancada do Carboneiro. Tá parado mais uma vez, falta marcada um pouco mais dura em cima do jogador Giovani Cabral, hein, Fabiane? O Giovani Cabral fez algumas faltas, foram 4 nesse primeiro tempo, e os jogadores do Inter revidam no jogador de Cabo Verde, que pouco mostra futebol no Beira-Rio. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados. O trabalho profissional é bom trabalhar com Vonder. Grêmio tenta descer pela ponta direita, domina, sai jogando primeiro que ele na antecipação, Mercado. Dá um tapa na bola, joga para lateral de graça para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. 44, primeiro tempo, Pretzel. Primeiro tempo horrível, mas e aí? Os acréscimos do primeiro tempo em Pretzel? Eu não daria nenhum em respeito ao público. Eu encerraria com 45 minutos em respeito ao público, certo? Só isso, a quem pagou o ingresso. Lateral pro Grêmio, sair jogando, vai pro levantamento à frente, perde a posse de bola do time colorado. Recupera com o Wallace, vai pro levantamento à frente, despacha, rechaça por ali, segue primeiro que ele, Mercado. Recupera pro time do Colorado, tem contra-ataque rápido, quem sabe agora se capricha, sai o gol. Carboneiro na grande área, puxou, fez o break, perna esquerda, passou na linha da bola. Ainda domina, mas aí comete a falta. Open bar de erro do Carboneiro, ele dominou em condições, aí ele foi dar o cobre na marcação do Kahneman. A bola ficou atrás ali, a cintura, ele tropeçou literalmente na bola, foi pro drible e comete a falta do argentino, o jogo tá parado, falta do campo de defesa, Fabiane. O Noriega e o Marlon chegaram no Kahneman e comemoraram essa falta sofrida pelo argentino como se fosse um gol, porque foi um desarme limpo e bonito dele para cima do Carboneiro, que reclama bastante, lamenta pela falta cometida na reta final do primeiro tempo, por hora sem sinalização de acréscimos. Não, subiu a placa, 6 minutos, somos a 51. Meia dúzia aí, Pretzel, tá vendo? Pra sua alegria. Isso é um masoquista, esse Ramon Abate-Abel. Agosto mês de retorno, Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Alerta de treta, agora tem um jogador caído do Internacional. Carlos Vinícius partiu para cima da marcação, acidentalmente acerta o jogador. Protocolo. E agora, atenção, protocolo do Ramon Abate-Abel. Ele cruza os braços e ele fala o seguinte: comigo apenas os capitães vão conversar. O Carlos Vinícius domina a bola meio esquisito e ele pisa acidentalmente no Bruno Gomes, mas antes ele teria dado uma cotovelada no lateral da equipe colorada. Ele já tem cartão amarelo, ele tem que ser expulso, Carlos Vinícius, Fabiane. Reclamação, ela é generalizada por parte dos jogadores do Internacional. O Carlos Vinícius primeiro dá o braço no rosto do Bruno Gomes, em seguida pisa no lateral da equipe do Internacional. Todos reclamam, o Carlos Vinícius ele já tem amarelo, por enquanto sem nenhuma sinalização por parte do Marco Aurélio Fazecas, o árbitro de vídeo do jogo. Lembrando que pelas novas orientações, o VAR pode ser acionado em caso de interpretação para segundo amarelo, mas ele vai mandar seguir, hein, Capela? Alexandre Pretzel, o comentarista, o analista é você. Se o Abate-Abel enfiar a viola no saco e não der pelo menos o segundo cartão amarelo e expulsar o Carlos Vinícius, é uma vergonha. O clássico Grenal fica manchado com a arbitragem do péssimo Ramon Abate-Abel. Ele é péssimo. Primeiro que a gente não tem jogo, né? É simplesmente certo? Eles vão mostrar o rosto do Bruno Gomes. Tá sangrando? Será que tá?
Mas é o olha lá, ele vai direto. Ele dá a cotovelada. Ele dá, viu? Ele não faz proteção, ele joga o cotovelo na cara. E aí, viu? Se ele não tivesse amarelo, perfeito. Se ele não ele tomaria o amarelo se não tivesse amarelo? Provavelmente, né? Então o Abate tem que expulsar o jogador, que simplesmente é um cara transtornado dentro de campo. Mas ele é péssimo, né? Não, mas esse escudo Ramon, FIFA dele, ele é péssimo. Ele foi pra Copa do Mundo, ele é péssimo. Ele é um omisso, só isso. Peraí, boa noite, João. O intervalo não começou, Ricardo Capriotti. É que esse jogo é o resumo do futebol brasileiro atual. Uma vergonha, não tem futebol, é só falta, é só rodinha no árbitro, é uma vergonha, ó. Se a CBF quer melhorar o futebol brasileiro, precisa pegar esse jogo aí e a partir desse jogo refundar o futebol brasileiro. É uma vergonha o que Grêmio e Inter estão fazendo. Se ele não expulsar o jogador do Grêmio, ele é um banana. Olha o que estão fazendo nesse jogo, gente. Grêmio e Inter estão protagonizando umas cenas patéticas, estapafúrdias. E ó, eu espero que a CBF veja tudo isso e puna os dois times. Os dois. E o árbitro também, hein? O árbitro também. Ah, tá de brincadeira, João. Desculpa, hein? Não, é revoltante. Prioridade tua. O que a gente tá vendo a sua aqui. intervenção foi fundamental e para sua intervenção enquanto o jogo tá parado, eu só tenho um recado para você. Não foi? Olha lá, travou. Você viu? Olha aí o que você pena. aprontou aí. Queria a vinheta do Capri. Vocês têm que combinar direito. Aí, Não, mas é que o quadradinho tá ausente. Então daqui a pouquinho a gente recupera a vinheta do Capriotti. Tijolinho foi pro saco. Bom, Ramon Abateabel. Ele não vai. Eu não sei o que ele tá fazendo. Eu não consigo ilustrar o que tá acontecendo. É uma cotovelada, mas escandalosa, gente. O cara do VAR é um banana. Porque é o Fazecas que ele já interferiu em lances piores do que esse. Certo? Que não era para interferir, ele já interferiu. É impressionante isso. Não, é revoltante. Olha lá, ele não vai no VAR. Não é possível isso. Não é possível. Se ele não for no VAR, se o jogador não for expulso, ele é um banana. Mandou cobrar, Capri. Mandou cobrar a falta. Não é possível isso. Cara, eu não sei o que fazer de verdade. Estamos com 49 do primeiro tempo. Ele prometeu o jogo até 50. Ele tem que acabar o primeiro tempo agora. Acaba agora. Acaba essa várzea. Estão falando com ela. Tá falando com ela. Mas não é possível. Ele não vai no VAR. Que vergonha. Olha, realmente é um clássico manchado. Porque o que o Carlos Vinícius fez foi uma agressão covarde, cotovelada e depois árbitro da Copa, hein? Árbitro da Copa. Ramon Abateabel, árbitro da Copa. O Brasil acabou no futebol. Por isso que foi uma das piores Copas em termos de logística e escolha de árbitro também, porque ele estava na Copa também. Daqui a pouquinho o intervalo inteligente, você já ouviu, está indignado, Ricardo Capriotti vem aí, antes da tempo do Grêmio do Cedava, porque perde a posse de bola, vem Mercado, rechaça para campo de ataque, vem levantamento, vem Carboneiro, chega atrasado primeiro que ele, Kahneman, toca na bola, a bola vai para fora, escanteio na reta final do primeiro tempo. O árbitro talvez dê mais uns 3, 4 para jogar, hein, Fabi? Por enquanto sem nenhuma sinalização, mas pelo menos 3 minutos foram de paralisação durante esse conflito. Escanteio do lado direito, Caleb com a perna esquerda na bola. Caleb, quem sabe agora, lado direito, perna esquerda na bola. Tem pressa para fazer o levantamento, quem sabe na bola parada, vem, intervém, levantamento, meio desvio, a bola passa por todo mundo, passa no rebote também, o Wallace tira. Ela fica viva no setor de intermediária, vem a finalização na entrada da grande área, pegaram o jogador do Inter. E a arbitragem manda o jogo seguir, contra-ataque do Imortal, são 2 contra 2, segue, tá valendo tudo isso, a bola trabalhada pela ponta direita, cabe até a finalização, puxou a perna esquerda, vem Pavão, vem a finalização, a bola vai para fora do Pavão. Que chance! Perde o Grêmio no contra-ataque. Os jogadores do Inter são uma cambada de juvenil. Ficaram reclamando com o Ramon Abateabel de uma falta e aí não viram o contra-ataque. O jogo tá parado aí. Tiro de meta pro Inter, Fabiani. E o lance foi promissor pro Grêmio porque caiu nos pés de quem tenta jogar. Filip Krovinovic, croata, 30 anos de idade. Ele aciona o Pavão pelo lado, corta pra esquerda que não é a boa, manda pra fora. Muitos dos colorados só reclamam com o árbitro. Ninguém joga no Beira-Rio. Estamos com 51. A arbitragem prometeu o jogo até 51, 6 de acréscimo, mas antes dá pra tentar descer o time do Grêmio. Lado direito passa, pede, recebe Diego Caito, leva pro fundo, veio o cruzamento, toca por último na bola do jogador do Inter. 4. E vamos até 51 agora, mais 4, vamos até 55 de bom tamanho, Pretzel, 10 de acréscimo. Não, ele não tinha que ter dado acréscimo, tinha que ter encerrado, porque ele é fraco, os times estão horrorosos, né? E é um desrespeito ao público dentro do estádio.
estádio. Agora, o Inter está preocupado com a arbitragem, não está jogando absolutamente nada e o Grêmio teve 3 chegadas na área. Teve alguma oportunidade? Aquela do Carlos Vinícius foi a melhor, ponto. No mais, entrou na área com o Pavon, né? O Inter marca mal, o Inter joga menos. O que está acontecendo? Qual era a informação antes do jogo? Que o Inter não concentrou porque não pagaram os direitos de imagem atrasados, né? E é o que parece, viu? O Inter parece que está jogando de sacanagem. Alguns jogadores parecem que estão andando em campo também. É o que parece, só isso que eu estou dizendo. E aí, Guto, tá aqui com a gente, Aldo Almeida, Luiz Quintal, João Batista Barbosa, Roberto de Andrade Xavier. É a galera que nos acompanha no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Internacional tenta descer pelo lado direito do campo. Caleb vem pro levantamento à frente, tira dali. Tira o Wallace. Ela volta no setor de intermediária, novamente volta com o Caleb. Agora sendo o bico da entrada da grande área. Tenta trabalhar a jogada Fabinho. Fabinho perdeu a posse de bola, agora cai no campo de jogo. Tá valendo tudo isso aí. Vem Internacional, lado direito. Caleb vem pro cruzamento. Carboneiro subiu de cabeça. Toca por último o Wallace. De novo o Wallace. Toca na cabeça dele ou teve desvio em cima do Fitinho, hein? Tive impressão de escanteio ou tiro de meta, hein, Fabi? Foi uma arrancada pelo lado. Caleb cruzou, desviou no Carboneiro por ali e o Vitinho tinha o gol aberto para marcar, mas a cabeça não pegou na parte certa da bola, manda para fora em tiro de meta para a equipe do Grêmio. Tiro de meta. E o Ramon Abatebel tá lá, fazendo a contagem para que não demore o Everton para fazer a cobrança. Alexandre Pretzel, análise, opinião, primeiro tempo. Nota do primeiro tempo, Pretzel. 2. Nota da transmissão. 8. Nota da intervenção de Ricardo Capriotti antes do intervalo. 7. Ricardo Capriotti vem aí, já, Brasil, para comandar o intervalo inteligente Bandeirantes. E você segue conosco no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Olha o Inter aí, quem sabe agora. Caleb aqui domina, ninguém se apresenta. Volta mais atrás do sistema de defesa do time do Internacional com Bruno Gomes. A bola trabalhada no setor de intermediário, agora sim com Carboneiro. Carboneiro, ótima jogada no setor de intermediário com Vidagra. Faz o peão em cima da marcação. Estamos com 53,5 deste primeiro tempo. Vamos até 55, 1 minuto e meio para terminar. Caleb tenta partir para cima da marcação. Marlon primeiro que ele. E aí o Marlon toma a pancada do mercado e cai do campo de jogo. Tá caído do campo de jogo o Marlon. Pancada um pouco mais dura em cima dele, mas tive a impressão de só na bola o Bruno Gomes, hein, Fabiane? E o Bruno Gomes até pagou o Marlon por ali, porque ele fica no chão, pede atendimento médico, diz que tá com dor. E claro, princípio de mais uma confusão entre os dois laterais. Chatos, velho. Agora os jogadores reservas do Inter quase invadem o gramado e o Marlon vai tirar satisfação com o Bruno Gomes, que o Bruno Gomes dá um carrinho na bola e depois ele vibra na cara do Marlon. E o Marlon faz o sinal, falando demais pro Bruno Gomes. Cara, o Capriotti falou tudo, é o retrato brilhante, perfeito e execrável do futebol brasileiro. E o Carlos Vinícius até agora se estranhando com o mercado. Pode ser a última descida do Internacional. Carboneiro, esse é bom de bola. Levantamento, meio desvio de cabeça. O Everton defendeu! Bernabé cabeceou, ótima defesa do Everton, mas não estava a única jogada decente do primeiro tempo. O jogo estava parado, impedimento aí, Fabiane. Na ultrapassagem do Carboneiro, porque não tinha nenhum lateral marcando. O Marlon estava concentrado em brigar com o Bruno Gomes e deixou uma avenida nas costas. O cruzamento do Carboneiro foi perfeito, a cabeçada do Vitinho também, melhor ainda o Everton, mas nada valia. Posse gremista, campo de defesa vai acabar. Estamos com 55, vai terminar o primeiro tempo no comando de Ricardo Capriotti, não há tempo para mais nada, é fim de primeiro tempo no Beira-Rio. Olha, esse intervalo vai ter assunto. Continua tudo igual. Inter 0, Grêmio também 0. Jogo de ida, quarta de final, Copa do Brasil. E os jogadores, para variar, se estranham na saída pro túnel que dá acesso ao vestiário. Vem aí o homem do fôlego, Ricardo Capriotti. Que primeiro tempo horrível, Capri. Toca daí. O melhor desse primeiro tempo. O melhor, o craque do jogo nesse primeiro tempo é o nosso chat do YouTube, os nossos internautas telespectadores. Vocês são os melhores, porque o jogo, eu vou falar, a CBF, ela ouve tudo, né? Tem um sistema de captação de informações. Então um recado aqui para a CBF, é o clipping, não é? Um recado aqui para a CBF. Vocês precisam refundar o futebol brasileiro. Vocês precisam acabar com essa pouca vergonha do futebol brasileiro. Primeira coisa, acabar com as péssimas arbitragens. O que o Ramon Abatebel fez é uma vergonha. Ele não expulsar o jogador do Grêmio é uma vergonha, um vexame. Ele e o VAR não podem continuar apitando, um vexame. E depois, o comportamento dos jogadores dos dois times, lamentável. Os caras não querem jogar bola, eles querem brigar. Eles querem fazer falta, eles querem parar o jogo e fazer rodinha no árbitro. Não tem futebol no Brasil atualmente.
Não tem futebol. E tem uma legislação que dá ao árbitro o poder de fazer com que isso não aconteça, mas o cara não põe em prática. Então, ou a CBF refunda o futebol brasileiro, ou a gente vai seguir vendo esse tipo de jogo patético, como nós vimos esse primeiro tempo, de Internacional 0, Grêmio também 0. Fala aí, Luiz Fabiani, que eu já quero ouvir o Alexandre Pretzel na sequência. Olha, Capri, apesar do alto teor de reclamações no decorrer da partida, no intervalo, os ânimos foram mais acalmados entre equipes e o árbitro do jogo, Ramon Abate-Abel, que deixa o campo com certa naturalidade e tranquilidade para ir rumo aos vestiários. Agora, o Inter, no banco de reservas, tem algumas opções para tentar mudar o jogo. Juninho, Aguirre, Félix Torres, Thiago Maia, Eliasson, Bruno Henrique, Ronaldo, Alejandro, João Vitor, Sanabria e o 10, o Alan Patrick. Pelos lados do Grêmio, Wagner Leonardo, Gustavo Martins, Marcos Rocha, Caio Paulista, Danilo Barbosa, Jefferson, Amuso, TT, Bright White, Gabriel Meck e namorado, quem sabe o Paulo Pesolano e também o Luiz Castro não mudem as equipes já nos vestiários agora no intervalo. Capri. Valeu, já volto com você já para todo o segundo tempo. Fabiane, agora é hora de opinião, vamos ouvir ele. Alexandre Pretzel vai explicar esse primeiro tempo, o que aconteceu no Beira-Rio. Pretzel, você que já viu. Falta 10 para cada lado. Meu Deus do céu. Lado. Um jogo muito parado. Pelo amor de Deus, tem jogo na Europa que tem 12 faltas no total. Sem dúvida, sem dúvida. Não, teve um jogo o Corinthians e Rosário, certo? Terminou o primeiro tempo com 5 faltas. Aqui em São Paulo. Então. É um jogo de Libertadores, então depois depois o jogo começou a ficar mais duro no segundo tempo, que é normal. O segundo tempo sempre tem mais faltas que o primeiro. E aí tem 20 faltas e os caras não querem jogar. O Inter mal escalado com o Caleb e com o Paulinho. O Paulinho é esforçado, mas não arma nada. Então o Inter tem um jogador só que pensa, que é o Rodrigo Vilagra no meio. Só que ele pega a bola e ninguém aparece para jogar. O ataque do Inter é anêmico, né? O Everton não trabalhou, com o Carboneiro, Vitinho, Bernabé avançado. O Inter não vai fazer gol nunca com esse time aí. E o Grêmio, certo? Que é um time que não tem jogadas, que é só bola do Everton para esticar. O Grêmio achou uma possibilidade pelo lado direito com o Diego Caetano e com o Pavon, porque o Inter marca mal, né? E o Matheus Bahia está contra os dois agora e com o cartão amarelo. Então, bola no Carlos Vinícius, ou num desses dois, ou no Krovinovic, que é o único cara que tenta jogar bola no Grêmio também, com calma, com técnica, e que tá livre, tá com pouca marcação, tá podendo jogar com calma e podendo pensar. Então o Grêmio chegou pelo menos 3 vezes na área do Inter, e o Inter uma com perigo, com o Carlos Vinícius. O Internacional só chegou uma vez e num lance impedido. Então um jogo realmente fraquíssimo, mas se tivesse que colocar assim, ó, um foi melhor que o outro, o Grêmio foi ligeiramente melhor do que o Internacional. Mais organizado, sem ser tanto nervoso como está o Inter, e o Inter sem ideias, o Inter realmente com o time fragilizado. Tem a informação, Capri, antes do jogo, que os jogadores ontem não concentraram porque houve um motim, né? Porque a diretoria prometeu pagar, olha o que a gente já costuma falar, né? Prometeu pagar e não pagou, direito de imagem atrasado, e os jogadores se revoltaram e não foram para a concentração, certo? Chegaram assim, hoje não tem concentração essa noite, a gente vai se apresentar no dia do jogo. E me parece que o time está bem defasado, sem pegada, né? Sem força, e o Grêmio um pouquinho melhor também com as suas limitações técnicas. E essa nota do Ramon Abate-Abel, você sabe que eu no meu futebol, para expulsar, tem que ser algo realmente forte, mas como o Carlos Vinícius já tinha cartão amarelo, foi um lance claramente segundo amarelo, e ele tinha que deixar o gramado. Era lance para vermelho. Exatamente. Direto, Pretzel. Acha vermelho direto? Eu achei. Primeiro ele dá uma cotovelada, ele deixa o cotovelo no rosto do jogador do Inter. Sim. E depois ele pisa o rosto do jogador. Ele pisa o rosto. Mas o pisão acho que não teve intenção, ele estava desequilibrado. Não, é que eu vi. Eu acho, mas o segundo amarelo é fato, porque a cotovelada dele porque a cotovelada dele é lance de amarelo. Ele já tinha o primeiro amarelo. Então é o seguinte, ó, era para ser expulso. Provavelmente outro jogador seria expulso se tivesse um outro árbitro. E o Marco Aurélio Fazecas, que já foi um intervencionista claro em lances menores do que esse, já atrapalhando outros jogos, dessa vez ele não chamou. Então, se a ordem é para não ter interferência, nessa o Ramon Abate-Abel foi muito mal. Ele que para mim hoje é um árbitro muito ruim, muito ruim. Nossa, tá louco. Tá difícil achar árbitro mediano no futebol brasileiro. Agora tem uma coisa, viu, Pretzel? É verdade que os Grenais dos últimos tempos, não, historicamente, Grenal nunca foi jogo tecnicamente brilhante. Não, né? Sempre sempre de muita guerra, mas de muita a gente briga. já teve grandes Grenais, cara. Claro, é que sim. Os times são horrorosos. Não, é que só fazer uma comparação com o que a gente viu terça-feira em Cruzeiro e Atlético.
E tecnicamente foi bem melhor. Muito melhor. Foi bem melhor. Não dá pra os times pelo menos quiseram jogar bola ali, não é? Foi muito melhor. Então tivemos um outro clássico regional na Copa do Brasil, mas que tecnicamente foi bem superior. Agora hoje os dois, nesse primeiro tempo, não quiseram jogar bola. Vamos ver se melhora um pouco na segunda etapa, não é? E se pelo menos param de brigar, param de fazer rodinha, param de fazer faltas, joguem bola, disputem o Grenal, mas jogando bola, jogando futebol, não fazendo esses lances patéticos que nós vimos aí no primeiro tempo. Bom, já vamos voltar, daqui a pouquinho a gente retorna com o intervalo inteligente Bandeirantes. São 21h06, 9h06. Já estaremos de volta e daqui a pouquinho, todo o segundo tempo de, por enquanto, 0 pro Inter, 0 pro Grêmio. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Qualidade, resistência e precisão para medir é com a Vonder. A linha de trenas Vonder é reconhecida pela confiabilidade e precisão em diferentes tipos de trabalho. Trenas longas ou curtas, com caixa aberta ou fechada, com diferentes modelos e tamanhos para as mais diversas necessidades. Precisou medir? Trena é Vonder. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. Se é CIL pode confiar. Futebol é com a Bandeirantes. São 9 horas e 11 minutos, 9 e 11, estamos chegando a 12 de intervalo no Beira-Rio. O Internacional vai empatando com o Grêmio por 0-0, já tem todo o segundo tempo e tomara que com uma qualidade melhor do futebol dos dois times, né? Porque o primeiro tempo foi bem sofrível. Você que está com a gente aí na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos, hein? Vamos juntos aí, você empurrando o time do Grêmio ou o time do Internacional nessas quartas e final da Copa do Brasil. E o que mais temos nesta quinta-feira em Lucas Bueno? Boa noite. Boa noite, Capri, todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Hoje a gente teve La Liga. O Osasuna venceu por 2-1 o Celta de Vigo, enquanto o Barcelona venceu por 2-0 o Atlético Bilbao. No final de semana, no Campeonato Brasileiro, teremos Atlético Mineiro e Vitória, São Paulo e Bragantino, Vasco e Cruzeiro, além de Atlético Paranaense, Fluminense, Flamengo e Botafogo, Corinthians e Santos, Grêmio, Chapecoense, Mirassol e Palmeiras, Bahia e Internacional. E uma notícia no atletismo, porque o atleta brasileiro Alisson Pio bateu o recorde mundial na prova de 400 metros com barreiras na Liga Diamante, na Suíça, com um tempo de 45,8 segundos. Capri. É isso aí, parabéns ao Pio, grande Alisson dos Santos, recordista mundial, tá voando o nosso Pio e vem aí, Pio nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Bom, tem movimentação já de retorno dos times aí, Fabiane, como é que tá a situação aí, hein? Tanto o time do Inter quanto do Grêmio seguem nos vestiários, mas pelo lado da equipe mandante, o Colorado, a gente vê o Bruno Henrique, camisa 8, experiente, jogador aquecendo, então deve ser novidade para o segundo tempo. O palpite do Pretzel é que vai sair o Caleb, fechar um pouco mais o meio, seria essa a ideia do Paulo Pesolano. Bruno Henrique tá prontinho para entrar. O fato é que nos bancos também, não é, Pretzel? Não tem nada ali espetacular para mudar essa cara aí do jogo, né? O Grêmio tem mais jogadores. O Grêmio tem um jogador que para mim é bom, só que é um menino ainda, né, Capri? Que é o Gabriel Mack. Então eu não sei se ele vai colocar o Mack, até porque o meio de campo do Grêmio tá jogando bem, por incrível. O Krovinovic é o jogador mais técnico do Grenal, né? O cara que tá tentando jogar bola. E no Inter, o Inter tem o Alan Patrick, mas o Alan Patrick tá defasado fisicamente, vai entrar o Bruno Henrique. Agora, se ele tirar o Paulinho ou o Bernabé, acho que ele vai errar. Eu tiraria o Caleb, que não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. E tem também o rapaz que chegou da Suécia, né? O Eliasson, né? Que o início dele no primeiro jogo contra o Galo, né? Ele errou tudo. Mas era o primeiro jogo dele só. Então, vamos ver o que pretende fazer. Agora, eu acho que o segundo tempo vai ser ainda mais do medo, viu, Capri? Para ninguém perder e para tentar decidir na semana que vem lá no campo do Grêmio. Tá bonito o gramado do Beira-Rio, hein? Tô dando uma olhada aqui, o gramado tá bonito demais, hein? Que coisa linda, maravilhosa. Ô Capri, eu recebi agora de um xará, Alexandre Manfrim Alves, certo? Ele é sócio do São Paulo, categoria Diamante. Isso aqui é gravíssimo que ele tá contando aqui. Quer que eu leia rapidinho ou deixo pro apito final? Não, um resumo aí, só para a gente chamar para o apito final. Gostaria de relatar uma situação bastante desagradável que vivi com o programa Sócio Torcedor, mesmo sendo associado à categoria Diamante, a mais cara do programa. Ontem eu utilizei meus pontos para resgatar um par de ingressos para o jogo do Bragantino. Hoje à tarde recebi a ligação de uma pessoa do programa bastante mal educada, informando que como eu não havia enviado os dados do acompanhante dentro do prazo, somente eu poderia ir ao jogo. Voltei ao e-mail recebido com as instruções e não existe nenhuma informação sobre data ou horário limite para esse envio. Respondi ao e-mail com os dados do meu filho, que inclusive já está cadastrado como meu dependente no plano. Minutos depois recebi outra ligação, dessa vez do atendente Jonathan, também extremamente mal educado. Em vez de tentar resolver a situação, ele simplesmente afirmou que a culpa era minha por não ter consultado as instruções na área logada. Então ele paga o plano mais caro, não consegue levar o filho, mesmo tendo direito de acordo com as instruções e de acordo com o plano do sócio torcedor. Categoria Diamante do xará Alexandre Manfrim Alves. Sabe o que vão sugerir para ele?
Vai aparecer um funcionário lá, atravessa a rua e compra na torcida uniformizada, que tu vai ter menos problema. Ainda leva um copo e um chaveiro ainda. Mas infelizmente não vai acontecer nada, porque o torcedor aqui é sempre desrespeitado. Bom, o Inter já voltou, o Grêmio ainda nada, né, Fabiane? O Inter tá ali esperando, tá aguardando, mas o Grêmio tá lá na boa, hein? Já estamos com quase 17 minutos de intervalo. O papo do Luiz Castro está sendo um pouco mais longo. Eu vi os reservas do Grêmio, esses já subiram rumo aos bancos de reserva. Agora os titulares vão começando a subir, por enquanto sem grandes novidades em possíveis trocas ou afins. O Everton lidera a fila de jogadores do Grêmio. Agora sim, já todos prontos, daqui a pouco postulados, a gente confirma a troca, pelo menos uma confirmada pelos lados do Internacional. O Bruno Henrique, com a 8, vem para o jogo. A ver, já confirmo para você quem saiu, Capri, sem sinal da placa por hora. Vamos ver se o Pretzel vai acertar aí a mudança, né? Não mostraram a placa também, aí é demais, né? Aí também é covardia, né? Aí também é demais. Eu posso dizer que missão, não é. Hein, Fabiano? O Vitinho não saiu, o Maripan não saiu, mas enfim, isso é tarefa para reportagem da Bandeirantes no decorrer do segundo tempo, Capri. Que missão, os caras não mostram quem foi que saiu e quem foi quem... Bom, entrou, a gente já sabia que era o Bruno Henrique. Missão para você e para João Paulo Capelanes descobrirem quem saiu no Inter. Vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, agora é com você. Solta a voz e vem João Paulo Capelani. Valeu, Ricardo Capriotti, o homem do fôlego, volta já para comandar o apito final da Bandeirantes. Bom, não dá para saber quem entrou, quem saiu. Quem entrou, beleza, Bruno Henrique. Acho que saiu o Caleb. Quem saiu? Caleb? Não tô vendo, Caleb é cabeludão, né? Seria a lógica dele ser, foi o pior em campo do primeiro tempo. O Vidagra tá lá ainda, hein? Então já é uma pista. Vidagra subiu pro... Vidagra tá em campo, né? Tá em campo. Então tá bom. Daqui a pouquinho a confirmação. Pita Ramon Abate Abel. Vamos juntos. Começa o segundo tempo no microfone de Esportes da... Confirmando a alteração. Foi embora o Caleb. É isso mesmo, né, Fabiane? É isso. Eu tava fazendo mistério para confirmar para vocês a saída do Caleb com a 30. Tava bem óbvio já que ele tinha saído, né, Capela? Vem o 8 Bruno Henrique. Pretzel. Sim, cravada porque foi o pior em campo. Jogador sem físico, sem bola, certo? Sem intensidade, sem nada, né? Nota dele vai ser simplesmente impublicável no gabarito. O time do Inter vai tentar sair jogando pelo lado direito do campo. Se manda, vai embora pela ponta direita com Bruno Gomes. Toca na bola o jogador da equipe do Grêmio. Última toca na bola foi o jogador do Colorado. O jogo tá parado. Lateral para a equipe do Grêmio para sair jogando. Lateral cobrado rapidamente. Tenta escapar da marcação. Por ali, Giovani Cabral toma pancada. Pancada mais dura cometida pelo Bruno Gomes. O jogo volta. Assim como terminou a primeira etapa. Pegado, barbaridade. E pegaram o Giovani Cabral. O jogo tá parado, Fabi. É, um vai e vem do Giovani Cabral. Hora batendo, hora apanhando. Vem o Grêmio lado esquerdo. Grêmio, lado esquerdo, vem pro levantamento à frente, faz o corte na entrada da grande área, Maripan. A bola volta no setor de intermediária, câmera ataque, cabe até a finalização. Uma pancada para a defesa do Matheus Cunha. Pancada do Vidiaçante, a entrada da grande área, estava por ali também o Krovinovic. Uma marretada na entrada da grande área. Primeiro tentou o Vidiaçante e depois o Krovinovic tentou uma pancada, ótima defesa, tapa na bola do Cunha. Escanteio pro Grêmio cobrar, hein, Fabiane? A primeira defesa de um goleiro das duas equipes no jogo, e é no gol a batida do Krovinovic. O escanteio é do lado direito, o Pavon bate. Vem Pavon, autorizado o levantamento, segundo a trave, subiu o Maripan, subiu atrasado, toca na bola, Matheus Cunha faz a defesa. Maripan, grandalhão, acabou falhando, fica nas mãos do goleiro Matheus Cunha. Descola o lançamento em profundidade, buscando a velocidade do Vitinho. Vai no levantamento à frente, Bernabé vai a caça dele pela ponta esquerda, toca por último do jogador do Grêmio. A bola não sai, evita a saída, Bernabé parte para cima da marcação do Marlon, toca por último do jogador do Grêmio. Lateral para o Inter fazer a cobrança. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados do trabalho profissional. É bom trabalhar com Vonder. Lateral já cobrado, depois o Bernabé chega atrasado, comete a falta, mais uma no campo de retaguarda. Pretzel, o Grêmio não mexeu, deveria ter voltado com a alteração Luiz Castro ou não? Não, voltou bem, talvez eu tirasse o Giovani Cabral, né, que estava realmente um pouco ausente, mas ele é um cara forte, tá travando bem o Bruno Gomes. O melhor em campo é o Krovinovic, cara que tenta jogar bola e que chuta no gol. Como é bom ver um meia que chuta no gol, que é ambicioso para tentar fazer gols. Não vou mentir, nunca tinha ouvido falar desse jogador, viu? Nunca tinha ouvido falar, mas realmente
Tá jogando um bolão aí desde que chegou a equipe do Grêmio. E o Inter vai tentar descer novamente pelo lado direito do campo com o Krovanovic. Ele perde a posse de bola, recupera rapidamente pela ponta esquerda com o Marlon. Marlon no campo de retaguarda para sair jogando. Toca por último no jogador do Inter. A bola acaba saindo em lateral para a equipe do Imortal para sair jogando. Um abração para você que nos acompanha no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quero mandar um abraço pro Toninho. O Boteco do Toninho. Alô, Toninho, é Boteco do Toninho no ar com a gente. Aí o Santos, o melhor pastelzinho, bolinho de bacalhau. Bom, uma barbaridade. Valeu, Toninho, um abraço pra você. E o Grêmio vai tentar descer, mas já perde a posse de bola. Recupera o time do Inter, e aí o passe errado, completamente errado, Matheus Bahia. Dá de graça pra equipe do Grêmio pra sair jogando do lado direito com o Caito. Ele faz o break em cima da marcação, vai a caça dele, Bernabé. Faz o break da marcação, ótima jogada. Pião em cima dele, Bernabé fica em cima dele, Vitinho também. Ele tenta trabalhar no campo de retaguarda com o Caito. Caito para sair jogando com o Vidia Sante, boa bola para ele, tenta trabalhar rapidamente o time do Grêmio, se manda para o campo de ataque, cai no campo de jogo, a arbitragem marca a falta. O jogo tá parado, mais uma falta ali agora cometida em cima do Pavão, chegar atrasado e o time do Inter não perde viagem também, hein, Fabiane? É, só porrada dos dois lados e agora vem ele que gosta de bater e de apanhar, Giovani Cabral. Giovani Cabral pra trabalhar, não é Giovani, viu, gente? É Giovani mesmo, é isso aí, Giovani com J, Giovani Cabral pra trabalhar. A bola no círculo central do gramado com o Noriega, faz inversão pelo lado direito do campo com o Wallace, mais aberto pela ponta direita, se manda, vai embora Pavão, ele se movimenta, ninguém aparece, vai ser obrigado a começar mais atrás, a marcação individual cai no campo de jogo e a arbitragem manda o jogo seguir, mas depois volta atrás. Outra vez, o jogo tá parado, o Bernabé fez mais uma falta nesse comecinho de segundo tempo, hein? O Bernabé fez o que o Giovani Cabral fez no primeiro tempo, 3 faltas em sequência e faltas desnecessárias, né? Desnecessárias. Levantamento à frente em profundidade do campo de retaguarda nas costas do Matheus Bahia. Chega primeiro que ele. Rechaça, tira a posse de bola, joga de graça para o Grêmio fazer a cobrança de lateral. O jogo está parado com quase 5 jogados este segundo tempo. No momento em que a câmera flagra, Luiz Castro agora mais tranquilo, o português Opá, tomando uma aguinha neste comecinho de segundo tempo. Levantamento da grande área, tenta fazer o domínio. Carlos Vinícius perde a posse de bola. E o Matheus Bahia vai dar um chutão para frente, ele fura, joga de graça, lateral para a equipe do Grêmio para fazer a cobrança. Um dos piores laterais esquerdos que já jogou pelo Sport Clube Internacional. Fez gol contra o Corinthians, irmão. Bom, alguma coisa ele teria que fazer, né? E recuperou a bola agora o Bernabé. Olha o contra-ataque do Colorado aí. Lado esquerdo, se enfia, boa bola para Carboneiro. Forte demais. Bem na cobertura por ali, Kahneman. Joga a bola no campo de retaguarda com o goleiro Everton. A Bandeirante gira e confirma para você o tempo e o placar do futebol. Estamos com 5,5, segundo tempo. O placar da Bandeirantes continua, quarta de final, jogo de ida. Copa do Brasil, hein? No Beira-Rio continua, Inter 0, Grêmio também 0. Fala, Lucas Bueno. Sul-Americana divulga o dia dos jogos das quartas de final da competição. Santa Fé e Vasco se enfrentam na terça-feira, dia 8/9, mesmo dia de Boca Juniors e São Paulo. No dia 9/9, Santos e Atlético Mineiro. No dia 10, Cinciano e Montevidéu City Torque. Agosto é mês de retorno. Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Internacional trabalhando, Bernabé lado esquerdo, meio cruzamento em cima do Diego Caito. Bem demais para fechar a porta, toca na bola por último, lateral para o Inter cobrar. Tem pressa rapidamente, o Inter trabalha pela ponta esquerda novamente com o jogador que é Bernabé. Aí para Matheus Bahia, passe meio esquisito, mas cabe a finalização na entrada da área. Pega mal demais a bola, Bruno Gomes, a bola vai embora, tiro de meta. Era o Vidagra, hein? Tava perto da bola para finalizar, pegou mal na bola, mas pelo menos chutou, Fabiane. Sem acertar o gol, é verdade, mas resolveu testar o Everton por ali. O segundo tempo já tem mais chutes do que o primeiro. 2 do Grêmio, 1 da equipe do Internacional, 0-0, 6 minutos. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse agora consórciovw.com.br. Levantamento à frente para o Carlos Vinícius, tentou fazer o domínio, a bola fica no campo de retaguarda para o Inter sair jogando. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. Inter trabalhando do lado direito, campo de ataque aí, Bruno Gomes. Ele domina, recolhe curto novamente com o Mercado. Mercado no círculo central do gramado rapidamente com o Maripan. Maripan se manda, tá aí o zagueiro chileno trabalhando pelo meio com o Carboneiro. Carboneiro jogando no setor de intermediária, mais atrás com o Maripan. Vai para inversão, ótima jogada pelo lado direito do campo com o Bruno Gomes. Ele domina com a parte entrada do pé, trabalha mais atrás novamente com o Carboneiro. Carboneiro pelo meio, trabalhou, ótima jogada com o Fabinho. Tentou trabalhar com o Paulinho, tenta a finalização nas mãos do Everton.
Mal demais o Bruno Henrique, hein? Falar pra você, tá feia a coisa, hein, Fabiane? No meio termo de um chute, um passe e um cruzamento. Quem comemora é o Everton. Teve tranquilidade para encaixar e repõe pro Grêmio no jogo lado direito. Eu não vou mentir, viu, Pretzel? Esse lance aí no rádio, Bruno Henrique bateu pro gol, o Everton defendeu, mas não vou mentir. Ele atrasou a bola também. A gente tenta dar uma emoção, mas não vou mentir pra quem tá ouvindo e assistindo a gente pelo YouTube, viu? Estás muito bem, cara. Transmissão bem melhor que o jogo. Né? 0-10 a narração até aqui. 8 do segundo. Comentários? 9. Mantendo a média. Lateral pro Grêmio para trabalhar. Bico da entrada da grande área, trabalhando com Carlos Vinícius na grande área. Pode pintar o cruzamento da grande área. Pavon fez levantamento. Giovani Cabral trabalha de costas para marcação. Lado esquerdo, trabalhando com Marlon. Tenta o passe errado. Dá de graça pro Internacional. Descolar, contra-ataque, levantamento das costas da zaga. O Everton sai do gol. Meio esquisito, dá um tapa na bola, joga para lateral, que favorece a equipe do Inter e não tem bola. E aí depois, muita demora, o Ramon Abateabel já havia paralisado e pegado uma falta lá do campo de defesa. Como é ruim o Ramon Abateabel, hein, Fabiane? O jogo já é ruim e o Ramon Abateabel faz questão de piorar, Capelanes. Dá a bola pro Inter no campo de defesa, daqui a pouco Francis Amuso, belga em campo, e Martin Braithwaite, o dinamarquês. Aí, ó, Braithwaite vem aí, Amuso também, nós temos aí o croata Krovinovic, quer dizer, a dupla Grenal com nomes curiosos, hein? Pode anotar, ele vai tirar o Giovani Cabral e o Carlos Vinícius. Tá bom, o senhor será cobrado, hein? Então, Giovani Cabral e Carlos Vinícius, segundo o Pretzel, estão com seus minutos contados no Grenal. Levantamento à frente, Bernabé tenta fazer o domínio, não consegue, perde a posse de bola, recupera rapidamente, convide a Sante no campo de retaguarda. E aí sai jogando de forma equivocada o time do Grêmio, mas recupera. Recupera pelo lado direito com o Caito. Caito vai pro levantamento à frente, buscando o Carlos Vinícius, perde a posse de bola, Mercado soberano, ganha na primeira, recupera na segunda o time do Internacional com Carboneiro. Carboneiro se manda pro campo de ataque, bico da entrada da grande área, mergulha, dá um tapa na bola. Caito no carrinho, toca na bola por último, escanteio pro Inter cobrar, Fabiane. Quem sabe na bola parada vem a resposta de um Internacional apático no jogo. Caito celebrou como se fosse um gol, um desarme pra cima do rápido Carboneiro, lado esquerdo, escanteio, vem bola na área. Com quase 10 minutos do segundo tempo, jogo pegado, duro, clássico Grenal, escanteio pro Colorado, Bruno Henrique na cobrança, vai Bruno Henrique, Maripan na grande área, Mercado El Patrão também, quem sabe agora, escanteio lado esquerdo do campo de ataque, vem jogada ensaiada, vem Bruno Henrique, vem levantamento na segunda trave, subiu, a marcação tirou meio esquisito por ali, o Marlon joga para outro escanteio agora do outro lado, hein, Fabi? E o Kahneman diz que o Carboneiro obstruiu o Marlon, desequilibrou o lateral esquerdo gremista pro lado esquerdo, pro lado direito, perdão, quem vem pra cobrança é o Bernabé, que era a perna fechada, batida no primeiro poste, o Maripan tá na área. Pressão do Inter nesse momento do jogo, Maripan na grande área, na pequena área, atrapalhando o goleiro Everton, marca perto dele o capitão Walter Kahneman. Escanteio para fazer a cobrança do time colorado. Quem sabe agora é Bernabé. Bernabé já está autorizado para fazer o levantamento. Lado direito, câmbio de ataque, 0-0, quase 11 segundo tempo. Bernabé com o braço esquerdo esticado. Vem jogada ensaiada, vem levantamento, vem o desvio na entrada da pequena área. Tirou Giovani Cabral. Rechaça, tira a posse de bola. Que volta do campo de retaguarda para o time do Inter sair jogando. A Bandeirante gira e confirma para você o tempo e o placar do futebol. Quase 11, segundo tempo. O placar da Bandeirantes continua para você. Jogo de ida, quartas de final, Copa do Brasil, Beira-Rio, no Grenal. Grêmio 0, Inter também 0. Fala, Lucas Bueno. Divulgado também as datas da Libertadores. Palmeiras e LDU se enfrentam na quarta-feira, dia 9/9. Platense e Fluminense jogam na terça, 8/9. Estudiantes e Corinthians no dia 9/9. Independente Del Valle e Flamengo jogam no dia 10/9. Abraçando você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bruna Ferreira Gubiani, um beijo pra você, Bruninha. Lenilda Ferreira Ahmed, é a galera que tá com a gente. Toninho Lobo, Maurício Lins, um abraço pra você, Mauricião. Tamo junto demais, um abraço pra audiência ligada conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agosto é mês de retorno. Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Olha o Grêmio descendo aí. Desce a ladeira com Vidia Sante, se manda pro câmbio de ataque, marcação individual do Carboneiro. Bem demais, o Carboneiro recupera a posse de bola. O último a tocar na bola foi o jogador do Imortal. Lateral já cobrado para a equipe do Inter, mas aí a arbitragem paralisa que teremos as mexidas. Confirmando as alterações no Imortal no Grêmio. Vai, Fabiane. Sai o 77, Giovani Cabral, entra o 9, que é o Amuso. E a outra troca, sai o 95, que é o Carlos Vinícius, para a entrada do 22, que é o Braithwaite. Acertou, hein, Pretzel? Lógico, ele faz isso sempre, né? São as mudanças que ele tem feito. Então,
acompanhando o trabalho dele no Grêmio e com o cartão amarelo, Carlos Vinícius, que já não era para estar em campo, né? Com o erro do Ramon Abate-Abel, agora ele é substituído também por isso. O jogo tá parado, mais uma falta a favor do time do Inter para fazer a cobrança. 2 mexidas então da equipe do Grêmio. O Amuso veio aí, Bright White a mesma coisa. Só um detalhe, pois não. O Amuso é muito mais rápido que o Giovanni Cabral, certo? E o Bright White é para jogar em cima do mercado, mas não físico. É para tirar mais a defesa do Inter de trás, porque ele arma melhor que o Carlos Vinícius. Bright White, né? Olha o Grêmio com a Musso, tomou carrinho, mas só na bola, Mercado, mergulha e toca na bola, recupera o time do Inter, trabalhando pelo setor de intermediária, Bruno Gomes é quem domina, ninguém se apresenta, pode até bater pro gol, lado direito se manda pro campo de ataque, agora sim, lado direito, Vitinho é quem domina, com a parte inteira do pé tem Bernabé pedindo pelo meio, bola não chega até ele, Vitinho trabalhou, perna esquerda, trabalha mais atrás, novamente com o Bruno Gomes, ninguém na área, e o Bruno Gomes volta no setor de intermediária, com Vidagra, trabalhando pela ponta esquerda com Maripan vai para a inversão de jogada pela ponta esquerda do campo com o Matheus Bahia, daí para Carboneiro, peão na marcação, ótima jogada, escapou do Vidia Sante, invade a grande área, vem tabelinha, vem Inter na grande área, toca por último no jogador do Colorado, a arbitragem paralisa e pega o quê? Bom, o cara aponta, deixa eu falar assim, o Ramon Abate-Abel, Pretzel, se eu estiver mentindo para a audiência, corrige aí. O Ramon Abate-Abel, ele aponta para a direção da bandeira de escanteio. E aí ele dá tiro de meta para o Grêmio bater. Esse cara é maluco, velho. Chamando o protagonismo para ele. O Ramon Abate-Abel não fosse suficiente, confunde a marcação, o Everton confunde na hora de repor a bola em jogo. O fato é, do Grêmio está no campo de defesa e o Inter pressiona. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados do trabalho profissional. É bom trabalhar com Vonder. Olha o time do Inter trabalhando com o Bernabé, pode até bater, marcação em cima dele do Caito, a bola volta viva no rebote, minha finalização, meu, coisa ridícula, coisa horrorosa, na entrada da grande área, o jogador tem condição de ajeitar o corpo, ele bateu de tornozelo o Bruno Henrique à direita do Everton, tiro de meta pro Grêmio, Fabiani. Poderia tentar o passe, poderia tentar um chute com o peito do pé, ele tentou, foi uma atacada de sinuca, com uma precisão horrível. Ela se perde em linha de fundo, tiro de meta, o Everton cobra. Olha, um dos piores grenais da história, viu? Até aqui. Porque realmente... Grenais ou Grenais? Grenais, né? Grenais, por favor. Grenais, sem dúvida agora. Troféus ou troféus, né? Troféus, não, por favor. Eu recebi até uma mensagem, uma pergunta de um colega corintiano, como que o Inter eliminou o Corinthians com esse time paupérrimo. Pois é. E é verdade, só a camisa do Inter, só o tamanho do Inter para explicar isso. É, você tem toda a razão. Bandeirante gira e confirma para você o tempo e o placar do futebol. Estamos com 15 segundo tempo. Beira-Rio e da Copa do Brasil, quartas de final, continua Grêmio Inter e Grêmio Grenal 0-0. Lucas Bueno fala. CT do Santos amanhece pichado após derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil. Os times voltam a se enfrentar na próxima semana pelo duelo de volta. Quase 16 deste segundo tempo, por enquanto 0-0 para você. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse agora consórcio.vw.com.br. Alexandre Pretzel, 16 segundo tempo e o jogo, Pretzel. O jogo, o Inter não tem nada, o Grêmio tem um jogador que pensa e quase fez o gol. Tá valendo? Olha o Inter valendo tudo isso, Vitinho dominou, soltou para Carboneiro, vem a finalização em cima da marcação, teve desvio. Tive a impressão de posição irregular, a arbitragem mandou o jogo seguir. Carboneiro na entrada da grande área, ela tinha a direção do gol, desvia da marcação e a impressão era a posição legal, porque o Alisson vai para fazer a linha burra e aí depois ele conserta, escanteio para a equipe colorada aí, Fabiani. E o Kahneman ficou indignado, porque a besteira foi do Wallace, mas ele quem salva. Escanteio, lado direito, Bruno Henrique. Vem Bruno Henrique autorizado para fazer a cobrança, lado direito, o câmbio de ataque, veio o desvio da primeira trave, tirou o Wallace, volta viva! Voltou do rebote, tentou a finalização, Bruno Gomes isolou quase fora do Beira-Rio, que coisa horrorosa, Fabiani. E é horroroso também, Capela, porque a gente está vendo a repetição do lance anterior, a gente teve a impressão na câmera aberta que o Carboneiro faria o gol. No replay a bola ia para fora claramente, apesar de valorizar o esforço do Kahneman e impedir o arremate do Colorado. Ferreira Ahmed tá aqui com a gente, pelo menos a galera racha o bico, né? A coisa tá feia, mas não tem problema, pelo menos vamos pelo entretenimento, vamos pelo meme e vamos com o Internacional descendo a ladeira pela ponta esquerda, ótima jogada na grande área, cabe até a finalização, Carboneiro pelo meio, chega a
mergulhando, toca na bola, Caito. Vitinho tentou o cruzamento, buscando o Carboneiro. Caito chega primeiro que ele, toca na bola também por ali o Noriega. Escanteio pro Inter cobrar, Fabiani. E no Inter que cria muito pouco, o Vitinho parece o jogador mais perigoso nesses 62 minutos jogados. Bruno Henrique, sempre ele, agora do lado esquerdo, Alan Patrick, chamado por Pesolano, já em campo. Daqui a pouquinho Alan Patrick, hein? Pelo menos um pouco de refino técnico, quem sabe agora na bola parada. Escanteio para fazer a cobrança do lado esquerdo do câmbio de ataque, vem Inter, vem cruzamento, vem segunda trave, vem Carboneiro, vem o desvio nas mãos do goleiro Everton. Segura firme o goleirão do Grêmio, Fabiani. Com pressa para repor, mas ele olha para frente e não vê nenhuma camisa azul. Vai ter que sair no campo de defesa o goleiro ex-Palmeiras hoje no Grêmio. Vem cá, o Bruno Henrique tá cobrando escanteio pro Carboneiro, que tem 1,5 m. É isso, né? É isso. É o segundo escanteio cobrado pro jogador mais baixo. Ah, cara, eu não sei. Dá a impressão que esses caras não trabalham durante a semana, porque é uma insanidade. Olha o Grêmio descendo aí. Mais uma vez o setor de intermediária. A bola volta mais atrás. Ao direito, o Noriega se apresenta. A bola com Vidia Sante. Vidia Sante sem pressa para jogar no campo de retaguarda. Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Inversão de jogada buscando pela ponta direita o jogador Diego Caito, muito acionado no campo de jogo. A bola chega até Vidia Sante, tenta o passe em profundidade, deu de graça. Lateral para a equipe do Inter fazer a cobrança no círculo central do campo de jogo. Você conosco no microfone de esportes da Bandeirantes. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Inter tenta descer pela ponta esquerda, pegaram o Vitinho. Chegaram atrasado, pegaram o Vitinho. Falta marcada do bico da entrada da grande área. Puxou, agarrou, chutou. Fez tudo isso e mais um pouco o zagueiro Wallace. Falta para o Colorado, Fabiani. Se perdeu no jogo Wallace. Essa bola ia ficar tranquila para o Everton repor em tiro de meta, mas ele deu um puxão no Vitinho e a falta foi bem marcada. Pelo lado esquerdo, cabe chute, cabe cruzamento. As trocas no Inter. Sai 7 Carboneiro, entra 10 Alan Patrick. Alan Patrick na vaga do 7 Carboneiro, que não vai cabecear nesse escanteio como nos dois últimos atacantes da equipe do Internacional. E sai também o 27, que é o Paulinho, entra o 19, que é o Sanabria. Pretzel, duas mexidas. O centroavante está estreando. O centroavante está estreando, foi contratado para jogar, mas ele não joga há 40 dias que ele não entra em campo. E ele é um centroavante que é um jogador de poucos gols na carreira. E o Alan Patrick é um jogador que é o capitão do time. O Paulinho foi muito esforçado, mas pouca bola. Falta perigosa para o time do Inter para fazer a cobrança, quem sabe agora. Falta perigosa para o Colorado, Bruno Henrique. Vai para o inferno, para o inferno. Não, Pretzel, comenta aí, eu não vou falar nada. Eu me recuso. Né? O Bruno Henrique é um cidadão, mas... É um cidadão, mas, eu gosto disso, é um cidadão. Isso, é um cidadão, mas já está na hora também de, no final do ano, um fortíssimo abraço, obrigado pelos serviços prestados. O time do Inter é um time horroroso, um dos piores times da história, que diz muito sobre o seu presidente, que é o pior presidente da história. Só isso. Superando o Pífero? É que esse presidente, até prova em contrário, ele é um presidente honesto, entende o que eu quero dizer? Sim. Seu novo Terra está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. A galera se diverte, pelo menos no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos aqui para isso também, pelo entretenimento. 21, primeiro tempo, a Bandeirantes Chile confirma para você o tempo e o placar do futebol. Repito, 21, segundo tempo. Copa do Brasil, jogo de ida, quartas de final, é Beira-Rio, é Grenal. Continua Inter e Grêmio 0-0. Fala, Lucas Bueno. Final de semana com o Campeonato Brasileiro. No sábado, o Atlético Mineiro encara o Vitória, São Paulo e Bragantino, Vasco e Cruzeiro. Já no domingo, o Atlético Paranaense enfrenta o Fluminense. Teremos Flamengo e Botafogo, Corinthians e Santos, Grêmio e Chapecoense, Mirassol e Palmeiras, terminando com Bahia e Internacional. Laírto Lima, aqui com a gente, Diego Possetti, valeu Possetti, tamo junto demais, um abraço pra você, José Rubens Falmot, a galera conosco, tem falta o Grêmio para fazer o levantamento à frente, a bola forte demais, pra variar, tiro de meta, o Kahneman tentou chegar, não chegou, tiro de meta pro Inter cobrar, Fabiani. E pelo menos nesse segundo tempo, o Inter mais frequente no campo de ataque, tem pressa, porque sabe que não quer deixar pra próxima semana na Arena do Grêmio. Isaías Francisco de Lima, um abraço pra você, a galera que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Maria Fátima tá aqui com a gente também, mandando um abraço para a audiência Bandeirantes. 22,5 deste segundo tempo, metade da segunda etapa, tem muito chão, muita coisa para acontecer. A Inter vai tentar descer, tenta soltar no setor de intermediária, Bernabé, e toca no braço do jogador do Inter.
O jogo tá parado mais uma vez, campo de defesa. Tá aí o capitão, camisa 10 da equipe colorada, na sua primeira tentativa do campo de ataque. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor, é Mafre Brasil. Pretzel, 22,5 segundo tempo. E as mexidas, pelo menos melhorou um pouquinho. O jogo continua a mesma porcaria, hein? Chegou agora, né? O centroavante está estreando agora. Então o centroavante, ele não tinha condição nem para 30 minutos, viu, meu caro Capelães? Então ele entra agora. O Inter tá sem centroavante há um tempão, né? Vamos ver, o Sanabria não tocou na bola ainda. E o Alan Patrick sempre joga a Grenal. Começou no banco hoje, mas a entrada dele era necessária. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Inter tenta descer, vem o cruzamento nas mãos do Everton. Segura firme lá no alto, o goleirão da equipe do Imortal. E se manda para o campo de ataque, tem pressa a equipe do Grêmio. Quem sabe no campo de retaguarda para ligar o contra-ataque. Volta novamente viva para o campo de ataque, é setor de intermediário, o setor do time do Grêmio para sair jogando e trabalhando. Toma pancada o jogador do Grêmio, a arbitragem manda o jogo seguir. Tentou se jogar por ali do Dibriar, a arbitragem não conseguiu. E o time do Inter vai tentar descer com o Vitinho. Vitinho se manda para o contra-ataque rápido para o Colorado no bico da entrada da grande área. Vem o cruzamento, passa por todo mundo e o Wallace dá um tapa, a bola vai para fora. Escanteio para a equipe colorada, deu de graça, hein? De graça, graça, era só comunicar que essa bola seria tiro de meta pro Grêmio, hein, Fabiani? Apesar disso, o Everton, goleiro do Grêmio, aplaude o jovem jogador, o jovem defensor gremista que não quis arriscar. Manda pra linha de fundo, escanteio, o batedor é outro. Alan Patrick com a 10. Alan Patrick. Esse conhece, Alan Patrick, quem sabe agora, escanteia, a bola viaja, veio o desvio de cabeça, perdeu livre de marcação, Sanabria. Os dois que acabaram de entrar, cruzamento perfeito da segunda trave, o Sanabria estava livre, mas ele cabeceou esquisito e o Everton parece ali, sabe, uma estátua, com os braços abertos, porque perde o gol Internacional. A chance mais clara do segundo tempo aí, Fabiani. A batida é outra, melhorou, e a presença de área é outra, de Sanabria, mostrando suas credenciais para a torcida. Pegou muito embaixo da bola, ela viaja, vai por cima do gol, sem perigo para o Everton, mas que pagou geral ali na defesa. Perdeu o gol 19, centroavante colorado. Gostei do posicionamento dele. Gol perdido, hein? Gostei do gol, mas o posicionamento dele, no espaço vazio, ele cabeceou sozinho. Perdeu o gol, porque ela veio muito em cima, mas ele estava bem colocado. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro ou caminhão, pode contar, é Nakata neles, Brasil. Inter recuperando a posse de bola com o Vidiagra, tenta escapar da marcação, Bernabé, a arbitragem mandou o jogo seguir, não, marcou a falta. Nossa, tive a impressão de absolutamente nada. E o Ramon Abatebel pega a falta cometida pelo Noriega em cima do Bernabé. Não tive a impressão de falta, hein, Fabiani? Não, mas de fato ele aponta para cima do Bernabé num duelo individual por ali com o Noriega, volante da equipe gremista. O Abatebel tem uma média de 6 cartões amarelos por jogo, por enquanto só 2. Foi falta, né, Pretzel? Falta. O Bernabé, ele cai um pouquinho, né, espalhafatoso, mas o Noruega chuta o Bernabé. Chuta a perna do Bernabé. Falta clara, o abate demorou porque ele achou que ia dar uma vantagem. Não houve, ele parou o lance. Nessa ele acertou entre tantos erros que ele já cometeu. Cabos Elétricos Sil, Sil é líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. 25,5 do segundo tempo, continua 0-0 no Clássico Grenal. Inter e Grêmio vão empatando por 0-0, mas quem sabe capricha Alan Patrick. Capricha Alan Patrick. Ele na bola, no setor de intermediária, mais aberta pela ponta esquerda. Quem sabe agora, tá autorizado, vem levantamento, vem o desvio na pequena área. Tive impressão de escanteio. Toca na bola mais uma vez, gigante o Wallace, hein? Chega antecipando, toca na bola, joga para escanteio pro Colorado, Fabiani. E subiu o cronômetro pro Wallace, porque ele se esticou todo para cortar essa bola e ficou sentindo cãibras por ali o defensor gremista. É possível que seja substituído ainda antes da batida do escanteio. Wagner Leonardo e Gustavo Martins estão no banco. Vou dar um abraço aqui para a rapaziada, aproveitar que o Wallace está caído aqui, ó. Mais de 3.200 aparelhos conectados conosco no Clássico Grenal. Um abraço para todos vocês. Ferreira Ahmed, o Felício está com a gente. Lenilda, Vivaldo Junqueira, Carlinhos de Jesus, Kátia também. Lenilda, João Batista Barbosa, Luiz Manzi, falou que não vê a hora de acabar o jogo para comer um X-tudo, né? É a minha cara essa aí, pode ter certeza disso aí. Tô na canetinha, mas tô com fome. Escanteio pro Inter para fazer a cobrança lá da esquerda do campo de ataque. Alan Patrick é bom na bola parada. Quem sabe agora capricha Alan Patrick. Vem. Ah, meu Deus do céu. Sequei tanto que o cara jogou do outro lado em tiro de meta. Coisa horrorosa, Fabiani. Parece que é jogada ensaiada do Inter. A bola viajada no segundo pau, direto para fora em tiro de meta. Aparentemente o Inter quer forçar os tiros de meta do Grêmio. Dá a impressão que esses caras não treinam, viu, o Pretzel? Não, hoje a gente não tem mais acesso a nada. Eles nos vendem isso aí, né? Agora é o seguinte, me venderam que o Maripã era um grande cabeceador. Ele não salta numa bola dentro da área. A bola não vai nele e ele não salta. Será que não combina em fazer cruzamento para ele?
toda a razão. Não pula uma Gillette aí o nosso querido Maripan. E o jogo tá parado mais uma vez. Falta do mercado em cima do Bright White. A Bandeirante gira e confirma para você o tempo e o placar do futebol. 27,5, segundo tempo. Copa do Brasil, Beira-Rio, quarta de final, ida. Continua, clássico Grenal, Inter e Grêmio vão empatando por 0-0. Fala aí, Lucas Bueno. O Vasco acaba de anunciar a contratação do atacante Bruno Duarte, que estava no Estrela Vermelha. Jogou na onde? Não é isso. Os caras estão em recuperação judicial e não param de contratar, cara. Não é o aporte do Thiago. Eles devem 21 milhões pro Inter do David, certo? Tem falta o Grêmio para fazer a cobrança, tenta a finalização, horrorosa. Nossa senhora, que coisa grotesca, quase lateral. Quase lateral, tentou ali o Caito. Pegou mal na bola, hein, Fabiane? Feia coisa. Com o tornozelo, o Matheus Cunha até estranhou para procurar a bola e repor diretamente. O Inter é melhor no jogo, tenta de novo. Tenta descer o time do Internacional com Bernabé. Ele domina no setor de intermediária. Bernabé recuou, ótima jogada, pode até bater. Vem a tabelinha com Sanabria mais atrás, lado direito. Bruno Gomes se apresenta aí para Vidagra. Novamente, ponta direita, vai Vitinho, vai partir para cima da marcação, vai levar pro fundo. Ergue a cabeça, Vitinho escapou, ótima jogada, trabalhou, tenta o cruzamento na primeira trave em cima do Kahneman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Grêmio na grande área. O cara tenta a bola cruzada, não tinha ninguém do Inter na grande área. E toca por último no jogador do Colorado. É só arremesso manual para fazer a cobrança a equipe do Imortal. Cabos elétricos Sil, Sil é líder do Brasil, Sil é Sil. Pode confiar. Quase 29, segundo tempo, Alexandre Pretzel. E o jogo em Pretzel? O jogo, o Inter melhorou no segundo tempo, depois daquele chute do Krovinovic, né, para a defesa do Matheus Cunha. Foi o melhor lance do Grêmio no jogo. Só deu Inter, né? Só deu Inter. O Grêmio agora está tentando sair um pouco de trás, mas o ajuste de meio campo melhorou o time do Inter com a entrada do Bruno Henrique e a chegada do Alan Patrick e do Sanabria, jogadores mais descansados, né? Vidagra dominando no círculo central do gramado, tá livre de marcação lá do outro lado para trabalhar rapidamente com o Vitinho. Ele é habilidoso, hein? Vitinho vai partir para cima da marcação do Marlon. Marcação individual do Marlon, ele fica gingando, passando o pé por sobre a bola. É obrigado a começar mais atrás, trabalha rapidamente com o Bruno Gomes. Bruno Gomes é quem domina, tá aí o camisa número 15 da equipe do Internacional. Novamente trabalhando pela ponta direita do campo com o Vitinho. Vitinho escapou do Marlon, tomou pancada. É veloz, uma barbaridade. Ele dá aquela gingadinha, comeu a marcação do Marlon, toma pancada, falta mais dura, falta marcada, falta pro Inter, Fabiane. Pra cima do Vitinho, lado direito. Ele começa o jogo como centroavante, desde que entra o Sanabria, ele cai um pouco mais pela beirada. Pede o amarelo pro Marlon, nada feito, lado direito vem cruzamento. Vem cruzamento para fazer a cobrança novamente, Alan Patrick. Jogadores e também o técnico Pesolano pedindo cartão amarelo, nada a marcar. Já mais uma alteração na equipe do Grêmio. Já mexida no Imortal, já confirmação do nosso Luiz Sabiani. Agora tem uma falta perigosa para o Inter cobrar, vem levantamento da primeira trave, fez o corte. E o Marlon vibra uma barbaridade. Vai sair jogando pela ponta direita do campo a equipe do Grêmio. Vai para o levantamento à frente, Pavão perde a posse de bola e dá de graça no campo de retaguarda para o Inter sair jogando. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. A Bandeirante gira e confirma tempo e o placar do futebol. Quase 31, segundo tempo. Continua a Copa do Brasil, jogo de ida, quarta de final, Beira-Rio. Inter 0, Grêmio 0. Fala, Lucas Bueno. Atlético de Madrid faz um post oficial nas suas redes sociais informando que não vai negociar o atacante Julián Álvares com o Barcelona. O Arsenal da Inglaterra aparece como grande favorito para contratar o atacante. Curioso que nessa nota oficial eles emitiram em 3 línguas, né? Em espanhol, exato, em português e inglês, para os caras perceberem que não vão negociar. Olha o Internacional descendo, lado direito, vem Vitinho, vem levantamento, faz o corte o Wallace, completa do rebote Marlon, a bola fica viva do rebote a favor do time do Internacional, vem o carrinho, toca na bola por último Marlon, a arbitragem manda o jogo seguir, continua trabalhando rapidamente no setor da entrada grande área, pode finalizar nas mãos do Everton, mas chega primeiro que ele, o jogador do Inter, tive a impressão de escanteio, mas a arbitragem já havia paralisado e me parece impedimento no ataque colorado, é isso, Fabiane? Na ultrapassagem por ali, justamente do Vitinho, e ele largou atrás do penúltimo defensor. Foi mal o árbitro do jogo, tava tudo legal e não era tiro de meta não, viu? O Wallace está se precipitando, chegou antes do Everton, seria escanteio para a equipe colorada, mas a posse é gremista. A pergunta é, tem um impedimento semiautomático nessa fase da Copa do Brasil? Não. Pois é. Então é o seguinte, não havia impedimento, o braço não conta, na mesma linha, o bandeirinha, aliás, o bandeirinha fraco, o árbitro mais fraco ainda.
Vamos para as mexidas do Grêmio. Antes, um beijão para Lenilda. Grande Lenilda tá sempre com a gente. Lenilda, camisa 10. Pois não, Fabiano, e as mexidas do Imortal? O Danilo Barbosa tá entrando com a 15 e me parece o enamorado ao lado dele com a camisa de número 99. E esses dois estão entrando. 15, Danilo Barbosa, e 99, enamorado. Eu vi saindo o 8, o Noriega. Pela posição 15, Danilo Barbosa entra na vaga do 8, que é o Noriega, volante da equipe do Grêmio. Confirmando para vocês as trocas, portanto, 8 Noriega e 7 Pavon deixam o campo. Entram 15 Danilo Barbosa e 99 o enamorado. Na minha escalação, o Noriega está com a 19. Eu tô com a 8 aqui e a transmissão também. Não, a transmissão... Então mudou a camisa. Mudou a camisa, velho, porque a escalação do Grêmio tá Noriega 8. Aliás, Noriega 19. A transmissão tá comigo, mas o que importa é que vem o Inter. Vai trabalhar lá então, pô. Olha, sacanagem tem gravidade. Olha. Vai ficar sem voz, tomara. Olha o Inter trabalhando com o Alan Patrick. Pelo meio, Patrick é bom de bola. Volta, viva mais atrás com o Vidagra. Vidagra faz inversão de jogada pela ponta esquerda do campo, se manda com o Mercado. Mercado trabalhando pela ponta direita com o Bruno Gomes. Enfiou ótima jogada com o Vitinho. Marlon primeiro que ele. Marlon toca na bola, joga pra fora. Lateral pra equipe do Inter pra fazer a cobrança. E as mexidas, Pretzel. Namorado no lugar do Pavon, que estava muito cansado. Um atacante pelo outro. E o Danilo Barbosa está fazendo a sua estreia. Não, ele entrou contra o Bragantino. Segundo jogador. É o segundo jogo do Danilo Barbosa. Certo? Que vai entrar para fechar a bola aérea, viu, meu cara? É para fechar a bola aérea. Bernabé erra, falha, tenta se ligar no contra-ataque, a equipe do Grêmio perde a posse de bola, tentou ludibriar de novo. Ali o enamorado do câmbio de ataque, mas perde a posse de bola e o Inter vai tentar descer. Lado direito o câmbio de ataque novamente com o Alan Patrick, trabalhando rápido com o Vitinho. Vitinho pra cima da marcação do Marlon, ele ginga, bico da entrada da grande área, trabalhou com o Alan Patrick, rolou pra Bernabé e não chegou. E depois cometeu a falta, o jogo tá parado, falta marcada do câmbio de ataque, o Vidagra chega atrasado e pega o Martin Braithwaite. O jogo está parado com quase 35 jogados deste segundo tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pois não, Fabiane, falta do Braithwaite. Foi puxado por ali o atacante dinamarquês da equipe do Grêmio. O Vidagra voltou rapidamente, tentando evitar o cartão amarelo. Repetindo as trocas para você, Capela. Saiu o 8 Noriega para a entrada do camisa de número 15, que é o Danilo Barbosa. E saiu o 7 Pavon, entrou 99 enamorado. Essa briga eu vou ganhar, viu, Pretzel? Porque mostrei a arte do Grêmio aqui. Não, mas a arte do Grêmio tá errada, irmão. Tá errada. Tá errada? Tá errada, porque a escalação que eles mandaram no Twitter aí, no Twitter tava diferente. Eu vou abrir pra você aqui, ó. No Instagram tava 8. Aqui, ó. Noriega 19. Então aqui, parabéns à assessoria do Grêmio. Ó, Noriega 19 no Twitter oficial do Grêmio. Tá? 19. Ó, no Instagram do Grêmio. E no Instagram do Grêmio, 8 Noriega. 8 Noriega. Então, parabéns aí o pessoal das artes do Grêmio. Os caras conseguiram errar. Vai trabalhar lá, então. Quando a fase é ruim, viu, Pretzel? Tudo dá errado. A bandeira Tigre confirma pra você tempo o placar do futebol. 35, segundo tempo. No placar da Copa do Brasil continua Beira-Rio. Quartas de final, jogo de ida. Grêmio, Inter e Grêmio vão empatando por 0-0. Fala, Lucas Bueno. Duelos da Champions League revelados. Entre os principais duelos teremos Real Madrid, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona e Manchester City, PSG e Barcelona, Bayern de Munique e Arsenal. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Inter vai tentar descer, vem levantamento do Vitinho na grande área, tirou, tentando rebote, Viva, toca no braço do jogador do Internacional, a arbitragem manda o jogo seguir, cruzamento em cima da marcação do Marlon, mergulha no carrinho, toca na bola por último, jogador da equipe do Grêmio, joga apenas para lateral para o time do Inter para fazer a cobrança, tem pressa o Internacional no setor de intermediária, trabalhando rapidamente com o Vidagra, perde a posse de bola, tenta ligar contra-ataque rápido a equipe do Grêmio, deixadinha para Vidia Sante, quem sabe agora foi puxado, o jogo tá parado, tem que subir cartão amarelo, hein, Fabiane? E vai subir, confirmando o cartão, Capela, 26, Bernabé amarelado no jogo, só o terceiro cartão da partida, repetindo, média de 6 por jogo da Bate-Abel, segue abaixo do esperado. 34 faltas no jogo, 19 e 15 do Inter. Quantas faltas no jogo? 34 faltas. 34 faltas no jogo, hein?
O jogo está parado mais uma vez em 37 jogados este segundo tempo, por enquanto, na Copa do Brasil. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. 37,5 segundo tempo, Alexandre Pretzel continua. Inter melhor do segundo tempo, mas segue 0-0, Pretzel. Mas sem força ofensiva, né? Com posse de bola, trabalhando mais as jogadas, o Grêmio jogando por um contra-ataque e se defendendo muito bem. Os destaques do Grêmio no segundo tempo são todos defensores. O Krovinovic acabou ficando meio sem função, meio parado no jogo, porque o Grêmio parou de atacar. O Grêmio só se defende, o Inter tem a bola, mas não tem força ofensiva. Quem sabe agora o Internacional dominando com Sanabria. De costas para marcação, trabalha rapidamente com o Vitinho, lado direito, bico da entrada da grande área. Obrigado a começar mais atrás com Bruno Gomes. Bruno Gomes se apresenta do comando de ataque, tem de novo Vitinho, passa, pede, não recebe, tem pelo meio Bernabei. Prende demais a bola, Bruno Gomes. Agora sim trabalha, bola aberta na marginal do gramado com o Vitinho. Vitinho mais atrás com o Bruno Gomes. Quem mais atrás dá para Maripan. Maripan trabalhando no setor de intermediária, câmbio de ataque, dá a bola com o capitão Alan Patrick. Alan Patrick faz o break na marcação, ninguém se apresenta, faz inversão, foi inteligente. Da esquerda para a direita com Bruno Gomes, pode até bater, tem espaço, entrada grande área com Alan Patrick, tentou passe para ninguém. E a bola fica nas mãos do goleiro Everton, Fabiani. Forçou o passe cavado por ali o Alan Patrick, que entrou para fazer o diferente, mas faz mais mesmice que os outros 21 atletas em campo. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados do trabalho profissional. É bom trabalhar com Vonder. Alexandre Pretzel, quase 39, segundo tempo, Inter 0, Grêmio 0. Nada do Grêmio até aqui, hein? Grêmio agora, o Grêmio espera um erro, uma bola longa do Everton, foi assim o jogo todo, né? E aí tá tentando agora achar uma tentativa de ataque. É o segundo tempo realmente de muito desgaste dos jogadores, mas de novo, né? Melhorou o jogo, porque o jogo parou de ter falta boba, né? De ter briga, melhorou um pouquinho tecnicamente, mas ainda assim longe dos grandes granais. Daqui a pouquinho, Ricardo Capriotti, o homem do fôlego, vem aí para comandar o apito final no microfone, o scratch do rádio da Bandeirantes. E o Grêmio tenta descer, vem cruzamento à frente, cai no gramado, o jogador da equipe do Grêmio se estranha com o jogador colorado e aí o Kahneman fica agarrando as pernas do atleta do Inter, o Sanabria. Quer dizer, o Kahneman, ele literalmente caído, agarra as pernas do Sanabria e começa a bicar o Kahneman no chão para soltar, Fabiani. Não é flor que se cheire o Kahneman, né? Ele fica agarrando por ali o pé do Sanabria, que tenta se desvencilhar. Daqui a pouco, provavelmente mais uma troca no Grêmio, porque assim como o Wallace, o Kahneman fez o gesto de quem tá com desconforto na panturrilha. Vamos acompanhar a situação dele. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro. Só vai, fale com o seu corretor, é Mafre Brasil. Quase 40. Falta marcada para o time do Internacional. Vem levantamento à frente do Matheus Cunha. Tenta fazer o domínio no rebote no setor de intermediária. Câmbio de ataque novamente Bernabei. Bernabei perde a posse de bola para Vitinho. A bola se perde em novo lateral, que favorece a equipe colorada no seu campo de ataque. A Bandeirante gira e confirma para você o tempo e o placar do futebol. 40, segundo tempo. No placar da Beira-Rio continua a Copa do Brasil. Grêmio e Inter 0-0. E aí, fala, Lucas Bueno. Arthur, ex-Grêmio, é o novo reforço do Santos após rescindir com a Juventus da Itália. Fala, Pretzel, vai, pode falar. Santos deve 18 milhões pro Cuiabá. 18. E segue contratando. Olha o Inter aí descendo, Vitinho é bom de bola no bico da entrada da grande área, faz o break em cima da marcação, 3 em cima dele, tenta o cruzamento na entrada da grande área, tentou o domínio, Sanabria, bater a carteira dele, volta viva no rebote com Vidagra enfiou boa bola com o Vitinho, leva pro fundo, erga a cabeça, viu o cruzamento, Wallace primeiro que ele, ainda volta viva novamente no setor de intermediária com o Mercado trabalhando pela ponta direita com Bruno Gomes trabalha rapidamente com o Vitinho, escapou do mar, não pode até bater, perna esquerda, tem espaço, a bola batida em cima da marcação do Sanabria, bateu no centroavante do Inter e ela fica viva do rebote com o Sanabria, que acabou empurrando. Quer dizer, o Sanabria, ele ficou na direção do chute do Vitinho e tirou a bola, e aí no rebote ele empurrou o jogador do Grêmio e cometeu a falta. Quer dizer, que fase do Sanabria, hein, Fabiani? Carga nas costas do Danilo Barbosa por ali. Estava esperto o Ramon Abate-Abel para marcar a falta. Daqui a pouco mais uma troca na equipe do Internacional. O Aguirre, 35, vai ser acionado pelo Paulo Pesolano. Vai tirar o Bruno Gomes, está exausto em campo. Um lateral pelo outro. Confirmando. 15, Bruno Gomes para a vaga do 35, Aguirre. Essa a quarta troca do Internacional. Bruno Gomes não joga contra o Bahia, ele está suspenso domingo. Jogo importantíssimo para o Inter pela Série A
em Salvador, mas joga a volta na quinta-feira que vem com a tua narração, Capelão. Agosto é mês de retorno, Premier League, Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. 42,5, estamos com o segundo tempo. Quero mandar um forte abraço a todos vocês que estão conosco no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ao longo da jornada a gente vai mandando aquele salve e agradecendo o carinho da sua audiência conosco. 0-0 por enquanto segue no Beira-Rio, Copa do Brasil. E o jogo está parado no campo de retaguarda. O Kahneman se estranhou por ali com o Sanabria. O jogo está parado, falta para o Inter no campo de ataque. Um abraço aqui para o Ferreira, Domingos Borges, João Batista, Barbosa, Maricel, Maurício Lins, Luiz Manzi, o Roberto, o Toninho Lobo, a nossa querida Lenilda, mais uma vez um abraço para você. Mais de 3.500 aparelhos conectados conosco. O quinto sinal da Bandeirantes marcando para você 10 em ponto. Marca o quinto sinal da Bandeirantes. Kit transmissão e amortecedor para sua moto pode contar com a durabilidade e segurança da Nakata. É Nakata Brasil. Levantamento à frente, pegaram por ali o jogador do Grêmio. O jogo está parado. E parece que a camisa número 20, o Vidia Sante, tomou uma pancada por trás aí, não subiu o cartão amarelo, hein, Fabiani? Aquela falta de quem tá cansado e precisa frear o contra-ataque. Por ali o jogador do Internacional ficou sentindo o Vidia Sante com a 20 na risca que divide o campo, sem pressa para se levantar. Ô, Pretzel, o jogo tá para acabar, estamos com quase 44, já os acréscimos e tal, mas você tem quantos anos de jornalismo esportivo, hein? 33. Em 33 anos... Esse Grenal que nós transmitimos aqui poderia estar no top 3 de piores Grenais da história que você cobriu? É um dos piores. O do primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi horrível, né? Foi pior que esse. O jogo do primeiro turno do Brasileiro... Quanto foi o placar? Foi 0-0. Repetindo a dose, hein? E é dose de elefante, porque tá feia a coisa. E o Bernabé agora foi dominar e caiu sozinho. E a arbitragem manda o jogo seguir. 44 do segundo tempo. Segue caído no campo de ataque o argentino Bernabé. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Campo de defesa se manda, vai embora o time do Grêmio com o Diego Caito. Caito vai para inversão de jogada, deu de graça nos pés do jogador do Internacional que se manda, vai embora com o Vidagra, que perde a posse de bola no retorno. Grêmio trabalhando do lado direito, o Vidia Sante se manda, vai embora, tem aberto o ponto direito Danilo Barbosa, se manda para o campo de ataque, pode até escorar o cruzamento, veio o levantamento, a bola cruza toda a extensão da grande área. Vai sair do lado, outro lado em lateral para a equipe do Internacional para fazer a cobrança. Quase 45. Você daria quanto de acréscimo? Ele vai dar 6, 5 ou 6. Agora, já está na hora dos times pensarem na volta, né? Porque não adianta correr risco agora, tomar um gol, acaba o jogo. Então os dois aí estão cautelosos. Ele vai botar o Elias agora. Levaram um tempão para contratar. Ele entrou no jogo contra o Galo, ele não sabia onde é que ele estava. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa ou seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja ou no app. 5. Vamos até 50 de voltar amanhã, né, Pretzel? 5 já acréscimos, não? O segundo tempo sim, né? O primeiro tempo foi inqualificável. Lateral para o time do Inter da grande área, vem o cruzamento em cima da marcação. Sobra por último nas mãos do goleiro Everton, seguiu e faz a firme e boa defesa. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Levantamento do comando de ataque, tenta dominar e sair jogando a equipe do Grêmio, perde a posse de bola, mas recupera novamente no carrinho um pouco mais dura, ótima jogada com a Aguirre. A Aguirre na primeira dele, se manda, vai embora, lado direito livre de marcação, passa, pede, recebe Vitinho, tenta o passe em profundidade, Marlon, primeiro que ele tomou pancada. Marlon ganha na primeira, Marlon ganha na segunda, toma pancada, jogo um pouco mais duro e acho que vai subir cartão amarelo aí pro jogador do Colorado, hein? Era o Aguirre no lance. Pelo menos esse é o pedido do Kahneman, que entende que o Aguirre foi com a sola pra cima do Marlon, foi um tranco na altura da cintura, esperto, experiente o jogador da equipe do Grêmio. Muda a equipe do Internacional, o Eliasson, 17, jogador sueco, entra na vaga do 26, que é o argentino, o Bernabé. Pretzel. Ele ia jogar Champions League, hein? O time que ele estava, o AEK Atenas, está na Champions League. Ele ia jogar Champions, ele preferiu vir pro Inter, hein? Ele preferiu vir pro Inter a jogar Champions League. Essa é a manchete. Tem sueco, tem belga, tem dinamarquês, tem argentino, tem brasileiro e ninguém joga porcaria nenhuma, a verdade é essa aí.
Quase 47 do segundo tempo, 3 minutinhos para acabar. Daqui a pouquinho ele vem aí. Ricardo Capriotti para comandar o apito final. Subiu o cartão amarelo para quem, Fabiani? Walter Kahneman, por uma falta para cima do Sanabria. 40. Kahneman com a 4 comete a falta para cima do Sanabria. 40 faltas no jogo, informa o Prédio. Estava demorando para o Kahneman tomar cartão amarelo. 40 faltas, hein? 40 faltas. Estamos com 47,5 do segundo tempo. O Ricardo Capriotti vem aí já no apito final para comandar até meia-noite, hein? Capri vai até a meia-noite. 2 horas de apito final para comandar. Lado esquerdo do câmbio de ataque, o Inter se manda, vai embora, mas a bola já havia saído. Em lateral pro Grêmio para fazer a cobrança, tentou o domínio Eliasson. O Eliasson acha que ele tá na Suécia ainda. A bola escapou. Olha que coisa horrível. É impressionante. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor, é Mafre Brasil. Ramon Abate-Abel, tá ali no círculo central do campo de jogo, permitindo a cobrança de arremesso manual rapidamente para o time do Grêmio, que já perde a posse de bola e recupera o Internacional. Explode em cima da marcação o Marlon. Marlon faz uma boa partida defensivamente, explora a perna da marcação do Internacional, a bola se perde em novo lateral para o Grêmio no seu campo de retaguarda. 48, vamos até 50 deste segundo tempo. Tem um jogador caído no campo de jogo aí, com cãibra, Sabiani. Me parece por ali o Vilagra, camisa de número 5 da equipe do Internacional. Os dois times já abraçam o empate. O Capela, o Marlon não tem pressa para bater, o Vidagra não tem pressa para se levantar. 0-0, faltam 2 minutos. Gosta do Vidagra? Sabia que ia perguntar. O melhor jogador do Inter no Grenal foi o número 5 do Inter, Rodrigo Vilar. Tem toda razão. Então você gosta, né? Bom jogador. Para ficar de olho. Só que nesse caso seria vermelho, não azul. 48,5, vamos até 50, mais 1 minuto e meio para terminar o jogo. A bola fica viva, Pereiricano no setor de intermediária, tenta recuperar rapidamente com o Vitinho, perde na massa, perde no corpo pro Marlon. Novo lateral que favorece o Internacional. Pode ser o último lance, pode ser a última descida colorada, precisa do resultado, por enquanto 0-0. Lateral já cobrado no setor de intermediária, se manda, vai embora, olha o Vidagra aí, Vidagra de vermelho, trabalhando pela ponta esquerda, se manda, vai embora, Alan Patrick. No setor de intermediária tem aberto pela ponta esquerda, novamente com o Matheus Bahia, domina com a parte inteira do pé, volta com Alan Patrick, de novo no círculo central do campo de jogo, sai jogando rapidamente com Maripan. Maripan faz a inversão pela ponta esquerda do campo com Alan Patrick, escapou da marcação, tomou pancada, a arbitragem mandou seguir. Alan Patrick se manda para ataque, perde a posse de bola, mas o Ramon Abate-Abel volta e marca a falta, porque ele deu vantagem e depois falta marcada intermediária, falta do capitão colorado aí, Fabiani. E não houve vantagem de fato, ele acabou sendo desarmado em seguida. Para reclamação do enamorado e do Vilhaçante, é a última bola do jogo para o Internacional alçar a grande área. Maripan e Mercado vão para lá pro pagode. Quem sabe agora, 49:40 do segundo tempo, 20 segundos para terminar o jogo do microfone de esportes da Bandeirantes. É falta do setor de intermediária para o time colorado fazer a cobrança. Alan Patrick na bola, todo mundo na grande área, é o último lance do jogo, é pressão, é expectativa do Beira-Rio. Vem Alan Patrick, vem levantamento, vai pro inferno Alan Patrick! Todo mundo na área, último lance e ele dá um chutão por sobre o gol, tiro de meta para o Everton, que lance horroroso, Fabiani. Lembrando, os jogadores do Inter não concentraram como delegação entre o jogo, entre a véspera da partida e o dia do jogo, portanto a insatisfação talvez seja nítida dentro de campo, sobretudo nessa última bola do Alan Patrick. Esse lance é uma sacanagem, ele estava de sacanagem nesse lance. Apita Ramon Abate-Abel, é fim de jogo no Beira-Rio. Quero agradecer os ouvintes internautas no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O jogo foi asqueroso, nojento, deu ojeriza, mas pelo menos nós nos divertimos com a galera que tá sempre com a gente, independentemente se o jogo é bom ou é ruim. Tem bola rolando, tem microfone de esportes da Bandeirantes e a partir de agora o homem do fôlego está de volta para comandar o apito final. Ele está de volta. Alô, alô, Ricardo Capriotti, chega mais que jogo horrível, Capri. O senhor não narrou gol hoje, hein? Hoje não teve gol de João Paulo Capelanes aqui, porque os times foram muito mal, né? Oh, tá louco, que Grenal sofrível esse do Beira-Rio. Atenção, Luiz Fabiani. Eu não sei, tem um pedaço da torcida comemorando não sei o quê, mas o que é que tá rolando aí, hein, Fabiani? Olha, Capri, nítido que os gremistas celebram mais do que os colorados, porque agora a definição fica mesmo para a Arena do Grêmio na próxima semana, também em uma quinta-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite. Portanto, o Grêmio, de certa forma, tem uma vantagem, como se fosse jogo único, só com torcedores, ou melhor, com maioria de torcedores tricolores imortais. Mas, tanto o Grêmio quanto o Inter têm outros afazeres na semana.
semana, até porque a situação de ambos no Campeonato Brasileiro não é favorável. Eles estendem por ali algumas faixas provocativas à torcida do Internacional, que volta a campo no domingo, quando visita o Bahia em Salvador, às 7h30 da noite. O Grêmio tem um compromisso daqueles que é vencer ou vencer, às 6h30 da tarde contra a Chapecoense, na Arena do Grêmio. Capri. Bom descanso, Fabiane. Até amanhã na programação da Bandeirantes. Valeu, Capri. Um abraço. Muito obrigado. Vem aí o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar mais desse empate por 0-0 entre Internacional e Grêmio e trazer também informações do seu time, do seu clube nesta quinta-feira. Vamos saber aí de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, o que é que tá pegando para esses times todos, porque vem aí rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos, hein? Não saiam daí, já voltamos com o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Vonder, precisão e qualidade em medição. Treina é Vonder. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final na Bandeirantes. O pós-jogo completo. 10h11, apito final na Bandeirantes, apito de Internacional 0, Grêmio também 0. Vou ouvir Alexandre Pretzel, que vai trazer aqui a análise do jogo. A gente vai gabaritar também as notas dos dois times e, na sequência, informações do seu time, do seu clube, informações da sua equipe, que está se preparando aí para a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, Pretzel, às 22h11. Antes do Pretzel, deixa eu só ouvir o Lucas Bueno aí, porque teve mais um jogo hoje aí, ô Lucas? Teve mais o que de importante rolando hoje aí, hein? Vamos lá, Capri, as notícias de última hora, principalmente no mercado da bola, porque o Vasco anunciou a contratação do atacante Breno Duarte, que estava no Estrela Vermelha. Outro time que também deve anunciar uma contratação nos próximos dias é o Santos, que agora é o novo time do Arthur, ex-Grêmio. Deve ser o novo reforço do Santos após rescindir com a Juventus da Itália, Capri. No final de semana teremos Brasileirão, Atlético Mineiro e Vitória, São Paulo e Bragantino, Vasco e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Corinthians e Santos, Grêmio, Chapecoense, Mirassol e Palmeiras, terminando com Bahia e Internacional. Valeu, Lucas. Lucas Bueno, de olho em toda a movimentação do esporte nesta quinta-feira. Mas agora é hora de opinião. Vamos ouvir ele, Alexandre Pretzel, explicando esse empate por 0-0 entre Internacional e Grêmio. Me conta aí, Pretzel, o que aconteceu no Beira-Rio, Pretzel? Um jogo ruim. Primeiro tempo realmente muito ruim. Com o Grêmio um pouquinho mais incisivo, com o meio-campo do Inter muito aberto. O Inter sem ideias. O Inter é anêmico ofensivamente. Aí começa o segundo tempo. Volta o Bruno Henrique no intervalo, no lugar do Caleb, que não jogou nada, para melhorar a marcação no meio. Melhorou um pouquinho. O Grêmio volta um pouquinho melhor. E o Krovinovic, que foi o melhor jogador do Grêmio para mim, do meio para frente, ele obriga o Matheus Cunha a fazer a defesa mais difícil da partida, num chute de fora da área. Foi o único grande lance do Grêmio, por volta de 3 minutos do segundo tempo. O Internacional não tinha feito nada ainda. Aí quando ele tira o Paulinho, o Pesolano tira o Paulinho e coloca o Alan Patrick e o Sanabria aos 19 do segundo tempo, o Inter melhora bastante no jogo. Aí o Inter fica com mais posse de bola, fica mais equilibrado no meio, o Grêmio cansa claramente, aí o treinador também não fechou o meio de campo, o Inter dominou a posse, o Grêmio praticamente não chegou mais em nenhum momento na segunda etapa, só que o Inter não tem força, Estreou esse centroavante Sanabria, que perdeu um gol. Numa bola parada, ele se posicionou bem, mas a bola ficou muito em cima dele, porque senão poderia ser o gol de cabeça no Grenal. E o Everton praticamente não fez nenhuma defesa. E teve aquele lance ainda com o Carboneiro em campo,
né, que o Inter contra-ataca, o Vitinho toca pro Carboneiro e ele chuta, e o Kahneman, heróico, né? O Kahneman em Grenal, impressionante como ele se dedica, afasta de cabeça, a bola tinha endereço certo para o primeiro gol do Internacional. Então foi um empate correto pela pobreza ofensiva dos dois times. Quem teve o lance mais perigoso foi o Grêmio. Estou revendo o chute do Krovinovic para a defesa do Matheus Cunha. E no Inter o Carboneiro perdeu um gol e o Sanabria também, principalmente numa bola parada dentro da pequena área. Ele se posicionou bem, mas errou o cabeceio. Então 0-0 me parece, viu? Pela fraqueza dos dois times, um placar absolutamente correto. E fica tudo agora, meu caro Ricardo Capriotti, para o segundo jogo, onde o Grêmio nunca perdeu um mata-mata dentro da sua arena. Não, perdeu por River Plate, sim, na Libertadores da América de 2018. Então, só que o Inter nunca foi campeão lá dentro. O Inter foi campeão no Olímpico, mas nunca foi campeão lá dentro. O Inter não tem força na arena do Grêmio. Por isso que a torcida do Grêmio estava comemorando o empate, e a do Inter saindo em silêncio por causa do jogo da volta, onde o fator local pode ser decisivo. Mas, pelo que mostraram hoje, uma decisão por pênaltis, viu, Capri? Não dá para descartar na próxima semana, na próxima quinta-feira. Muito bom. Tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Posso te chamar com as notas aí dos dois times, meu? Será que vamos ter muita nota baixa hoje? Notas baixas, poucas notas altas, né? Notas baixas, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Atenção, Michel Lopes! Está no ar o Gabarito do Jogo. Gabarito do Jogo. Bom, foi tão ruim o negócio que eu deixo para vocês. Quer começar por quem? Quer começar pelo Grêmio? Vamos começar pelo Grêmio, então. Grêmio, então vamos lá. Nós iremos para o que der e Mas vier. hoje não dava para ir a pé, não. Hoje tem que ir de carro para ver esse jogo ruim aí do Beira-Rio. Nota do goleiro Everton. Não foi exigido, né? Não fez nenhuma defesa. Nota 6, protocolar. Diego Caito. Razoável no primeiro tempo, cansou no segundo tempo, 5,5. Wallace, 6. Kahneman, 6,5. Melhor que o Wallace. Marlon teve um duelo difícil contra o Vitinho, perdeu algumas jogadas. Sofreu mais no segundo tempo, porque no primeiro tempo não teve quem marcar. O Caleb fraquíssimo. Então o Marlon fez um bom duelo, 5,5. Noriega, 6. Danilo Barbosa entrou no lugar do Noriega. Noriega estava cansado, o Danilo entrou só para fechar a área, 5. Vidiaçante. Bom jogo do Vidiaçante no meio enquanto teve espaço. Depois, no segundo tempo, sumiu, 5,5. Krovinovic. O melhor do Grêmio no jogo para mim, 7. Pavon, enquanto teve pernas no primeiro tempo, perigoso. No segundo tempo, não muito, 6. Saiu para a entrada de Enamorado. Sem nota. O nome mais bonito da história do futebol de um jogador. Enamorado. Estás enamorado, Pretzel? Eu estou há um tempão já. Agora, o futebol dele é um futebol de divórcio. Ele é divorciado do futebol. Sem nota para namorado. O enamorado não inspirou o futebol dele. Não inspirou. Carlos Vinícius. Só briga, fez hora extra, né? Perdeu uma chance que ele foi preciosista, mas ele fez hora extra. Já deveria ter sido expulso. Uma nota 3 pro Carlos Vinícius. Uma vergonha esse rapaz ter continuado no jogo. E deu sorte, hein? Porque ele ficou em campo, poderia ter sido expulso no outro lance no segundo tempo. Porque foi mal Ramon Abate-Abera para ter expulsado o Carlos Vinícius, que deu uma cotovelada no jogador do Inter. Saiu o Carlos Vinícius para a entrada de Bright White. Bright White, um pouco melhor, porque segurou um pouco mais os jogadores de defesa, tentou jogar mais, 5. Giovanni Cabral. 4. Saiu para a entrada do Amuzu. 5. E a nota do técnico... Luiz Castro. Não, mas sumiu tudo aqui, velho. É o Luiz Castro, nota do técnico. Nessa eu te ajudo. Não, mas é que eu quero achar aqui, velho. Por que sumiu tudo aqui? Bom, mas vamos lá, Pretzel. Nota do Luiz Castro, vai. Olha, escalou um time até mais fechado no meio de campo. Então um time mais equilibrado no meio. Ganhou o primeiro tempo na posse de bola, né? Com o meio campo do Inter muito aberto, o Inter mal escalado. Mas no segundo tempo o Grêmio sofreu. Só se defendeu para decidir em casa, quer dizer, é um time que também não tem tantas ideias assim, né? Apesar de tecnicamente ter apresentado um futebol razoável. Nota do Luiz Castro para mim, foi jogar para não perder e não perdeu. 5,5. Muito bem, deixa eu tentar ajustar aqui.
para poder pegar a escalação. Pode subir o hino do Inter aí, Michel Lopes. Do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas apagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã. Vamos lá, agora sim. Recuperei tudo aqui. Essa tecnologia quebra a nossa perna, viu? Mas vamos lá, já tá tudo recuperado aqui. Nota do goleiro Matheus Cunha. 2 boas defesas, 6,5. Bruno Gomes. Muito esforço, saiu exausto, tentou jogar, 5,5. Saiu para a entrada do Aguirre. Sem nota ruim, como sempre. Maripan. Maripan, 6. O que é aquele negócio chamado marzipan? Não tem um negócio que chama marzipan? Tem, não é um pão? Acho que é um Sei pão lá, diferente. que é isso aí. É uma massa. Eu já vi um negócio chamado marzipan. Tem razão. É mexicano, eu acho. Sei lá, Mas a nota do Maripan? 6. Mercado. Um lutador, como sempre, praticamente anulou o Carlos Vinícius. E no segundo tempo foi muito bem na marcação ao Brett White. 6,5 pro Mercado. Quem souber o que é marzipan, manda aí no nosso chat do YouTube que eu vou registrar aí esse negócio. Mercado. 6,5. Vitinho. Muita luta, né? Mas é um jogador realmente que o Inter sofre demais. 5. E a nota do Walter Mercado? 4. Por que 4 pro Walter Mercado? Acertava uma, né? Não, mas nota do figurino do Walter Mercado. O Ulisses ficou meio parecido com ele, né? Nota 5 pro figurino do Walter Mercado. Pô, só isso, Pretzel. Ele botava um chapéu invocado lá, um turbante invocado. Isso. Não dá pra melhorar um pouquinho a nota do Walter Mercado, não. Vidagra. Melhor do Inter, 7. Paulinho. 5. Saiu pra entrada do Sanabria. 6. Caleb. 2. Quanto? 2. O que é isso, Pretzel? Pior jogador em campo, 2. Nossa, que isso. Aí você quebra a perna do Caleb. Foi embora para a entrada do Bruno Henrique. 5. Matheus quem? Matheus Bahia. 5. Carboneiro. Perdeu um gol, né? E teve poucas vitórias pessoais, apesar de ser um jogador que carrega bem a bola. 5,5. Saiu para a entrada do Alan Patrick. 5,5. Bernabé, 5. E saiu para a entrada do Eliasson. Sem nota. Nota do Paulo Pesolano. 4. E a nota do árbitro Ramon Abate Abel. Olha, num jogo tão equilibrado desse, né, onde você joga por uma bola, o Ramon Abate Abel não ter expulsado o Carlos Vinícius comprometeu a arbitragem dele. Total. Então, se você expulsa o Carlos Vinícius, muda o jogo, né, Capri? Muda o jogo totalmente. Sim. Com um cara a mais, como é em qualquer lugar do mundo hoje. Então, foi uma vergonha ele não ter expulsado o Carlos Vinícius pelo segundo amarelo. Então, a nota dele vai ser nota 2. Como é que ele tem o escudo da FIFA, né? Tivemos 43 faltas no jogo, 23 cometidas pelo Inter e 20 cometidas pelo Grêmio, Capri. Quantas faltas no total, Prédio? 43. Tá uma brincadeira, isso é uma vergonha, um vexame. Jogo com 43 faltas é um vexame. Por isso que o futebol brasileiro está no fundo do poço. É por isso, por jogos como esse. 43 faltas é um descalabro. Sim. Isso. E um 0-0 previsível, viu? Previsível. 2 times realmente pobres nas suas ideias, com 2 treinadores, né, que eles estão fazendo no dia a dia, né? Os 2 times não têm nada. Então hoje, individualmente, Krovinovic, enquanto teve pernas, e o Rodrigo Villagra. 2 caras que tentaram jogar futebol, Capri. Esses 2 tentaram jogar bola. O resto, olha, que coisa horrorosa. Péssimo. Sabe quem respondeu pra gente aqui o que é marzipan, o Pretzel? Eu sabia que eu já tinha visto esse... Uma cidade? Não, marzipan é uma massa doce de amêndoas, original da Escandinávia e pode ser coberta com chocolate. Sabe quem trouxe essa informação culinária aqui pra nós? Cacá Fernando. Não. Não. Ele, que está feliz da vida com o seu... com o seu Santos Futebol Clube. Cláudio Zaidan? Não.
Outro santista ilustre. Outro santista ilustre? Tem vários aí. Tivemos com ele lá nos Estados Unidos agora. Grande José Calil. José Calil, ô Calil, espetacular. José Calil tá ligado com a gente aqui, mandou pra ele. Explicou o que é marzipan. Que espetáculo. Marzipan. Ô Zé, daqui a pouco nós vamos falar do Santos, hein? Já nós vamos falar do Santos e do Neymar também. Eu sei que você vai ficar bravo que nós vamos falar do Neymar aqui, mas não tem problema, nós vamos fazer o quê, não é? O Neymar dá espaço. O Neymar tá brigando até com o dublador agora. Até o dublador tá tirando o Neymar do sério. É o dublador, é o Fábio Sormani, é todo mundo aí tira o Neymar do sério atualmente. Então já nós vamos falar do Santos, mas fechamos aqui o gabarito do jogo, Pretzel. Abraço ao Calil, grande figura. O Grande Santos deve Calil. 18 milhões pro Cuiabá e contratou o Arthur. O Brasil todo mundo deve para todo mundo. O futebol né? brasileiro acabou. Acabou. Né? Os caras. E outra, nós temos que combater, Capri, e acho que o Calil concorda, os dirigentes que estão acabando com o futebol brasileiro. Os caras que quebraram os clubes não pagam ninguém, certo? E a gente fica aqui numa luta, né? Impressionante. Realmente impressionante. Ó, muita gente falou aqui do mandiopan. Não é mandiopan, gente, é marzipan. Mandiopan a gente comia quando era criança, né? Jogava aquela meleca no óleo quente lá, jogava um pedaço de plástico, saía um isopor, né? No óleo quente. Era o mandiopan. Mas não é mandiopan, é marzipan. E o Zé Calil explicou pra gente aqui, mas muita gente no nosso chat do YouTube também explicou sobre essa massa de amêndoas aí. É uma iguaria, não é? Algo bem característico aí, ali da região da Escandinávia, como disse o nosso Zé Calil. Bom, vamos lá então. Mandar um abraço pro Carlinhos Bala, nosso colega, meu ídolo, lá do Band Esportes. Um abração pra ele. Carlinhos Bala? No jogador? Grupo Bandeirantes. Não, ele é o nome dele, né? É o nome que a gente chama ele. Grande Carlos. Nota do Carlinhos Bala, jogador. Jogador, 7. Do meu colega, 10. Pô, tudo isso pro Carlinhos Bala, Pretzel? Jogou tudo isso o Carlinhos Bala? Foi um bom jogador. Na realidade dele, no Nordeste, no esporte, no Santa Cruz, foi bom. Nota 7, pô. Nota 7, nota 7 da carreira não é uma nota muito alta, né? Eu me lembro dele. A grande frase de Carlinhos Bala, pode pegar no Cedom aí, ô Lucas Bueno. Corinthians e Sport na final da Copa do Brasil, Morumbi, certo? 3-0 pro Corinthians durante o jogo. Último minuto, lembra disso, Capri? Gol do Sport. Enilton, que jogou no Palmeiras, lembra? Sim. 3-1. Aí tinha saldo qualificado. Eu vou no Carlinhos Bala. Terminou o jogo, eu fui no Carlinhos Bala. Eu acho que era tu que tava no estúdio, inclusive. E aí eu perguntei, e aí, Carlinhos? E esse jogo, né? Aí ele só respondeu da seguinte maneira: o gol do Enilton foi o gol do título. Porque era saldo qualificado. Lembra? Eu lembro. Ele sai do meu microfone e fala: a gente vai ser campeão em Recife, porque o gol do Enilton é o gol do título. Foi 3-1. E aí lá o Sport ganhou por 2-0 e foi campeão da Copa do Brasil. É isso mesmo. Muito bom. Atenção, ó, 10h27. Vamos lá então com as informações do Santos. Para o Zé Calil, para o Fábio Sormani e para a grande torcida santista no Brasil e no mundo. Dá um momento aí do Santos, né, que vai ter clássico domingo contra o Corinthians, lá na Arena do Timão. Depois, quarta-feira que vem, vai ter que devolver o resultado. É muito forte, eu diria que é muito forte nesse momento. Capri. Acabou, o Palmeiras está classificado. Gente, o grande troféu do Santos na temporada. Eu vou voltar a falar isso, hein? Tem Santista que vai ficar bravo comigo, mas o que eu posso fazer? É igual o Corinthians no ano retrasado. O troféu desses times é chegar a 45 pontos no Brasileiro, não ser rebaixado. Esse é o grande troféu. E infelizmente o Santos não tem elenco para disputar 3 competições. Não tem elenco. Precisa ficar na Série A. Se for rebaixado é um prejuízo enorme. Então o troféu do Santos em 2026... marcar 45 pontos no Campeonato Brasileiro, permanecer na Série A. E domingo já tem uma missão dura contra o Corinthians na Arena do Timão. Vamos às informações do Santos. Fala aí, Everton Ramos. Fala, Capri, tudo bem? Boa noite pra você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no Apito Final, trazendo informações do Santos que vive uma ressaca, entre aspas, né? Depois da chapuletada que levou pro Palmeiras na quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe se reapresentou nesta quinta-feira, fez ali um trabalho regenerativo envolvendo os titulares e ainda aguarda exames relacionados ao zagueiro
Lucas Veríssimo, que voltou ontem durante a partida, mas voltou a sentir agora desta vez o joelho direito, foi substituído na segunda etapa e preocupa, viu? Pode ser desfalque já para o clássico contra o Corinthians. Fora das 4 linhas, novidades na Baixada Santista. A principal delas, Capri, o Santos fechou a contratação do volante Arthur, atleta de 30 anos, formado nas categorias de base do Grêmio, que inclusive esteve no Grêmio durante o primeiro semestre, emprestado pela Juventus da Itália. O atleta rescindiu com o clube italiano na semana passada, estava livre no mercado e já há alguns dias o Santos vinha negociando através do pai de Neymar, que intermediou essas conversas com o atleta. Até a última conversa, salários em torno de R$750 mil para um contrato curto, de curto período até o fim da temporada. Claro que a gente segue também, Capri, tentando apurar para ver se algo mudou e mais detalhes sobre este contrato que deve ser assinado pelo atleta nos próximos dias. O Arthur já é aguardado na Baixada Santista, no CT Rei Pelé, para a realização de exames e para o firmamento deste contrato com o clube do Peixe, com o Peixe, né? Então aí o atleta de 30 anos chegando para reforçar o meio-campo do técnico Cuca, que teve problemas na quarta-feira. E o Santos só conseguiu fechar essa contratação, Capri, porque o Transferban, que estava vigente desde o dia 1º de julho, pelo não pagamento de uma parcela, 12 milhões de reais, ao Mônaco da França, naquela negociação envolvendo Jean Lucas em 2023, o Santos conseguiu derrubar este Transferban nesta quinta-feira. E isso só foi possível, o Peixe emitiu uma nota, por causa de um aporte financeiro da empresa ali da família Neymar, do Neymar pai e do Neymar Júnior, a NR Esportes. Inclusive o Peixe informou em nota que o valor vai ser revertido, né? Em contrapartida, a empresa vai ter a marca estampada na camisa do Santos, em espaços que ainda não foram comercializados. Então, entre aspas, uma mão lavando a outra, o Santos tinha um interesse na negociação. Além do Santos, o próprio Neymar Júnior era um dos mais entusiastas, assim como o pai dele, que intermediava as conversas. Com isso, eles vão lá, derrubam o Transferban e também fecham a contratação do volante, que deve desembarcar em Santos nos próximos dias para fechar este contrato. Voltando para dentro das 4 linhas, Santos que deve ter aí mais 2 trabalhos sendo realizados aí de forma completa, amanhã e no sábado, antes da viagem ao hotel na capital paulista mais uma vez, onde o Santos vai se concentrar para o clássico de domingo contra o Corinthians, 4 da tarde em Itaquera, clássico importante pelo Campeonato Brasileiro. Peixe que para este jogo deve ter Neymar entre os titulares. E ele vai, inclusive, Capri, um dado curioso, apenas para o segundo clássico do Neymar na volta ao Santos jogando fora de casa. Nesse período, o Santos disputou, ou vai disputar, né, contando a partida de domingo, 10 clássicos fora de casa. E vamos chegar então apenas ao segundo, com o Neymar visitando um dos maiores adversários. No caso, os 2 clássicos fora de casa, justamente contra o Corinthians, lá em fevereiro do ano passado, pouco depois de retornar, que o Santos faz aquele embate, né? Neymar contra Memphis Depay, o Corinthians sai vencedor ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista, e agora neste domingo com o Santos em uma situação delicada na tabela depois de uma derrota para também um dos seus maiores rivais, um 3-0 contra o Palmeiras. Para finalizar, Santos que descobriu hoje o caminho na Copa Sul-Americana, pelo menos as datas e horários para os jogos das quartas de final. Vão acontecer em 2 quartas-feiras, dia 9 e dia 16 de setembro. Jogo de ida na Vila Belmiro, jogo de volta na Arena MRV, ambas partidas às 7 horas da noite. Capri. Valeu, valeu. Everton Ramos e as informações do Santos aqui no apito final. Pretzel, eu imagino que o Neymar vai estar em campo domingo, né? Agora não tem. Neymar joga. Agora não tem como, né? Ele vai jogar contra o Corinthians Mas não na joga arena. Quarta. Imagino que não. Quarta-feira ele não vai jogar. Porque se é controle de carga, não é? Como o Cuca disse ontem, e o Alexandre Matos também, ele joga domingo, ele vai jogar as partidas do Brasileiro, para ajudar o Santos a se salvar no Brasileiro. E agora, vai ser jogo grande. Tem gente que diz, o Neymar só joga jogo pequeno, só contra o Remo, só contra o Macará, só contra... Agora ele vai jogar um jogo grande, vai jogar contra o Corinthians na Arena do Timão. E aí a gente vai observar o desempenho dele, como é que vai ser, depois de uma semana também só treinando. Então ele tem o Corinthians domingo,
Aí quarta tem o Palmeiras, que ele não vai jogar. Para mim, a classificação definida do Palmeiras. E no outro domingo, sabe contra quem é? Contra o Inter em Porto Alegre. Então o Santos tem Corinthians em São Paulo e Inter em Porto Alegre, 2 jogos fora de casa. Essa é a tabela do Santos. Arthur, 30 anos, jogador com a bola no pé, bom, bem abaixo do que ele projetou, né? Do que ele seria realmente. O Arthur apareceu como um fenômeno, foi comprado pelo Barcelona por uma fortuna ao Grêmio, e depois que ele ficou próximo ao Neymar, isso é fato, certo? Ele nunca mais foi o mesmo, ele nunca mais conseguiu jogar em lugar nenhum. Eu não sei se ele subiu para a cabeça, mudou de empresário, né? Ficou rico muito cedo. Ele nunca mais conseguiu ter o mesmo desempenho que ele teve no Grêmio e no início do Barcelona, porque quando ele surge no Barcelona, ele foi muito elogiado. Aí ele começou a ir mal nos treinos, né? Começou, de repente, a chegar atrasado. Aí vivia circulando pela Europa durante os fins de semana, quando ele tinha uma folga, quando ele estava no departamento médico. Lembra disso? E isso pegou muito mal. E aí ele circulou por vários times, foi pro Liverpool, não conseguiu jogar. Esteve na Juventus, a Juventus nunca o aproveitou como esperava e pagou caro por ele. Então essa última passagem dele no Grêmio, ele foi campeão gaúcho. E no ano passado, no Brasileiro, ele teve algumas boas atuações. Nesse ano ele não jogou absolutamente nada depois do Campeonato Gaúcho. Absolutamente nada. E o Grêmio não ficou com ele por uma simples razão. Achou que ele não é mais competitivo e ao mesmo tempo também não tinha dinheiro para pagar o que ele gostaria de ganhar. Eu duvido que o Santos esteja pagando menos do que R$1 milhão por mês para ele, viu, Capri? Com o Transferban, certo? Botou o Transferban em dia agora, mas eu acho que o Arthur só veio o Arthur porque ele é amigo do Neymar. Porque ele tava sem mercado, o Fluminense queria, mas ele queria ganhar muito dinheiro, certo? Aliás, o Palmeiras chegou, dizem. Contratou ele, Neymar contratou. Que deu dinheiro pro Santos pagar o Transferban. E aí ele que vai pagar o Arthur. E aí ele que vai pagar o Arthur. E aí eu te pergunto, né, Pretzel, tá cada vez mais claro que a NR Sports, que a família Neymar vai abraçar o Santos de alguma maneira aí ao final do contrato do Neymar. Essa história aí de que o Neymar pai pode ser o presidente da SAF do Santos no futuro. Tem lógica isso ou só está entrando aí, esse dinheiro só está entrando aí na conta do que o Santos deve para o Neymar? Está caminhando para isso, né? Está caminhando para a família do Neymar assumir o Santos definitivamente. A gestão do presidente Marcelo Teixeira é uma gestão falida, né? Aliás, ontem eu acho, viu, Capri, primeiro que o presidente foi omisso, né? Não apareceu para dar entrevista depois do fiasco que foi a ausência do Neymar numa partida tão importante de Copa do Brasil. Aí eu sou obrigado a escutar o seguinte, ó, Capri. Não, o Santos não pode jogar a Copa do Brasil nem a Sul-Americana. Só que esses 2 torneios, eles dão dinheiro, eles dão muita receita. E nesse ano existe uma diferença. Se você chegar à final da Copa do Brasil, você não precisa ser campeão, certo? Já chegar à final, você já está na pré-Libertadores. Que era algo muito difícil de chegar via brasileiro, que o Santos não tem condição. Mas o Santos não tem elenco para jogar não tem, mas não pode abrir mão assim. Mas vitórias na Copa Sul-Americana. Tem que permanecer na Série A, mas tem que fazer 45 pontos. É que o Santos contratou. Não dá para fazer tudo. Esse time do Santos não consegue fazer tudo isso. O mercado do Alexandre Matos, que eu acho que deveria ter saído, certo? Ó, Mike já foi embora. Zé Rafael já foi embora. Rony, 3 anos de contrato, reserva e caríssimo. Adonis Frias, certo? Já foi embora. Alexis Duarte. Gestão... já foi embora. Tá pra Bilal já foi embora, certo? E continua contratando. O Arthur é um jogador hoje do nível do Willian Arão, Capri. Certo? Um pouquinho mais jovem. Então eu não consigo entender. A gestão do Santos é uma gestão falida e eu espero que venha um novo presidente em dezembro e que reforme o Santos. Você é a favor que o Santos ainda é de Santos e que o Santos tem que jogar na Vila? Para mim, o Santos tem que vir para São Paulo e o Santos tem que jogar em outro estádio, ou no Canindé ou no Pacaembu. 10h38, atenção, Michel Lopes, sobe o hino do São Paulo Futebol Clube. Um dia importante aí para o São Paulo, né? Política fervendo no tricolor também. Esses times eu vou falar, viu? O negócio não tá fácil, não. Fora de campo, o noticiário está mais relevante do que dentro de campo. Vamos acionar então Paulo do Vale, que vai trazer aqui as informações do São Paulo nessa quinta-feira. Fala aí, PDV. Oi, Capri, dia importante na vida política do São Paulo, mais do que isso, né? Nessa guerra entre o presidente do Conselho, Olten Aires, e o presidente do clube, Jair Macis. Hoje, quem venceu a batalha foi Macis.
mas quem segue perdendo acaba sendo o São Paulo Futebol Clube. Por quê? Com a votação dessa reforma estatutária, todos os itens, né, foram rejeitados pelo Conselho, mas é importante trazer itens que foram rejeitados que poderiam ser muito importantes para a saúde do clube, né? Maior liberdade de ação para compliance e ouvidoria, adoção de princípios de governança mais robustos, elaboração do orçamento real alinhado à estratégia e detalhado e executado pela presidência, condições para um conselho fiscal mais atuante e qualificado, responsabilização de dirigentes com atuação dolosa ao São Paulo, maior transparência na prestação de contas e o estudo de viabilidade de uma SAF. Pois é, em uma votação em blocos, alguns itens poderiam sim serem aprovados, né, por parte do Conselho, mas dentro dessa guerra de que ou você é Outen Aires ou você é situação com Jair Massis, venceu a situação do São Paulo, que enxergou que essa votação, a aprovação dessa reforma estatutária tiraria poderes do presidente. Bom, o foco agora acaba sendo a eleição do clube, né? Difícil que a gente tenha alguma mudança maior até lá. Não se sabe ainda se o Jair Massis será o candidato à presidência, representando aí esses grupos atualmente de situação, e tudo leva a crer que o Marcelinho Portugal Gouveia acabe aí encabeçando a chapa da oposição. Mas existe hoje uma certa nebulosidade com relação à oposição do São Paulo, justamente pela figura do Outen Aires, né, que já foi de situação por muito tempo, e acho que enquanto ele estiver representando qualquer tipo de possibilidade política dentro do São Paulo, for o porta-voz de alguma coisa, eu acho que o debate vai ficar contaminado e dá para colocar na conta do Outen, né, da impopularidade dele, essa reprovação de uma reforma que em alguns pontos seria sim importante na vida do tricolor. Política e mais política na vida do São Paulo, essa guerra pelo poder e o clube aí afundando, né, administrativamente falando, um gigante chafurdando aí nessa incompetência administrativa. Pretzel, quem vai salvar o São Paulo, hein? Tá difícil, hein? Não tá fácil, não. O São Paulo tá empacotado para ser rebaixado, né? Tá fazendo um esforço tremendo, mas tem times piores. O São Paulo, por exemplo, para mim é melhor que o Santos. Joga mais bola que o Santos, da limitação que os dois existem hoje. Agora, sabe quem é que tá contra a reforma estatutária, Capri? Torcida uniformizada. Se eles estão contra, eu tô a favor. Então a reforma deve ser boa pro São Paulo, para acabar com privilégios, né? Aliás, a torcida não quer a reforma do estatuto. Não quer. Quer que continue desse jeito. Aliás, ontem... Então, se continuar desse jeito, o São Paulo vai acabar, não é? Porque esse modelo administrativo é um caos, é um fiasco. Caos, acabou. Colocou o São Paulo nesse buraco aí. Então, se a torcida a torcida uniformizada representa 0,00001% da torcida do São Paulo. Não tem representatividade. Isso. Quem representa a torcida do São Paulo é quem está lá na arquibancada, tomando sol, tomando chuva. São 20 milhões, 25 milhões de São Paulinos, esses sim representam o São Paulo. A organizada não diz nada, mas os dirigentes ouvem, não é? Ouvem, e eu acho que o nosso papel agora, não quero sugerir nada a ninguém, mas chega, né? A imprensa esportiva brasileira sempre deu muito espaço para os dirigentes, porque eram outro tipo de dirigentes, né, Capri? Eram caras preocupados com o clube. Alguns eram verdadeiros abnegados, botavam dinheiro no clube mesmo, né, para fechar finanças e tal. Não existia tanta receita no futebol. Não existia. Alguns clubes realmente não conseguiam ter dinheiro. E o que aconteceu, né? Depois que os direitos de TV entraram com força, e que foi uma grande medida para o futebol brasileiro, e depois com os patrocínios Masters, né? E com aumento de receita, os clubes nunca tiveram tanto dinheiro. E o que aconteceu com os clubes? Quebraram. Quanto mais dinheiro os clubes tiveram, os seus dirigentes tiveram, mais clubes quebraram. A Lei Pelé também quebrou alguns clubes, porque os empresários ficaram bilionários. Os empresários têm o poder do futebol hoje, são mais fortes que alguns clubes. Os jogadores hoje têm pouco comprometimento com as camisas que vestem, né? Só pensam realmente em contratos e dinheiros na sua grande maioria. Então o futebol ficou muito difícil e os dirigentes ficaram ricos, né? Alguns entram pobres e saem ricos. Então nós temos que combater isso. Chegou a hora da gente combater. A gente quer profissionalismo na acepção da palavra e não esses rombos financeiros com os clubes quebrados,
certo? Dirigentes corruptos e a gente enxugando gelo. Uma pena. Sobe o hino do Palmeiras. Vai, Michel Lopes. Surge alviverde imponente no gramado em que a luta O Verdão tá na boa, hein? Próxima fase da Copa do Brasil, liderando o Campeonato Brasileiro e vai em frente também na Libertadores da América. Vamos às informações do Verdão com Bruno Migliozzi. Fala, Migliozzi! Fala, Capri, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Bandeirantes durante o apito final. Vamos lá com mais informações do Palmeiras, dia importante pro Verdão, viu, Capri? Isso porque o Palmeiras avançou mais uma negociação de venda de jogadores. Depois do Alan pro Manchester City, que rendeu 240 milhões de reais e aproximou o Palmeiras de bater a sua meta, não é? De arrecadação com vendas de jogadores na temporada, que é de 400 milhões de reais, o Verdão agora pode praticamente celebrar essa conquista, porque negociou Riquelme com a equipe do Inter Miami. O jogador deve viajar já no final de semana para os Estados Unidos e vai assinar com a equipe da MLS por 4 temporadas. Riquelme Felipe, 19 anos de idade, base do Palmeiras, foi muito bem na base, né, Capri? Mas o profissional acabou não se firmando. Por isso, o valor não é tão alto, digamos assim. São 6 milhões de dólares, 30 milhões de reais. Claro que tem sim um peso, mas muito menor em relação a outras joias da base alviverde que foram negociadas recentemente. Então, Riquelme Felipe a caminho do Inter Miami por 30 milhões de reais. E aí, somando, Capri, com outra negociação que corre em paralelo com a equipe norte-americana, que é a do Mikael, está emprestado ao Inter Miami e vai ser comprado, né, depois deste período de empréstimo, por 5 milhões e meio de dólares. Com isso, somando a todas essas negociações, o Palmeiras pode comemorar porque bateu seus 400 milhões de reais arrecadados em 2026. Então, importante conquista aí do Palmeiras em termos financeiros. Mais uma, né, Capri? Notícia boa pro Verdão quando falamos de dinheiro, costuma ser assim nos últimos anos. Agora falando de bola, viu, Capri? Porque depois da vitória contra o Santos, o Abel Ferreira disse que tinha um elenco enxuto e agora parece realmente que vai ficar ainda mais curto para esse final de semana contra o Mirassol. Domingão, às 6h30, em Mirassol, o Palmeiras encara a equipe do interior paulista sem John Arias, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele saiu mancando, não foi substituído, mas saiu mancando no finalzinho do jogo, levantou preocupações e realmente teve uma lesão constatada em novos exames realizados nessa quinta-feira, Capri. Então, John Arias é desfalque do Palmeiras, parece ser uma lesão leve, nada muito preocupante, mas ainda assim é um jogador essencial para o esquema do Abel e levanta algumas preocupações. Será preservado desse duelo e vai fazer tratamento com o departamento médico. Quem também fica de fora é o Piquerez. Não teve uma lesão, e sim um edema na coxa direita. Essa já é a segunda lesão no Piquerez, desde aquele entorse no tornozelo que quase o tirou da Copa do Mundo. Você vai lembrar que ele ficou muito tempo afastado e nessa temporada, vem sendo um ano acidentado do Piquerez, não está conseguindo manter uma frequência grande, né? E é um problema para o Abel Ferreira porque o GFT também está machucado, então não tem lateral esquerdo. Vamos ver qual vai ser a solução encontrada pelo Abel para esse duelo contra a equipe do Mirassol. Além disso, viu, Capri, tem também a situação do Paulinho. Paulinho está na sua fase final de transição, treinou com os companheiros nessa quinta-feira e deve repetir a dose na sexta e, quem sabe, estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo desse domingo, voltando depois de mais uma lesão, né? Mais um problema muscular na coxa que não tem relação com aquela cirurgia que ele fez na perna, mas ainda assim uma sequência de lesões incômodas para o atacante camisa 10 do Palmeiras, que volta aí em bom tempo, né? Quem sabe para ocupar essa vaga do Arias que fica no ataque da equipe do Palmeiras. Portanto, um Verdão um pouco diferente no próximo domingo contra o Mirassol, sem peças importantes, mas certamente muito forte. O Abel não preserva, tem baixas, tem desfalques, mas vai com tudo nas 3 competições e sonha com mais 3 taças em 2026, Capri. Mas o Palmeiras pode sonhar com as 3 competições. Claro que pode. Esse tem elenco, né? E já ganhou o Paulista, né? Então o Palmeiras pode fazer a quádrupla coroa, hein? Eu até acho que Seria não vai ganhar os histórico, 3, mas acho que 2 aí tem boas chances, viu? Seria histórico, acho que é favorito. Já eliminou o Santos, na minha opinião, vai pegar Vasco ou Vitória, é favorito. E se cair na decisão ele vai pegar alguém da dupla Grenal ou alguém de Cruzeiro e Galo, certo? Só tem um time que eu acho que faz frente ao Palmeiras. Fazer frente o que é? É tentar ganhar do Palmeiras, que é o Cruzeiro. Que eu acho que é o único time completo que pode ganhar do Palmeiras. Nem o Galo eu acho que tem condição, mesmo sendo o jogo único, de ser campeão em cima do Palmeiras. 10h48, atenção, Michel Lopes, sobe o hino do Corinthians. Guilherme
Agrela vai atualizar as informações do Timão aqui no apito final. Atenção, Agrela, fala tudo do Timão. Diz aí, Agrela. Fala, Capri, um abraço a você, um abraço a quem nos acompanha aqui no apito final. Vamos lá falar deste Corinthians que tem confronto importante contra o Santos neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, duelo importante em Itaquera, o Timão que vem de derrota aí pro Curitiba e precisa se recuperar na tabela de classificação do campeonato, tem apenas 32 pontos em 24 jogos disputados. E para isso, deve contar aí muito provavelmente com o retorno de Yuri Alberto, camisa 9 do Timão, o artilheiro da temporada do Corinthians. Vai voltar depois de uma lesão muscular. Ele já treina sem limitações e por isso deve estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Quem não vai jogar é Breno Bidon, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Nos treinamentos aí de representação do Corinthians, alguns jogadores chegaram a ficar de fora, como por exemplo o Carígio, mas apenas por controle de carga. Então, muitas coisas positivas aí desta semana, pelo menos é o que espera a comissão técnica de Fernando Diniz. O Carígio não preocupa para a partida. Tem ainda a questão do Gabriel Paulista, se estará ou não apto, porque ele teve um probleminha físico também e este sim é o que mais preocupa o Fernando Diniz. Por isso, um Corinthians que deve ter em campo a sua força máxima, com exceção ao Breno Bidon. Pensando também na sequência da temporada, Capri, o Corinthians conheceu as datas e os horários dos seus jogos das quartas de final da Copa Libertadores. Enfrenta o Estudiantes de La Plata primeiro fora de casa no dia 9 de setembro, que é uma quarta-feira, e também no dia 16, ou seja, uma semana depois, também uma quarta-feira, ambos os jogos às 9h30 da noite no horário de Brasília. O Timão que tenta aí a classificação para a semifinal. Caso consiga, embolsa $2.300.000, um dinheiro importante para o Corinthians, que precisa, claro, de caixa, precisa de bastante dinheiro aí, e também pela glória esportiva. A última vez que o Corinthians chegou a uma semifinal de Libertadores foi justamente em 2012, quando foi campeão da competição. Outra atualização importante referente ao Esporte Clube Corinthians Paulista sobre a reunião entre os principais diretores, mandatários do Corinthians com os membros da Safiel, uma reunião que teve ali como principal ponto uma exigência por parte do Corinthians de um aporte financeiro antes da assinatura do termo não vinculante, o que acaba sendo um empecilho por enquanto. Então as tratativas ainda estão em andamento para uma possível SAF no Esporte Clube Corinthians Paulista. Capri? O Corinthians também, como o São Paulo, como tantos outros clubes, o Santos, tem a política aí pegando fogo. Enquanto isso vai tentando se livrar das pendências financeiras, Transferban. O Corinthians ainda está com o Transferban ativo ali, está discutindo o SAF. A política dentro do Corinthians também, viu? A Safiel hoje houve reunião, né? E aí um debate, houve cobranças dos dois lados, mas não passa de jeito nenhum. Tu acha que os conselheiros do Corinthians vão perder tudo que eles têm à disposição lá, né, para gastar com cartão corporativo, né, tudo que a gente já viu, para não precisar explicar algumas contratações, né? Alguém já explicou como é que foi a contratação do Yuri Alberto, do Zenit, da Rússia? Os percentuais que foram pagos e as comissões que foram pagas? Isso nunca apareceu no Corinthians. Nunca apareceu. Não o valor que o Corinthians tem 50% dos direitos. Eu quero saber as comissões e os percentuais que foram pagos por cada jogador do Corinthians envolvido na transação. Isso nunca apareceu. Nunca apareceu. Então, o Corinthians também é um clube destruído, né, Capri? Pode ganhar um campeonato, pode ganhar a Libertadores, esse ano pode. Daqui a pouco elimina o Estudiantes, está numa semifinal contra Flamengo ou Del Valle. Quando tu olha, ele já está na final. Mas o que vai mudar em relação a isso? É um prestígio? Você deixa o Corinthians era para ser o maior clube da América do Sul, disparado, e não tem absolutamente nada, né? Tem o Transferban aí, foi uma novela para renovar com o Memphis, mas ao mesmo tempo também deve salários atrasados. E aí como é que fica? A Safiel é uma saída? Eu sinceramente, viu? Eu não me aprofundei tanto, eu só estou mais na base do que eles têm falado
Mas eu gostaria de ver um plano, né, onde as pessoas saíssem do Corinthians. Só que isso é impossível. É impossível. O Vinícius Cascone nos deu entrevista no domingo, não sei se tu ouviste, é claro, ele, conselheiro do Corinthians, ele deu uma ideia que eu acho que é interessante, tem horas que tem que ouvir mesmo, tem boas ideias, que o Corinthians precisa solucionar, reunir todas as diretorias das principais áreas do Corinthians, certo? E colocar a casa em ordem. Cada um com seu orçamento bem definido, sem gastar mais do que arrecada. Eles têm que fazer para tentar e começar a pagar as dívidas urgentes. Põe a vinheta do Vinícius Cascone aí, dele, tudo bem, mas... Põe a vinheta dele aí. É isso aí. Tu tem razão. Orçamentos bem definidos, todo mundo gastando no Corinthians. Brincadeira. A gente duvida porque virou chacota, Virou chacota. A ideia é muito boa, mas o Corinthians não tem mais nenhuma credibilidade. Nenhuma. Tá bom, Pretzel. Logo mais às 7h30 da noite desta sexta-feira, coisa linda. Estaremos juntos aí no Esporte em Debate, hein? Uma honra e uma alegria. Muito sempre. obrigado. 10h54, já voltamos aqui com o apito final. Rede Bandeirantes. Você conhece a Japan House São Paulo? Desde 2017, a JHSP traz eventos e experiências imersivas em diversas áreas para conectar presencial e virtualmente o Japão contemporâneo ao Brasil. A instituição oferece diversos serviços, um delicioso café, um premiado restaurante, lojas e, claro, exposições que frequentemente se alteram. Venha nos visitar. A entrada é gratuita. Estamos na Avenida Paulista 52. Saiba mais em @JapanHouseSP em todas as redes sociais. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Há 80 anos, a Fundação Dorina Noil para Cegos acredita que a inclusão transforma vidas. Com educação, acessibilidade e oportunidades, milhares de pessoas cegas ou com baixa visão conquistam mais autonomia e um futuro com mais possibilidades. Acesse fundacaldorina.org.br e faça parte dessa história. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-NF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Bom, terminou o apito final, né? Apito final de 0 para o Internacional, 0 para o Grêmio. Apito final vai voltar no final de semana com a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e muitos jogos, hein? São Paulo e Bragantino se enfrentam no sábado, no domingo tem o clássico Corinthians e Santos, depois tem Mirassol e Palmeiras e a gente vai mostrar tudo isso para vocês na programação esportiva do final de semana que vem aí. Semana que vem, jogos da volta das quartas e final da Copa do Brasil. Vamos então conhecer os semifinalistas. A produção do apito final do Lucas Bueno com Michel Lopes na mesa de som, Caíme Martins na central técnica, Igor Nascimento está no nosso switcher e o Lucas Abud cuidando das nossas redes digitais da Bandeirantes. Tenham todos um bom finalzinho de quinta-feira e ela tá chegando, hein? Olha aí, a sexta-feira, coisa linda, tá chegando aí
para deixar mais animado o seu final de semana. E nessa sexta, nós estaremos juntos aqui no Esporte em Debate para fazer toda essa projeção do final de semana esportivo. Mandar um abraço aqui ao Alisson dos Santos, grande Pio, recordista mundial dos 400 metros com barreiras, temporal hoje de 45 segundos e 80 centésimos. Mais um orgulho do Brasil. Esse rapaz é cracaço, um dos maiores atletas do mundo na atualidade. Alisson dos Santos. Tá faltando no currículo gigante dele, vitorioso, a medalha de ouro olímpica, que vai vir em Los Angeles em 2028, se Deus quiser. Ótima noite a todos, excelente final de semana. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes. Bandeirantes, no Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Bandeirantes, pelo aplicativo Bandplay e também pelas nossas emissoras afiliadas. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa o cantor, compositor, grande artista Nil Bernardes, relembrando os momentos marcantes da carreira. Só com Terry Winter, por exemplo, ficou 15 anos e juntos compuseram mais de 100 canções como Look at Me, Once More a Fool, Filho Pródigo, Mãe de Leite, Sonho de um Caminhoneiro, entre outras. Em 1983, conheceu através do empresário Paulo Ricardo Cunha o ator Orival Pessini, criador do boneco Fofão, com quem faria uma parceria musical e de trabalhos, culminando com apresentações aí nos shows da Turma do Balão Mágico e Fofão e depois nos shows do Fofão e TV Fofão. Já na década de 90 e 95, juntamente com Luiz Schiavon e Marcelo Barbosa, trabalhou no projeto musical da novela O Rei do Gado, com a formação aí do grupo Orquestra da Terra, intérprete do tema de abertura da novela que foi ao ar em 96 pela Rede Globo. Como compositor, tem músicas gravadas por artistas nacionais e internacionais. Como produtor e coprodutor de discos, trabalhou aí com Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, As Marcianas, Jean e Giovanni, Frank Aguiar, Joana, muitos nomes aí. Que história, hein? Que sucesso é a carreira de Nil Bernardes. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Eu não sei de onde veio esse amor que chega e domina. Viva a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina.
conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, compositor, produtor, arranjador, dublador, Nil Bernardes. Tudo bem, Nil? Como que você tá? Seja muito bem-vindo. Ô, Danilo, muito obrigado, muito obrigado. Olha, rapaz, eu fiquei maravilhado com o convite para poder participar do teu programa, porque eu sei que o teu programa só vem feras, rapaz. Aí quando a minha empresária falou, olha, o Danilo Gobato entrou em contato, eu falei, nossa, o Danilo? O Danilo tá convidando você para ir no programa. Eu falei, já tô lá. Mais uma fera, mais uma fera. Ô, Nil, seu dia precisa ter 43 horas para dar conta de tudo, né? Mais ou menos. Porque além disso tudo que eu falei, né? Você comenta futebol, compõe, canta, toca, faz dublagem, muita coisa bacana, né, Nil? Olha, eu costumo dizer que eu bato escanteio, corro na área e vou cabecear. Mas é isso aí, mas eu adoro, rapaz, adoro fazer tudo que eu faço, porque quando eu comecei minha carreira, Danilo, lá já uns 40 anos atrás, eu pensei, eu vou ter que me especializar em várias áreas, para quando uma área não estiver legal, sabe, o show, não tá o show, tem a composição, aí tem a dublagem, tem a produção, tem a direção, e aí eu fui, sabe, aprendendo tudo que pintava, e realmente isso foi de muita valia para minha vida, né? Porque todas as épocas que nós atravessamos de crise, né? Então, uma coisa não estava legal, mas a outra estava, tal, e aí Deus provém, né, Danilo? Olha, o Nil Bernardes está aqui para dividir as novidades da carreira, relembrar os grandes sucessos, contar várias histórias, várias curiosidades. Muitas das músicas que tocam aí no rádio, na televisão, aberturas de novela, de séries, de desenhos, foram feitas por esse cara aqui que está hoje aqui no nosso estúdio, o Nil Bernardes. E eu sempre gosto de começar aqui o nosso bate-papo procurando saber o início, né, as origens, porque isso reflete muito, né, dos profissionais que hoje a gente está aí, né, vendo, acompanhando, né. Você desde cedo, desde muito cedo, cedíssimo, começou já a se relacionar com a música. Aos 3 anos você já gostava de acompanhar seu pai lá no saxofone, Nil? Então, rapaz, meu pai ele não era profissional, né? Ele era um amador, ele tocava, gostava de tocar saxofone, ele trabalhava na CMTC, que era a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, né? Ele trabalhava como mestre de obras na CMTC e ele chegava do trabalho à noite, ele pegava o saxofone e ia tocar. E eu ficava do lado dele lá, já com 3 anos de idade, ouvindo, ele estudando e tal. E aí o tempo foi passando, já com 4 anos de idade, eu comecei já a me interessar, e já a primeira música que ele me ensinou, tal. E com 4 anos de idade, eu participei de um programa de calouro, rapaz, aqui no bairro da Lapa, num clube chamado Clube Lapianinho. Então, com 4 anos de idade, já foi a primeira vez que eu pisei num palco na minha vida e cantei. Que música, você lembra? Lembro, eu cantei uma música, fazia assim, deixa eu ver se eu pego assim. Bora, doutor? Pau que nasce todo, não tem jeito, morre torto. Baiano burro, garanto que nasce morto. Mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro, garanto que nasce morto. Uma música que era um grande sucesso de um cantor chamado Luiz Vanderlei na época. E aí, Danilo, de repente, aquele garotinho com 4 anos de idade cantando, e eu não levei, não tinha banda, não tinha nada, não. E tinha um rapaz que começou a me acompanhar no pandeiro, paquitica, 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 tipo Caju e Castanha, sabe? Sim. E eu cantando, e aí o pessoal falou, pô, peraí, o menino canta afinado, o menino tem ritmo e tal. Aí não deixaram eu concorrer, porque falaram, vai ser sacanagem, né? Aí eu fui ao concurso nesse programa de calouro, me deram um prêmio, né, que eu levei para casa, era um cachimbinho, rapaz, que você assoprava o cachimbo e saía uma bolinha de ping-pong na ponta. Aquele prêmio para mim foi o meu primeiro troféu na vida, com 4 anos de idade. Então, quer dizer, a música já realmente estava no sangue, né? E aí, com criança, já tinha aprendido a tocar, então? Violão, teclado, vários instrumentos. Eu comecei aí mais ou menos lá com 7 anos de idade, quando eu comecei a aprender a ler, né? Aí eu fui aprender a tocar acordeon.
Acordeon na época era moda e tal, né? Mas o acordeon era muito pesado, então não dava na escola tal. A minha mãe não podia comprar um acordeon para mim, então na escola a gente tinha o acordeon, mas aí eu desencantei pelo acordeon porque era muito pesado. Aí vai indo, entrei na escola fazendo o primário, tá? Quando eu estava naquela época tinha admissão para o ginásio, né? Então a gente fazia admissão para o ginásio, e nessa admissão para o ginásio eu conheci 2 rapazes, né? 2 garotos gêmeos, o Toninho e o Luizinho, e eles tocavam violão. Então, com eles eu aprendi a tocar violão. Aí eu já estava mais ou menos com meus 8, 9 anos de idade. E aí o tempo vai passando, a gente aí formamos um conjunto de bairro, lá na Vila Brasilândia. Nosso conjunto de bairro chamava Jovens Atuais, né? E aí a gente tocando, ensaiando tal. E aí começou a pintar os festivais na escola. Como eu já sabia tocar violão, eu comecei a compor, né, as primeiras músicas, né, e participar de festivais, e ganhei alguns festivais na escola, tal. Aí formando o conjunto, a gente começava a fazer bailinhos, né, tocar em bailes no colégio, pró-formatura, tal, já o conjunto, os Jovens Atuais tocando, tal. O nosso primeiro emprego foi numa churrascaria, aí o primeiro cachê, rapaz, tocando numa churrascaria, tal. E eu era menor de idade, eu devia ter nessa época uns 15 anos, então tinha que ter uma permissão. Como o pai dos meninos, dos gêmeos, ele era policial, então ele arrumou a tutela, né? A minha tutela, os meninos já tinham 18 anos, eu tinha 15, então o pai dele era meu tutor para que eu pudesse tocar na noite. Mas apesar de já começar então a tocar na noite, lidar ali com os instrumentos todos, eu sei que em determinado momento, isso já muito mais para frente, né? Evidentemente não como criança e adolescente, mas você depois foi começar a trabalhar em banco também, né? Então você entendeu que a música não era para você não queria seguir essa carreira. Por que você foi enveredando também por outras profissões aí? Necessidade, Nil? Não, era necessidade, porque a gente tinha que... Porque naquela época, olha, veja bem, você de repente trabalhar num banco, você ser bancário, era algo espetacular, né? Então os pais da gente queriam, né, que a gente seguisse uma carreira. A carreira na arte, a carreira de cantor, essas coisas, nem passava pela cabeça deles que eu iria seguir. Então eles queriam um futuro para mim, queria que eu estudasse, que eu fosse um bancário, que de repente eu chegasse à gerência de um banco e tal. Então eu comecei a trabalhar no Banco Bamerinos, nessa época aí. E nos fins de semana, cantava na igreja, tinha o conjunto ainda, que a gente fazia algumas apresentações e tal. Então, quer dizer, apesar de trabalhar no banco, mas a música sempre estava presente. Mas o seu início profissional, você marca de que momento? Aí em 1976, eu